estádio do Brasil, da Série A e da Série B. Então acho que, por isso que eu acredito muito nessa evolução e que a gente possa melhorar o nível do público, a segurança e também pensar em trabalhar e voltar com 2 torcidas a médio e longo prazo. Essa mudança de banimento ou extensão da não permissão de entrada no estádio depende do que para ela se tornar Hoje real, ela pode ser o próprio clube, porque ele é um evento privado, ele pode proibir. Normalmente vem de uma informação do Isso não vai acontecer, né, doutor? Porque ninguém vai ficar contra a torcida. Onde alguém que pense no bem alguém que pense no bem da sociedade, que acho que é um papel que cabe ao Ministério Público, à Procuradoria. Isso. Quando ele é levado ao juizado torcedor, o Ministério Público propõe esse banimento e o juiz homologa e informa o clube. Antigamente tinha dificuldade em controlar, porque ou ficava no batalhão da polícia, a polícia não queria, ou ficava num lugar específico do bombeiro, então tinha essa dificuldade de você controlar. Hoje, com o reconhecimento facial, informou o clube, ele bloqueia no sistema, acabou, ele não entra mais no estádio de futebol. Então acho que isso vai ser um passo muito importante agora, a partir de junho, que é obrigado todos os clubes da Série A, né, ter os estádios com mais de 20 mil lugares, e por isso eu acho que nós vamos dar um salto de qualidade muito grande no combate à violência no futebol. Essa é a impressão que eu tenho com a experiência de 20 anos atuando nesse tema. Nesses anos todos de acompanhamento muito próximo do futebol, o senhor percebe que houve uma evolução no que diz respeito ao convívio dessas torcidas organizadas, ou essa disputa ela extrapolou o campo desportivo e se tornou algo pessoal? Fernandinho, hoje, depois de 20 anos estudando o tema e convivendo, as pessoas têm que entender definitivamente que essas torcidas organizadas, elas têm as torcidas co-irmãs, que elas são amigas, e têm as torcidas que elas são inimigas. Se assemelha a uma intolerância religiosa vivida no Oriente Médio. Você nunca vai conseguir pôr a torcida da Máfia Azul junto com a Mancha Verde no mesmo ambiente. Portanto, nós temos que sentir essas peculiaridades. Nós temos um jogo que você pode fazer torcida mista, São Paulo e Flamengo. Você sabia disso? Por quê? Porque as torcidas frequentam a sede uma de outra. Então, são coisas que, eu digo, a entidade organizadora precisa estar sensível. Você fizer um São Paulo e Flamengo com 2 torcidas mistas, não vai ter problema zero. Eles mesmos resolvem. Agora, se você tiver Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, nós vamos ter problema. Então, não adianta. Nós não queremos... Por isso que eu falo que é um serviço de inteligência, é um serviço que as pessoas precisam conhecer, precisamos ter projeto. E no projeto passaria, Cruzeiro e Palmeiras, torcida única, não vamos nem desgastar, não vamos movimentar política. Mas não ficamos reféns, doutor Paulo? Mas aí, entendeu? É uma realidade, você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você não consegue colocar no mesmo ambiente a torcida do Palmeiras e do Cruzeiro. Isso é definitivo? Nesse momento eu te falo que é. Eu não sei se daqui 10 anos, daqui 20, mude a cultura. Aconteça algum fato novo que seja revisto. Mas isso é uma realidade. E nós temos que aceitar. E não adianta eu estou falando, eles se odeiam. O que você vai fazer? Então você só está fomentando um possível confronto quando você põe eles na mesma rota, no mesmo trajeto, no mesmo ambiente. Não existe outro caminho legal para mudar isso? Eu desconheço, Fernandinho. Eu desconheço porque é como você falar lá 2 intolerantes religiosos no Oriente Médio, você vai falar que a turma de Israel vai se acertar com a turma do Hamas lá, com a Cisjordânia, e vai dar um espaço para eles lá. Não tem o que fazer. Você entendeu? É uma situação difícil. Há instantes atrás, o senhor falou que para poder atender todas as demandas de poder dar o suporte necessário para o policiamento, poder acompanhar de perto torcidas frequentando os estádios todas ao mesmo tempo, mais ou menos 5 mil policiais. Isso tem um custo, né? Isso a gente economiza por ano. Um jogo Corinthians e São Paulo, você chega a movimentar na Grande São Paulo mais de 1.000 PMs. Só no entorno do estádio, e no estádio são 500, 600, dependendo do nível de jogo. Então nós estamos economizando, nós teríamos que despender aí o serviço de 5 mil policiais ano. Isso tem um custo, né? Só esses 4 grandes clássicos, hein? Só esses 4? Existe... Só envolvendo Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O senhor tem uma estimativa de custo disso?
aí a gente precisaria pegar junto à Secretaria de Segurança Pública. E Mas quanto custa a hora homem de um segurança do nível da Polícia Militar. Sim, só ver isso daí. Eu não tenho ideia. É absurdo. Não seria interessante também, é uma questão que eu quero fazer para o senhor. Seria interessante os clubes se reunirem, arcarem com esse valor? Porque hoje o futebol é negócio, é dinheiro, gasta, ou é melhor você manter do jeito que está e não se preocupar, manter com torcida única, porque todo mundo está ganhando, todo mundo está se beneficiando? Não, Fernandinho, porque o que acontece? A segurança pública, segundo a Constituição, é patrocinada pelo Estado, Sim. porque ele tem direito, o cidadão tem direito ao lazer, à cultura, que é o futebol, certo? Então é obrigação do Estado dar essa segurança. Mas não tem um limite para isso? Porque você beneficia uma porcentagem pequena em detrimento da sociedade como um todo. Sim, eu entendo o que você está falando, mas o que eu volto a te dizer? Por isso que nós precisamos organizar, sentar e ter um projeto e ver se vale a pena você ter um Corinthians e Palmeiras com 2 torcidas ou com uma torcida. Você ter um Palmeiras e Flamengo com 2 torcidas e uma torcida. Eu não vejo prejuízo para o espetáculo, porque é um jogo de 180 minutos, 90 minutos mas com a torcida do Flamengo e 90 do Palmeiras. Mas, doutora, ele afeta o aspecto desportivo. Se num jogo eu tenho 2 torcidas, no outro eu tenho uma só, é uma questão também a se levar em consideração. A CBF está aberta a esse tipo de solução que o senhor colocou, esse estudo estratégico na organização da tabela? 2 assuntos. Primeiro, você diz o seguinte, que afeta o critério técnico da competição. Mas se os 2 jogos de ida e de volta for torcida única, você equilibrou o critério mas técnico. Mas você prejudica... Certo? Não, o senhor prejudica os outros. Que outros? De repente, o Flamengo e São Paulo jogam com 2 torcidas. O Flamengo se beneficia quando joga em casa, o São Paulo se beneficia quando joga em casa. Aí o Flamengo vai jogar com o Cruzeiro em Belo Horizonte, só tem torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar com a torcida no Rio de Janeiro, só vai ter torcida... com a torcida dele em casa. Não, mas você cria uma diferença desportiva aí com a presença da torcida que é muito influente. Há uma discrepância aí, doutor. Se você somar e dividir por 2, dá no mesmo a conta. Eu acho que não. Eu acho que isso é muito subjetivo, mas eu acho que não. Porque teria que ser igual para todos. Ou todo mundo joga com 2 torcidas, ou essa história de alguns jogos eu posso jogar com 2 torcidas, outro com uma só, dependendo do momento emocional, do momento na tabela, da situação que vive o clube, isso tem um peso, doutor. Ô, Fernandinho Fernandes, um abraço pra você, viu? Um grande abraço pra vocês de São Paulo. Desculpa de cortar aí. Conversa cumprida, rapaz. É difícil terminar, hein? Aí chegar num acordo aí com o homem aí, torcida única e tal. Mas Fernandinho Fernandes, as grandes entrevistas nesse horário, todo sábado também, faz a sua enquete, um grande profissional. É que hoje tem o jogo do Guarani, nego. O que tem hoje, seu Edu? Champions League aqui? Nada, esquece. É futebol raiz, é metal esfregando em metal, como diz um amigo Batista, Retrô e Guarani, Arena Pernambuco. Quem narra aqui é Roger Williams. O Tigrão comenta e Vladimir Catarino, de repente, escambado pela ponta esquerda, chega no pedaço para trazer as informações e novidades do Guarani e do Retrô. 5 da tarde, a TV Bandeirantes também transmite TV aberta de graça, sim. O Batista, olha, de sábado ele só quer saber de TV, danado, hein? Só quer saber de TV. E vai começar 15 para as 5 da tarde a transmissão na TV Bandeirantes, Retrô e Guarani, tá bom? Ó, eu só vou tomar uma aguinha e faço a abertura aqui do Concentração Bandeirantes. Agora 15h39. Rede Bandeirantes de Rádio. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Concentração.
A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Um grande abraço, boa tarde mesmo. Concentração Bandeirantes abrindo 15h40 em cima do laço. 17 horas, a bola rola. Campeonato Brasileiro da Série C, Arena Pernambuco, Retrô e Guarani. Roger Williams narra. Tigrão, só comentando na boa, de primeira, tranquilo. E o Catarino, observador e também repórter. Vladimir Catarino, meu amigo, meu irmão, todos eles, graças a Deus, hein? Para falar nisso, a nossa equipe técnica, Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa no YouTuberman. Falou, Luquinha. Grande no YouTube, sensacional. Hoje é o Danilo Capucci na mesa de som. Falou, Danielinho. Obrigado, hein? E o Pedro Piscinato, meu assessor para assuntos diretos e indiretos. Quando a cabeça do velho falha, o Pedro Piscinato me salva. Pepe, você sabe tudo e mais alguma coisa. Você tem quantos anos, Pepe? Tem 22. Em junho? Que dia de junho? Dia 24 de junho, você faz 23 aninhos? Ei, Pepe, que saudade dos 23. Eduzão daqui 4, 5 meses vai fazer 70. E segue o jogo. Um abraço pra vocês, meus grandes amigos da técnica aqui. Me ajudam demais, né? O que eu tenho aqui hoje? Olha, a Guarani Retrô não é a primeira vez que o Guarani joga na Arena Pernambuco, não, hein? O Guarani jogou em 2019 e empatou com o Sport 1-1. O gol de empate foi de Davó. Tá com internet aí, ô Pepe? Vê pra mim onde que tá o Davó. Se não tá no clube de São Paulo, tá disputando a Série B, se não me engano, hein? Davó, Pepe vai ver pra mim onde é que tá. Eu tenho aqui a fala do Farney Coelho, superintendente do Guarani, do Elano, que é o coordenador, o Vitinho, que tá chegando agora, lateral esquerdo. O que mais que eu preparei aqui? Sobre o Retrô, fundação e tal. Abraço aos amigos do Correio Popular. Gosto muito do Elias Aredes, do Silvio Begatti e do João Dionísio, que tem um checkmate no Correio Popular, falando sobre a fundação do Retrô. E o Miranda, lateral esquerdo, campeão brasileiro em 78, fez aniversário ontem. Muito bem, parabéns a vocês do Correio Popular, grandes reportagens. Eu sou leitor assíduo do Correio Popular. Sobre o Retrô, que o símbolo é o Fênix, está aqui, campeonato pernambucano, afinal como é que foi? Já foi campeão da Série D, a Copa do Brasil, eliminou o Jequié, eliminou o Atlético Goianiense, eliminou o Fortaleza, tá na quarta fase, o Retrô da Copa do Brasil, mas tá com problema pra hoje, hein? Vários desfalques. Guarani contratou Vitinho, Diogo Silva, zagueirão, Cicinho, lateral direito. Só na outra rodada é que podem entrar, hein? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Olha, o Marcelo Fernandes utilizou 24 jogadores em 4 jogos, hein? Quantos jogadores o Marcelo Fernandes utilizou? Ele mexe, remexe, tenta e retenta e o bugre vai que vai, né? 24 jogadores foram até aqui. A tabela tá... Você vê, a semana que vem não tem jogo na Série C. Depois na outra semana tem. Depois na outra semana não tem. Coisa de louco, hein? E hoje, atenção, hoje, sabe quem é que faz aniversário hoje? Sabe quem é que faz aniversário hoje? O Brinco de Ouro da Princesa. O Brinco de Ouro da Princesa hoje completa 72 aninhos. Deixa eu ver aqui. 72 é de 53, né? É 72. Eu tenho aqui, para falar nisso, o Correio Popular, uma matéria feita em 2023. Eu adoro papel. Eu guardo muita coisa, viu? Eu guardo muita coisa, vou no arquivo e tal. Eu não sou historiador, pelo amor de Deus, longe disso. Não tenho a mínima capacidade. Eu sou arquivista e gosto muito de história. Olha, 72 anos de Brinco de Ouro. Quem será que é o maior artilheiro do Brinco? Mande um WhatsApp pra cá. Chuta! Em quem que você acha que é? 97102-1493. 97102-1493. Tá aqui na minha frente. Os principais goleadores do Brinco. Tem muita história aqui. Tá fácil no YouTube, Luquinha? Deixa eu só mostrar uma foto aqui do Correio Popular. É de maio de 2023, a fachada ali na Princesa do Oeste, do Brinco de Ouro, sendo construído. Dá pra ver aqui? Tá bom assim? O Luquinha falou que tá ótimo. Essa é quando você passa
na Princesa do Oeste, sentido quem vai lá pro Laurão, lá pro McDonald's. Tá aí, ó. Tá aí. Essa é a fachada. Olha lá, essa é a fachada. Aê, bela tomada, hein, Luquinha? Parabéns, hein? Você tá esperto, hein? Eles não avisam nada, sabe? Ah, eu fiquei maior aqui na tela. Eduzão, aonde? Ah, e aqui... Vai lá pra você, hein? Aqui tem mais esquema que jogador de xadrez. O rádio ficou muito moderno, é WhatsApp, é YouTube. Ortiz, meu amigo, meu irmão Ortiz, Brinco de Ouro, 72 anos, a história do brinco da princesa, a história do brinco de presente pra você, do Planeta Guarani. Mas muito obrigado, Marcos Ortiz, amigo, irmão e parceiro. Brinco de Ouro, 72 anos, a história do brinco de presente pra você. Ortiz, esse presente pra você tá na matéria, hein, cara? Não é pra mim. Tô brincando, sensacional. Mais uma data comemorativa. Olha, o site é Planeta Guarani, você bugrino, você acesse, por favor, o Planeta Guarani, tem toda a história do Brinco de Ouro. Aqui, o que tem aqui, Ortiz? Tô vendo aqui Elano. Tem as emissoras de rádio aqui. São a Rádio Web Planeta Guarani. Tem aqui várias transmissões. Tem aqui algumas propagandas. Para baixar, clique aqui. Eu só não vou fazer isso porque o Iduzão, ele é ruim de internet, viu, Ortiz? E aí, mas eu agradeço demais aqui. Mas o Marco Ortiz, que sabe tudo. Roger Williams, sensacional. Não diga... Agora que eu vi, William, meu amigo, muito obrigado. William Cabelo, sensacional, hein? Meu grande amigo William Cabelo, um grande abraço pra você. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, viu? Então tá bom, já que você tá no quartel, é porque quer serviço, hein? A matéria tem um livro em PDF, atenção, no Planeta Guarani. Você, clicando na matéria, tem o livro em PDF da história do Brinco de Ouro da Princesa, tá bom? É isso aí. Sim, senhor. O senhor vai narrar e comparece no quartel, então fale. Participe, abra sua voz. Meu grande amigo Roger Williams, um abraço. Boa tarde, Roger. Um abraço, Eduzaço. Satisfação estar contigo aqui no Concentração da Bandeirantes. Agora 15h48. Já estamos aquecendo aqui os tamborins, ainda... A mesa toda bagunçada aqui, Vladimir Catarino já correndo atrás das informações. São Lourenço da Serra, nesse momento, 28 graus a temperatura. Estádio de Copa do Mundo, Arena Pernambuco. É lá que o Guarani vai enfrentar pela primeira vez na sua história o Retrô, aliás. Números inéditos, né? Confrontos inéditos nessa Série C. Eu tenho a impressão que o Mário Lani deve estar feliz da vida, porque está abrindo abas novas no site jogosdoguarani.com.br, né? O Guarani vai fazer o embate pela primeira vez com o Retrô. Esse é o terceiro dos 5 adversários inéditos do Bugre na Série C, do que ainda vai ter. Já teve o Maringá e o Floresta pela primeira vez. E os novos encontros também vão contar com o Itabaiana e Anápolis. Quer dizer, o Guarani vai ampliar o número dos seus adversários em nível nacional para 5 mais, conhecendo novos adversários neste ano. Estádio Governador Carlos Wilson Campos, conhecido como Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, município da região metropolitana de Recife, palco da Copa das Confederações FIFA de 2013, palco da Copa das Confederações e da Copa do Mundo FIFA 2014. Agora o detalhe, Edu, você quer saber o endereço do estádio? Isso aí fica longe lá do centrão de Recife, Fica. A região metropolitana é igual Americana e Campinas, não é tão longe, mas não é bem na capital Recife. O estádio fica na Avenida Deus é Fiel, número 1. Avenida Deus é Fiel, amém, número 1, no bairro de Penedo. Edu, olha que coisa engraçada. Mas quando você chega lá tão longe, Deus é fiel, e ficou. Ai, Deus é fiel. Deus é fiel para chegar até lá. Ó, a capacidade é de 45.440 espectadores. O recorde de 45.500 e pertence ao governo do estado. Gramado bonito, temperatura boa, duelo inédito. E eu quero saber o seguinte, Guarani vai ganhar ou não vai, Edu? Olha, eu tenho a impressão que tem vários... Eu sou muito místico. Guarani, a última vez que ganhou fora de Campinas, fora do brinco, foi aquele derby de 20 de outubro, 1-0, gol do Matheus Bueno, né, Pepe? Matheus Bueno.
lá no Majestoso. Então, a última vitória fora do Brinco foi o derby. Agora, a última vitória do Guarani fora de Campinas, deixa eu ver, 17 de agosto de 2024. Quem estava narrando era exatamente o senhor. Ouça só, ouça você mesmo, Roger Williams. É de lá pra cá, gol da direita, atenção na veia, ela bora desviada de cabeça, vai sobrando, vai entrando, Caio Dantas, é gol! É gol, 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 do Bugre! Avante, avante, meu Bugre! Caio Dantas de novo! A cada nova jornada, O 9º gol de Caio Dantas! avante, avante, meu Ele não perdoa! Caio Dantas marca! Explode de esperança a pátria bugrina! Na marca de 31 do segundo tempo, o Heitor cobrou um escanteio com veneno. Houve um cabeceio firme. O Léo Santos testou, ela foi na trave. O goleiro tentou se esticar todo. E aí caiu pra Caio Dantas. Ele virou uma espécie de bicicleta, meio que desengonçado. Mas quando a fase é boa, quando o cara é fatal, é letal, ele virou uma meia puxeta, meia bike. Ela foi morrendo mansamente pro fundo do gol de Gabriel Gasparotto. O Guarani fatal, letal, o Bugre é o tal e tá de volta. O Guarani tá de volta. 4-0 para o Bugre em Chapecó. O que vale é o detalhe, conta aí, Catarino. O oportunismo do Caio Dantas, você disse muito bem. Então, há 9 meses, Vladimir Catarino, meu amigo, meu irmão, participando também, entrando pra roda aqui. Me ajuda aqui, ô Vladimir. Um abraço, boa tarde, Vladimir. Tudo bem, Catarino? Fala, Edu, tudo bem? Boa tarde pra você, uma ótima tarde pra galera ligada aí no Concentração, Eduzão. Então é o seguinte, você ouviu aí, o gol foi do Caio Dantas, 4-0 Guarani em Chapecó, última vitória fora de casa, fora de Campinas. O Caio Dantas que tá no Atlético Goianiense. Lá ele fez 16 jogos e marcou 6 gols. Bom atacante, um atacante bastante razoável. Vamos lá, eu vou falar a escalação desse jogo aqui, há 9 meses, última vitória fora. Você vai falar pra mim se já tá no Guarani ou não, tá? Se tá no Guarani ou ainda não. Goleiro Vladimir. Já era. Pacheco. Já foi. Tá na ponte, né? Léo Santos. Já era. Não, como é que... Ah, é Alan Santos, Alan zagueiro, Santos né? é que tá agora, é isso. Alan, tô confundindo. Léo Santos, então. Douglas Bacelar. Já foi também. Jefferson. Quem que é esse Jefferson? Jefferson, hein? Jefferson. O lateral? Deixa eu ver aqui, deixa eu clicar aqui no Marionani. Jefferson, ele é lateral. Veio do Juventude. Ah, já foi embora. Já foi. Já Ficou foi. pouco tempo. Gabriel Bispo. Já foi também. Matheus Bueno. Também já foi. Tá no Japão, fez o gol do derby, né? Anderson Leite. Tá ainda. Marlon Douglas. Já foi, ainda Já bem. foi. Lucas Araújo, já foi também, Já né? foi também. Esse João Vitor não é esse que o Guarani tem aqui. Esse foi pro Japão, Catarino. Já foi pro Japão, exatamente. Esse João Vitor foi pro Japão, aquele que tinha vindo da Portuguesa. Você tá indo muito bem. O João Vitor tem ainda uma parte do Guarani, né? Ele foi pro Japão, mas Tem. ainda tem uma parte que é do Guarani. Marlon Maranhão, pô, não lembro dele, já foi, né? Já foi embora. O Caio Dantas, temos aqui, ele fez o gol, fez 2 gols nesse jogo, Caio Dantas. O Marlon Maranhão fez um gol nesse jogo, não fez? Deixa eu ver aqui. Os gols foi do João Vitor, Marlon Douglas e os 2 de Caio Dantas. O Marlon Douglas quem fez o gol, isso. É que a gente confunde. Dá pra confundir. Caio Dantas, depois o Lucas Paraíso, aquele que veio da Portuguesa também. Também veio da Portuguesa, isso. Nossa, mas ficou muito pouco. E Ayrton foi embora. O Ayrton, me lembro dele, rapaz. O Ayrton do Atlético Goianiense, né? Ele veio do Atlético Goianiense. Na negociação com o Derek, ele acabou vindo aí por empréstimo, se machucou e foi devolvido ao Atlético Goianiense. Bem lembrado. E Heitor entrou no lugar do Ayrton, Heitor é lateral, foi embora também. Também foi embora. Nossa, então daqui que ganhou... Anderson Leite. Você tá brincando? Só o Anderson Leite dos que você falaram, dos Só que você Anderson falou. Leite.
inacreditável, cara, inacreditável. Vamos ver. É por isso que o Roger Willis perguntou pra mim, e eu acho que hoje o Retrô parece que tá meio desfalcado, não tá não, Vladimir? Também. O Retrô, aliás, que é um time que é emergente aí no futebol brasileiro, né, Edu? Tá surgindo agora, é uma das novidades aí, vem forte para uma sequência. Inclusive, fala-se muito da contratação do Wagner Love, né? Wagner Love é um jogador que deve fechar com o Retrô nessa janela de transferências, mas um time que ainda tem patinado nesse momento do Campeonato Brasileiro. É um jogo de duas equipes que estão muito próximas na tabela de classificação, né? Então quem vencer hoje, no caso o Guarani, ultrapassa o Retrô, e se o Retrô vencer, ele vai dar uma abertura com relação ao Guarani. O zagueiro Ryan Ribeiro está fora, titular em 25 das últimas 26 partidas, está suspenso pelo cartão amarelo, é um dos nomes aí que estão fora do time do Retrô para a partida de daqui a pouco. Olha, eu falei aqui da matéria do Planeta Guarani, que tem uma matéria sobre o Brinco da Princesa, hoje completando 72 anos, e lá você pode baixar, terá em PDF, um livro sobre a história do Brinco, os autores do Fernando Pereira e Celso Franco, né, os historiadores, o Ortiz aqui me auxiliando, e isso é muito importante, muito obrigado aí, parabéns ao Fernando Pereira, já um amigo de longa data, nos ajudou muito aqui. Em 2011, quando o Guarani completou o centenário, a Bandeirantes fez um livro, os 100 anos do Guarani, e entre todos os colaboradores lá estava o Fernando Pereira. E o Celso Franco também colaborou juntamente com o Mariolani, José Ricardo Mariolani. O Celso Franco, última notícia, que ele morava em Bragança. E eu tenho uma matéria, eu tenho um correio popular aqui, que para pegar agora tá difícil, mas eu tenho certeza que tá aqui na papelada. É uma matéria publicada pelo Correio Popular, e sobre o Celso Franco, ele escreveu os principais goleadores do Guarani. Porque ainda não é definitivo. É um estudo de muitos anos, mas ainda havia alguns jogos que eles estavam com muita dificuldade de achar as escalações e os gols também. É muito amistoso que tinha naquela época, década de 40, estavam estudando década de 40, 30, 40 e 50. E, tem que ir para São Paulo, tem que ir lá na Gazeta, tem que estudar, tem que ver. Realmente é um estudo de formiguinha. Olha, durante a semana, Catarina, eu tomei liberdade, viu, Vladimir, de pegar aqui um trecho aqui. O Farney Coelho, ele é executivo de futebol, né? Isso, executivo de futebol. E essa semana ele concedeu uma entrevista, só um trechinho aqui. Ele fala carregadão, meio gauchão, né? Deve ser gaúcho. Ele veio da do Sul, não veio, Catarino? Isso, ele estava no Ipiranga, né? Ele trabalhava lá no Rio Grande do Sul antes de vir aqui para o Guarani. E ele fala, ele começa explicando aí, vamos ver uma falinha aqui do Farney Coelho, falando sobre contratação, sobre o que ele estava conversando com o Elano, a dificuldade e tal. Com a palavra, senhor Farney Coelho. Acho que o Elano foi muito feliz e também acho que é o momento da gente colocar a cara. Se a gente assumiu o projeto, se a gente assumiu o clube, a gente assumiu também a questão dos resultados. Então a responsabilidade, desde quando nós chegamos, também é minha do Elano. Tá? Então é importante colocar isso. Tudo que a gente faz, isso a gente tem conversado muito internamente, depende do resultado para ter sucesso ou não. Tá? Então todos os processos que a gente está criando, e a gente está muito feliz porque a gente vê um ambiente muito mais propício para ter resultados, as coisas muito mais transparentes, muito mais claras aqui dentro, os departamentos se comunicando muito melhor. Tudo isso que a gente está fazendo vai ser sucesso ou não se a gente tiver resultado em campo. Então acho que o Elano foi muito feliz, a gente assume essa responsabilidade. Também preciso agradecer a confiança dos torcedores, principalmente da torcida organizada, as mensagens que eles têm colocado de incentivo para a gente, principalmente para o Elano, nos motiva cada vez mais. A gente tem trabalhado de manhã, de tarde e de noite, não só na busca de reforços, porque às vezes parece que o executivo só está aqui para contratar, não, mas para deixar um ambiente mais leve, para deixar um ambiente mais propício para resultado, para tentar mudar também uma questão cultural. Me assusta quando o Guarani não se coloca numa posição de protagonista, com o tamanho que tem. Então a gente tem trabalhado muito isso. A gente não pode normalizar a derrota, né, principalmente em Série C. A gente tem que sofrer mesmo, né? Acho que ninguém dormiu com esse empate contra o Figueirense. Acho que ninguém dormiu aqui. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a gente estava conversando ainda com funcionários, com o CA, então, na madrugada com o presidente. Então a gente, acho que todo mundo estava muito
muito indignado, né, por não ter conseguido um resultado melhor dentro do jogo. E eu acho isso importante. Acho que isso faz com que a gente busque o resultado mais rápido possível para sair dessa situação. Se nós tivéssemos ganho um jogo, né, se uma das bolas tivesse entrado, a gente hoje estava 3 pontos da zona de classificação, estaria com outro cenário, outra confiança para trabalhar, apresentando jogadores com, daqui a pouco, um ambiente muito mais alegre, muito mais leve e com muito mais força junto ao nosso torcedor, aos patrocinadores, né, e a todo mundo que envolve o Guarani. Mas, fechando parênteses, depois a gente até abre para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, depois no final a gente abre. Mas hoje é dia de apresentar 2 atletas. Eu acho, assim como o Elano falou, eu quero agradecer bastante a confiança. Não está sendo fácil as contratações. O pessoal olha para a tabela, olha para o Guarani e fica com medo de vir. E esses 2 atletas compraram, né, a briga. O Vitinho já trabalhou comigo, um atleta que eu tenho total confiança. Não é um atleta de Série C, é um atleta que está sempre jogando Série A e Série B. Teve uma lesão que atrasou um pouquinho a carreira, mas está 100%. Preciso até agradecer ao nosso departamento médico também, que foi fundamental nessa contratação. Nosso departamento médico, antes do Vitinho vir a Campinas, já tinha feito todos os exames, já tinha olhado todos a questão física, clínica dele, e já tinha validado a contratação. Então preciso agradecer ao nosso departamento médico, nossos médicos, nossos preparadores físicos, nossos fisioterapeutas, que validaram, né, junto com o CRB, essa contratação do Vitinho. E depois o Diogo Silva, que é um cara que está no... Acho que eu já te liguei quantas vezes? Umas 5, 6 vezes, Diogo. Toda a temporada eu começo ligando para o Diogo Silva, porque realmente foi um dos zagueiros, um dos principais zagueiros do Campeonato Gaúcho, quando a gente acompanhou lá na Ipiranga. Eu ainda não trabalhava com ele, não cheguei a trabalhar com o Diogo, mas é um atleta que está no meu banco de dados de monitoramento há muito tempo, que eu estou tentando trabalhar há muito tempo junto. Uma liderança positiva, um zagueiro técnico, um zagueiro de enfrentamento, um líder, né? Então a gente está precisando também de lideranças dentro do clube. Logo quando eu cheguei aqui foi um dos primeiros nomes que a gente já tentou fechar. É difícil porque ele tem um mercado asiático muito grande, muito amplo, né, que paga muito bem. E que bom que comprou o projeto. Agradecer também ao teu empresário, Cassiano, também, que é um grande amigo que conseguiu te trazer para cá. Então muito feliz com as 2 contratações. Acho que o Vitinho é um jogador polivalente, tem treinado até na segunda linha, acho que vai nos ajudar como extrema, como lateral quando precisar, mas tem uma facilidade muito grande de chegar na linha de fundo, de fazer o enfrentamento do último terço. E o Diogo Silva, um zagueiro de imposição, né, com várias Série B no currículo também, jogando na China. Então, muito feliz. Acho que os 2 vão acrescentar bastante no nosso elenco, que está precisando ainda de mais reforço. Muito bem, esse é o Farney Coelho, surpreendente do Guarani, essa semana se pronunciando, dificuldade e tal. Bom, aqui, só ouviu o Elano? Já a escalação do Guarani. Elano também falou essa semana, aliás, o Elano fez 26 anos que o Elano fez o único jogo dele no profissional do Guarani. Foi contra a Portuguesa Santista, 23 de maio de 99 no Brinco, 0-0. E tá aqui, Gleger Zorzin. Era o goleiro do Guarani esse dia aqui. Gleger, Marinho, Marcelo Souza e do Dracena, Luciano Baiano, Renatinho, Jossi Walter, Elano, depois Rafael e Gonçalves, depois Joãozinho, César, depois Giro César e Rodrigo Jaú. Estevão Soares era o treineiro, hein? Elano depois foi pra base da Inter, depois pro Santos, a carreira todo mundo conhece, brilhou demais o Santos. Disputou a Copa do Mundo, brilhou na Turquia. Elano, falando da dificuldade de contratação do atleta também. Pois não, Elano? Nós estamos aí dia e noite em busca de melhoria em todos os aspectos, principalmente nos processos e contratações também, para a gente fortalecer um grupo jovem que nós temos, para que a gente consiga os nossos objetivos, principalmente as vitórias, o mais rápido possível. Mas nós não podemos esquecer também que nós estamos tocando o pneu do carro em movimento. Mas também a gente não vem aqui para dar desculpa para ninguém. A gente sabe da realidade, nós viemos aqui, tanto eu quanto o Farney, sabendo do compromisso. E eu quero dizer ao torcedor do Guarani que ele continua acreditando no trabalho, continua nos incentivando, tanto com a gente como estão. As mensagens que a gente tem recebido, principalmente dos torcedores, é de muito positivo, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que o Guarani vem sofrendo há algum tempo. Eu quero também destacar e agradecer esses atletas que estão assumindo esse compromisso com a gente nesse momento do Guarani, porque nós temos falado com muitos atletas e muitos também não querem vir. A realidade é essa. Nós também não estamos aqui para dar desculpas, mas nós sabemos que nós vamos tirar o Guarani dessa situação e o Guarani vai voltar a ser sempre como nós esperamos, como eu sempre quero que seja. Essa é a nossa busca, porque o futebol tudo muda muito rápido. Basta a gente organizar, é isso que nós estamos fazendo,
mesmo nessa situação, nós já estamos programando, nós queremos já programar o próximo ano. O Fagner é um cara que tem criado todos os processos para que fique para o clube, que o clube cresça, que isso tenha, que isso seja seguido, porque nós jogamos no maior clube do interior. Esse é um clube campeão brasileiro, que precisa ser melhor reestruturado também de estrutura física. É um sonho, uma busca que eu tenho. O Guarani precisa ter um centro de treinamento. Essa é a minha luta, essa é a minha busca, enquanto eu estiver aqui. Então, a minha mensagem para você, torcedor do Guarani, é essa. Nós sabemos das nossas dificuldades, sabemos que nós temos que sair dessa situação o mais rápido possível, mas nós estamos trabalhando pra caramba aqui todos os dias para que a gente consiga ajudar esses meninos jovens que nós temos aqui dentro do elenco, e juntamente com essas experiências que nós estamos trazendo, que eu tenho certeza que são caras que estão comprometidos, que a gente consiga o mais rápido possível a gente buscar as nossas vitórias. Então, quando nós chegamos eram 3 vitórias, e hoje em 4 jogos já são 3 jogos somando. Então também a gente não pode descartar tudo que está sendo feito. Então a melhoria, a busca, todo dia às 8 da manhã eu e o Faro nós estamos aqui. E a gente tem colocado isso em todos os departamentos também, porque isso aqui é uma empresa gigantesca. Isso aqui tem que ter comprometimento todo dia, independente do resultado, porque como está, não pode continuar. Essa é a nossa busca e esse é o nosso carinho e respeito por esse clube e por todos que estão aqui dentro nos ajudando. Essa é a minha mensagem. Eu acho que é importante nós seguirmos juntos para que a gente consiga os nossos objetivos e, consequentemente, esses caras, esses atletas que estão com a gente, eles consigam ter um pouco de tranquilidade para trabalhar. Muito bem, Elano, tá, o coordenador técnico, falando de você vê dificuldade do jogador que não quer vir para o Guarani. Catarino Bugre escalado. Escalado, Edu, e mais uma vez com novidades, né? Cada escalação do Guarani é igual Kinder Ovo, tem uma surpresa e dessa vez time diferente também escalado. Pronto, tá na pedra, Edu. Atenção, maestro. O maestro nosso aqui é o Capucci, Daniel Capucci. Vamos lá, atenção, Bugre escalado. Eu levo sempre comigo. Guarani escalado pelo técnico Marcelo Fernandes, 3 jogos sem vitória no campeonato, em 2 empates seguidos pelo placar de 0-0. Andrei é o goleiro com a 1, hoje o lateral direito improvisado vai ser o Matheus Sarará 2, Rafael tem a 3, Alan Santos volta ao time, assume novamente a tarja de capitão com a 4, Emerson meia dúzia na esquerda. Meio campo tem a volta do Natan, né? Ficou 2 jogos suspensos, tem a 5, Giovani 8, Caio Melo 10, e o Isaac 9, né? O Isaac tá com 9, mas deve jogar no meio. E à frente, Luiz Miguel 7 e Rafael Bilu 11. Então é o Guarani de Andrei, Matheus Sarará, Rafael, Alan Santos, Emerson, Natan, Giovani, Caio Melo, Luiz Miguel, Isaac e Rafael Bilu. No banco vão estar o Emerson Júnior, goleiro 12, Lucas Justin, lateral direito 20, Léo Coutro, zagueiro 13, Lucas Rafael 14, é zagueiro, Vinícius Cauê com a camisa 16, ele é volante, aliás, ele é lateral, né? O volante é o Vinícius Iuge com a 15, Marcelinho 17, o Michael com a 18 e o Raí Nascimento 19. É o Guarani, que não tem Denis Júnior, está vetado pelo departamento médico, não tem também no banco de reservas o goleiro Fred Conte, outro que está vetado pelo departamento médico, além das ausências já conhecidas do João Vitor e do Anderson Leite. E são aí os problemas do técnico Marcelo Fernandes nessa escalação do time titular, Edu. Como é que é o nome do técnico do Retrô? Do Retrô, ele é o interino, né? É o Iris José. Ah, interino? É interino. Só nada pra mim, é W? É W, W-E-R-E-S. Foi muito rápido, cara. W I-R-E-S. Como é que é? O Iris? O Iris, né? É o Iris. Eu pesquisei aqui, não deve ser o Aires, né? Não vai ser o Aires, é o Iris mesmo, o Iris José. O Iris. Então vamos lá, a equipe do Iris José, o Retrô escalado. Meu time nasceu do amor, da família pelo futebol, de pai pra filho surgiu uma alegria, uma nova emoção. Retrô
Fabian Volpe, legal, gostei do hino do Retrô. Fabian Volpe é o goleiro com a 12, é primo, né, do Thiago Volpe, lá goleiro do Grêmio. 2 para Gedeilson, 3 Claudinho, meia dúzia Salomão, 8 Hadley. Vou dar aqui pela numeração, né, pela ordem numérica, depois a gente vai destrinchar. Fabian Volpe 12, Gedeilson 2, Claudinho 3, Salomão meia dúzia, Hadley 8, Mascote 9, Fialho 11, Gledson 20, Marquinhos 21, Ibali 26 e Mendonça 29. Esse é o time do Retrô aí em ordem numérica. No banco, o técnico Iris José vai ter o Paulo Janesini com a 1, Rômulo é o 5, Fabinho tem a 7, Bruno Pérez é o 13, o Gogó 14, o Alce é o 15, Diego 17, Richard 18, Raine 19, Eduardo 25, Jonas 29 e o Grafite com a 28, Edu. Você lembra de Ibali? Ibali, jogou na Inter, né? De Limeira. Jogou na Inter no Campeonato Paulista, exatamente. Nossa, foi um jogo que ele foi expulso, mas bate pra caramba. Ibali, ele é do Senegal. Do Senegal, Ibali, ele fez 7 jogos pela Inter de Limeira. E vai ser a 9ª partida no Retrô de Ibali. Muito bem, Fênix, né? O símbolo é o Fênix. É a Fênix. Fênix tá escalada aí, time que foi campeão no ano passado da Série D e agora tá aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu vi escalada, então é a Fênix escalada. Muito bem. É a Fênix escalada ou o Retrô escalado, né? Você tá indo muito bem. Obrigado, Edu. As duas versões, mesmo. Hein? Obrigado. Sensacional. Olha o apito! O árbitro é do Maranhão, é o Paulo José Souza Mourão. Ele vai ter como assistente 1 o Elson Araújo da Silva e o bandeira 2 é o Rafael Costa Pinheiro, seu xará, né? Aliás, seu parente aí, o Rafael Costa Pinheiro, ambos também são do Maranhão. Terceiro grau, primo, terceiro grau. Eu imaginei mesmo. É sensacional, faz tempo que eu não vejo, viu? Oh, meu Deus do céu. Também tá no Maranhão, tá longe, né? Tá longe. Ô, Tigrão, um grande abraço, Tigrão. Vamos lá, seja bem-vindo. Tigrão, tem que escrever aqui, colocar no papel a escalação. Como é que eu coloco aqui o meio de campo? É Natan, Giovani, Isaac e Caio Melo, e o ataque Luiz Miguel e Rafael Bilu. É isso, Tigrão, um abraço, boa tarde. Opa. Um abraço, Edu. Tá tudo bem com você, Edu? Tá tudo bem, graças a Deus. E você, Tigrão? Já deu um bico nos fundilhos aí da gripe? Ah, sim. Estão nos remédios finais, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. A voz tá parecendo um rouxinol. Tá excelente, graças a Deus. Edu, os caras têm vocação pra Albert Einstein. Ou pra Santos Dumont, Benjamin Franklin. Opa! Eles gostam de inventar, hein, ó. Eu tô com Hoje vai ser centroavante. Aqui. Quem? Ah, mas tudo bem, tal. É que o Deni Júnior sentiu, tá bom. Tá vetado. Então não tem centroavante? Então tá. E o que o Samuel tá fazendo no elenco? Hoje nem no banco, Emerson Júnior, Lucas Rafael, Marcelinho, Lucas Justen, Cauê, Michael, Léo Coutro, Vinícius Iuge, Raí Nascimento. Nem no banco, Samuel. Que é aquele cara que o ex-executivo de futebol disse que era o titular, que ele estava prontinho para substituir o João Marcelo, né? Que ainda é o artilheiro da equipe em 2025, que foi lá para o Atlético Mineiro. E o Guarani deveria não ter feito isso. Faltou competência para chamar o menino. Tô com uma balinha de garganta aqui na boca, viu, Edu? Não é nada grave, não. Faz bem, fez muito bem. É uma pastilhinha aqui, de vez em quando ela... Mas dá pra falar ela dá uma andada, mas já tá acabando. Assim, vai. Dá então falar. É o seguinte, por que não chamaram o menino antes da Taça São Paulo? Mas eu não vou mais falar sobre isso. Só que quando questionado a respeito, o Pastana, o que ele disse? Não, quinto reserva, e tá aí o Samuel, não jogou ainda porque se machucou, mas tá pronto, mais experiente. Cadê o Samuel? Ô, Catarino, tá machucado também o Samuel ou eu tô enganado? Não, Tigrão, pelo menos a informação oficial do Guarani não é de contusão, não. A última atualização de contundidos traz aí o Deni Júnior e o Fred Conte, mas sem o nome do Samuel.
Então me ajuda aí pra ver se eu não fico xarope aqui. Então por que ele não tá nem no banco, já que o titular, que não marca gol nem por reza brava, que é o Denis Júnior, nem de pênalti ele marca? Por que o Samuel então não começou jogando e o Guarani vai jogar sem centroavante? E respondendo aí, Edu, objetivamente a sua pergunta, o falso 9, tá com a 9 autêntica, verdadeira, mas vai ser um falso 9, vai ser o Isaac, tá? Aí ele vai meter o Luiz Felipe numa beirada, esquerda, Luiz vai Miguel, meter né? o Rafael Bilu na direita. É Luiz Miguel, às vezes né, eles Tigrão? invertem, até aí nenhum problema. Caio Melo vai tentar ser o arco, né? Vai tentar fazer a bola chegar lá na frente com alguma qualidade. Aí tem o Giovani, que é segundo volante, o Natão o primeiro, e o restante tá fácil aqui. E aí entra em campo de novo o Alberto Santos Dumont, que inventou o avião. Aí o atual treinador do Guarani, o Marcelo Fernandes, inventa o Sarará de lateral direito. E aí? E se ele fizer 3 gols e 3 assistências? Voto nele como craque do jogo, nenhum problema. Mas tem 2 laterais aí, né? Deixa eu ver no banco aqui. Pá, Cauê, tum, pá. Justen tá no banco. Grande! JP Galvão, nem no banco. Você pode me explicar, Catarino? Opção do treinador também, né? Falávamos isso aqui, inclusive, né? O time tem 2 e agora 3, né? Chegou mais um lateral direito e vai improvisado um volante ali na posição. O que chegou é o Cicinho, mas Não ele pode poderá jogar ainda, a partir isso. de amanhã. Isso, quando a É janela dia se abre. 1º. Como hoje ainda é 31 de maio, ele não pode estar aí nem no banco. É a questão da tal da janela aí, da veneziana. Veneziana de contratações. Deve ser titular. Tá feliz da vida o Marcelo Fernandes com seus 2 laterais, né? JP Galvão e o Lucas Justen, que veio lá do Justen, que veio lá do Fluminense. Então é isso aí, Edu. Cada dia uma surpresa, que Deus nos ilumine a todos. Já tô com o cartão de débito aqui na mão para pagar o vinho pro CH. Porque nós apostamos, né? Ele disse que o Guarani perde, eu disse que o Guarani ganha e o empate não é de ninguém. Aí o Batista, muito oportunista, parece o Nilson, que jogou na Ponte, aquele centroavante, Lembro, ficava só empurrando pra dentro. Veio do 15 Jaú. Né? Veio do 15, bom jogador, foi pro Corinthians, depois Flamengo, Internacional de Porto Alegre, mas o Nilson ficava ali, né? A bola passava, ele metia pra dentro. Batista é assim. Mas e se empatar aí, pode ser eu o ganhador? Não, você não apostou, vai cifo, pô. Quer o quê? Sair no lucro? Não, então se der Guarani, CH vai me pagar uma garrafa de vinho. Se der, e se der Retrô, eu vou pagar uma garrafa de vinho pro CH. Ô Tigrão, e qual dos 2 vai abrir essa garrafa de vinho pra dividir com os amigos, pra eu saber pra quem eu vou torcer? Esquece. Se eu ganhar, eu vou abrir pra equipe. Então vou torcer pra você. Agora o CH, que como é um baita de um muquirana, ele vai tentar vender o vinho. Vai tentar botar algum no bolso. Nem vai tomar. Não é porque ele vende vinho, ele vai falar, mais um aqui, né? Vamos aumentar a féria. Faturamento. Tô brincando. A gente deve tomar todo mundo junto. O meu, então você pode torcer pro Guarani, que você tá contemplado aí, tá bom? Mas depois que acabar o programa, depois que acabar o jogo, né? Depois que tiver todo mundo já devidamente com a obrigação cumprida, senão não dá certo. Então, Edu, não gostei, não entendo, não vi os treinamentos e estou aqui a partir de agora ajoelhado no milho para ver se eu não perco esse numerário aí, essa aposta pro CH, que além da parte financeira, que tá brava, ainda terei que aguentar um baita de um sarro, né? Então eu tô aqui colocando terra na rama da mandioca para ver se ela engrossa. O que eu tô tentando fazer? Não deixar com que a torcida do Guarani se disperse, com que ela largue do time. É isso que eu tô tentando. Não, vai ganhar, vai virar a chave, vai isso, vai aquilo. Eu não tenho convicção
técnica para falar isso, porque o time é muito ruim. Mas eu também acho que não tem nenhum avião de time na Série C. Inclusive o Retrô, você falou aí já de classificação, ele tem 2 pontos a mais que o Guarani. O Guarani tem 5, o Retrô tem 7. Se o Guarani, então você vê que não tem grande superioridade. E lá na Arena Pernambuco é campo neutro. Você vai ver o tamanho do público lá, né? Então são as aberrações que a gente vê numa Série C, onde nós amarramos a nossa mula, né? E o Edu não tomou frango, o Catarino não foi expulso, não bateu no juiz, o Roger Williams não chutou o bandeirinha, o Tigrão não deu solada em ninguém, mas a gente tá pagando o pato junto aqui, né? Nesse inferno de Série C. Não tem problema. Graças a Deus que continuamos empregados. Mas a gente acaba levando bala perdida pela incompetência de curiosos dentro do futebol. Então eu estou tentando, aqui a minha moda, não com convicção técnica, mas mais com o psicológico, não deixar a torcida do Guarani dispersar. Pelo menos contribuir humildemente para isso. Humildemente. Para que a torcida continue abraçando o seu time. E é por isso que a minha aposta hoje é em vitória. Só que os caras não estão ajudando em nada. E, inclusive o treinador, com essa escalação aqui absolutamente cheia de invenções, ele também não está querendo que eu ganhe, está querendo que eu pague a aposta para o CH. Mas como eu sou um cara de fé e acredito muito na tradição, na glória da história do Guarani, estou achando aqui que poderemos ter surpresa. Só que, agora já no papel, na pedra, eu não gostei da escalação e espero que o Guarani nos surpreenda a todos e eu vou torcer muito por isso. Edu, a sua voz tá igualzinho o canto de um curió do Rivelino. Ah, mas você é muito gentil. Grande Tigrão pela ponta esquerda. Olha, diz aqui, olha... se for para jogar com Samuel de centroavante, é melhor um falso 9. Em boa transmissão, o Tigrão vai ganhar aposta, diz aqui o Rafael, final 35,96. Olha, eu tenho que dar uma faturada. Oi, Edu. Pois não, sim, Catarino. Só pois pra não. dizer que tá pintando o campeão da Champions, né? Rapaz, eu até esquecido o jogo, viu? 2-0 já. 2 para quem? Paris Saint-Germain, 2-0. Ah, é? Com 21 minutos do primeiro tempo. 2-0 já? Ei, Inter de Milão, que é isso? 2-0, obrigado, muito bem, tá aqui 2, tá certo, parabéns. Sensacional vocês, hein? Me ajudam demais aqui, sensacional. Olha, faturando, depois eu tenho uma surpresa aqui, uma brincadeirinha aqui. Hoje é aniversário do Brinco de Ouro, 72 anos, né? O que foi que aconteceu no Brinco de Ouro de tantas glórias e tradições e acontecimentos há 59 anos atrás. Ó, tem um áudio aqui, hein? No Brinco de Ouro há 59 anos atrás, eu volto já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Concentração. Olha, o Brinco teve a final do Brasileiro 7-8, 1-0, gol do Careca no Palmeiras, Guarani campeão brasileiro. Teve a final do Brasileiro de 86, aquele Guarani de São Paulo. Teve a final do Paulista, 88, gol do Viola, Corinthians campeão. Teve a seleção brasileira 90, a Bulgária. Teve um combinado em 66, combinado campineiro com a seleção brasileira. No único dia que Garrincha jogou em Campinas foi no Brinco de Ouro, 1966. Teve a final da Taça de Prata, Guarani Anapolina. Teve tanto acontecimento e tal. E em 1966, há 59 anos, ali perto, tinha as sociais, como tem hoje, mais ou menos igual, colocaram um palanque e uma baita caixa de som, o Lions Clube de Campinas, que é um clube de serviço, assim como a maçonaria e tal, para arrecadar um dinheiro para uma creche. 1966 surgia a Jovem Guarda. E aí, quem é que estava no Brinco de Ouro? Aquela música sensacional. Eu quero que vá tudo pro inferno. Vamos ouvir um áudio aqui? O Lucas Pessoa separou pra gente aqui. O rei Roberto Carlos, novinho, ele começa cantando aí, não suporto mais. Deixa eu ver, o Tigrão que sabe a letra, viu? Vamos ouvir aqui o Bebeto, 1966. Olha lá. Opa, manda ver, manda ver. Em frente às vitalícias. Era um palanque. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. E que tudo mais e que tudo mais vá pro inferno. O locutor vai entrar, quer ver? Eu não sei, não consegui descobrir quem é o locutor. Ele vai registrar, quer ver? É a Rádio Brasil de Campinas, juntamente com emissoras associadas. A PRC9 estava nessa. Roberto Carlos. Olha lá. Já com a faixa que ele recebeu dos filhos dos Leões, do Lions Clube Campinas Norte. Ao Roberto Carlos, homenagem do Lions Clube Campinas Norte. Rádio Brasil de Campinas formando a rede de emissoras campineira, diretamente do estádio do Guarani Futebol Clube. Nesse show sensacional, com a presença do ídolo absoluto da juventude brasileira, Roberto Carlos. Olha lá, e ele começa o Calhambeque. Tigrão também gosta do Calhambeque. O Bibi ele sabe. O Bibi ele sabe. Eu vou pular aqui, Tigrão. Eu vou pro final aqui. Vamos lá, Lucas Pessoal. Agora vamos pro final. O Roberto Carlos se despedindo do seu show 1966, há 59 anos no Brinco de Ouro. Ele cantando... O que tava cantando mesmo? Eu acho que era o Calhambeque. Não, ele cantou, ele vai se despedir. Ele terminou o Calhambeque e se despede. Olha lá. E tchau! Vamos lá. Um grande abraço a todos, a nossa próxima. Vamos ver, o Tigrão tem que acertar o pai. Pai! Mas tem mil garotos querendo passear comigo, né? Pai! Mas é tudo por causa do Calhambeque, mora. Vai! 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 Aí chutaram a canela dele. O locutor vai registrar, quer ver, Tirão? Vamos ver se eu consigo. Roberto Carlos, Roberto Carlos, o ídolo absoluto da juventude brasileira, se despedindo-se da Brotolândia presente aqui era o Piva, no hein? estádio no Guarani Futebol Clube.
Rádio Brasil de Campinas. Neste momento, atenção, eu quero dirigir os cumprimentos a toda essa fabulosa equipe da Rádio Brasil de Campinas, que neste grande espetáculo da Jovem Guarda, aqui no estádio do Guarani Futebol Clube, Brinco de Ouro da Princesa. Um abração a todos esses rapazes fabulosos que juntamente conosco trabalharam, transmitindo para Campinas e para todo o Brasil este sensacional espetáculo da Jovem Guarda. Com vocês, o desfile que agora se proceder-se-á entre Gilberto Amorim, Luciano do Vale, José Lamana e Cláudio Martelete Grilo. Com vocês, o Cláudio Martelete Grilo. Olha que beleza, Luciano do Vale estava lá, hein? Que maravilha, que preciosidade. Uma homenagem ao Brinco de Ouro, 72 anos, Roberto Carlos, 1966. José Lamana, todos falecidos, Gilberto Amorim, um timaço aí. José Sidney. Naquela se o Wagner Ferreira estiver ouvindo... 80 anos ele fez, né? Ele é sensacional. Ele trabalhou com essa galera aí. Trabalhou. Eu acho que ou é o Bolão, Zé Sidney, ou é o Luiz Antônio Piva. Não, o Piva, você vê que já é um senhor, já é uma fala um pouco, né? Eu tenho a impressão que o Piva não, 66. Não, ele já estava no rádio. Tá boa, hein? Já estava no rádio, mas claro, o Piva acho que o mais longevo de Campinas, no rádio de Campinas. A grande parada do Piva. Sensacional. Mais de 50 anos no ar. Pelo amor de Deus, não é fácil, não. Mas a voz do locutor aí que estava sendo o mestre de cerimônia, tá boa, Edu. Tá boa? Não, sim. Não é senhor, ótima. Não. E foi transmitido. Sim, senhor, mas voz forte, potente. E naquela época era a Rádio Brasil. Do Zé Sidney, hein? Naquela época era a Rádio Brasil, PRC9 e a Rádio Cultura, né? Porque a Central começou em 81. E FM aqui em Campinas começou na década de 70, 75, 76. Teve a Rádio Andorinha, você tanto gostava. Depois a Rádio Cidade FM. Isso aí é 75, 76, por aí. A primeira vez que eu ouvi a Rádio Andorinha no meu Fusca, som estéreo. Lá no Castelo. A rádio era no Castelo, mas eu tava no malhômetro. Pô, esse é sensacional, hein, Tigrão? Portão 7, o famoso Portão 7. Parecia coisa de outro planeta. O som estéreo, o som de FM no meu Blaupunkt da Bosch. No painel do Fusca azul, Pedro Azulão. Se ele falasse... ainda bem que não, né? Se meu Fusca falasse... Roger Williams, dá um destaque final pra mim aí, você que vai narrar já, Guarani, Retrô Guarani, Arena Pernambuco, Roger Williams. Não pode passar de hoje esse negócio do Guarani não fazer gol fora de casa na Série C, ainda não ganhou e sequer fez um golzinho longe do estádio Brinco de Ouro da Princesa, o aniversariante Brinco de Ouro da Princesa, e quem sabe a homenagem à Taba, quem sabe a homenagem a esse colossal estádio aqui em Campinas, estádio emblemático do Brasil e do mundo. O Bugrão não vá pra rede hoje e não traga com pardalzice tudo do Marcelo Fernandes, 3 pontos lá do Nordeste, hein, Edu? Sensacional, tô recebendo aqui a informação do professor Neto, José Moraes dos Santos Neto, historiador da Ponte Preta. Ele já criou agora o seu canal no Instagram, Professor Neto Atualidades. Prof. Neto Atualidades. Sensacional. Um grande abraço ao querido José Moraes dos Santos Neto, professor Neto. Oi, Catarino, Bugre escalado já pegando o Retrô. Escalado com a volta aí do Alan Santos, também a volta do Natan, Guarani em campo com o Andrei, Matheus Sarará, Rafael, Alan Santos, Emerson, Natan, Giovani, Caio Melo, Luiz Miguel, Isaac e Rafael Bilu. São os 11 titulares do Guarani que deu uma novidade no banco, Marcelinho, atacante, garoto da base, relacionado pela primeira vez. Edu? Meus amigos, fechado aqui o Concentração Bandeirantes, a sequência vem a abertura e a narração de Roger Williams com o Retrô Guarani, lembrando que a TV Bandeirantes transmite, hein? O Batista agora 16h34, daqui 10 minutinhos começa na TV também a transmissão desse jogo e nós estamos firmes aqui, é gol do Curitiba, hein? Na Série B, Curitiba 1, Avaí 0 e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! Ele não perdoa, ele marca! Abertos os microfones da Bandeirantes para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife. Importante região do Recife, de Pernambuco e, consequentemente, do Nordeste brasileiro. 28 graus a temperatura, o Nordeste brasileiro é sempre quente, é sempre maravilhoso. E é lá, nesta arena que já foi de Copa do Mundo, que o Guarani vai buscar a sua primeira vitória fora de casa na Série C do Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, marcar pelo menos um gol fora do Estádio Brinco de Ouro na competição nacional em 2025. 8ª rodada da Série C, Retrô e Guarani. Retrô na 15ª colocação, Guarani na 18ª. 2 pontos apenas separam as duas equipes que procuram dias melhores nesta terceirona. FM 85,7, FM 85,7, aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. No YouTube em 2 lives para você. Rádio Bandeirantes Campinas, procure lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Portal Carlos Batista. Portal Carlos Batista também já ao vivo conosco, para sua participação, para sua audiência. Hoje, partida que também terá a transmissão em TV aberta. E por quem? Por onde? É claro que é na Band com Carlos Batista. A transmissão começa já já com CH, com o Carlos Batista e com Gleger Zorzin. Aqui a Bandeirantes inteira mobilizada para você. Rádio, TV, YouTube, você não perde nada com o timaço do Carlos Batista. Jogo marcado para as 17 horas, agora 16h40, hora esportiva do Brasil. Nós estamos chegando em nome de Seara, presente há mais de 65 anos os lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse o site e saiba mais. aromadeservas.com.br. E Desktop, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br. É mais emoção pra
você. Muito mais. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambambam. Tem futebol na Bandeirantes. De forma multiplataformica nós estamos chegando. YouTube, rádio, aplicativos, você em qualquer parte do mundo acompanhando a Bandeirantes, que anuncia para daqui a pouco as emoções de Retrô e Guarani, os dois times com a cordinha no pescoço. Quem vencer dá um saltão grandão para buscar não só escapar do Z4, mas chegar próximo também ao G8, que é o grupo dos classificados à próxima fase da Terceirona em 2025. E a partir de agora, às 16h41, a Bandeirantes traz para você as manchetes de hoje. Guarani, o Bugrão, que vem de empate sem gols com o Figueirense em casa, tá buscando a primeira vitória fora, hein, Vladimir Catarino, repórter Bandeirantes, boa tarde. Oi, Roger, boa tarde pra você, uma ótima tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. Pois é, primeira vitória fora e a primeira vitória em 3 jogos, né? Já são 3 partidas seguidas sem vitória, sendo 2 empates com o placar de 0-0. Com relação ao jogo contra o Figueirense na última rodada, tem a volta do Alan Santos, capitão na zaga, volta o Natan também ali no meio campo. Em contrapartida, Denis Júnior tá fora, entrega ao departamento médico, por isso um time bastante modificado. Inclusive na lateral direita com o Matheus Sarará, é o Guarani, juntando os cacos para tentar se reerguer nesta Série C. Roger. Daqui a pouco nós vamos já começar a movimentar essa grande plateia digital que está conosco no YouTube. Nas 2 lives eu quero agora o destaque do Retrô, que vem de derrota para o Botafogo da Paraíba por 1-0 fora de casa. Também não tá numa situação boa não o tal do Retrô, hein, Vladimir? Que vem aí numa situação de gangorra nesta temporada, né? Afinal, o time foi vice-campeão pernambucano, está classificado para as 8ª de final da Copa do Brasil ao eliminar o Fortaleza, mas não consegue fazer uma boa campanha nesta Série C. Até aqui foram 2 partidas com vitória, ambas dentro de casa contra Figueirense e Itabaiana, com problemas, com desfalques. O técnico Willy José definiu o time que daqui a pouco encara o Guarani. Vai comentar o jogo aqui na Bandeirantes, vamos até a sua jaula. Ele está lá para trazer a sua primeira opinião, o seu primeiro destaque, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, o Tigrão. Alô, Tiger, boa tarde. Boa tarde, Roger Williams, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes, que Deus te proteja, te ilumine, que você faça uma grande narração e de preferência com uma vitória do Guarani, que pouca gente acredita, mas eu estou botando fé. Uma hora essa chave tem que virar, porque não há mal que sempre dure. Agora o treinador poderia ajudar um pouquinho, né? Sarará, lateral, sem centroavante, Luiz Miguel de novo, Bilu voltando, Isaac, intocável, hein? Intocável, Isaac. Que coisa, hein? Pelo futebol que vem jogando, o Guarani é sempre Isaac mais 10. Estranho, né? Mas ainda assim, fé, pé na tábua, conscientização de que o momento é muito complicado, muito difícil. Depois dessa rodada aqui, a coisa já começa a funilar. Nós estamos na 8ª rodada e aí faltarão apenas 11. E o Guarani, se Deus que me livre, vou bater na madeira aqui, ó. Bati na madeira aqui. Se não ganhar o jogo, ou se perder o jogo, ele terá que ganhar aí em 11 para fazer 20 pontos. Terá que ganhar 5 jogos. Fazer mais 15 pontos para falar em permanência. Para falar em classificação, para fazer 30, ele tem 5. Para fazer 25, se perder hoje, ele precisa de 8 vitórias em 11 jogos e mais um empate. Só pode descartar 2 para fazer 30. Então veja o tamanho da encrenca que esse time vem se metendo, que a incompetência na hora de montar o elenco colocou um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Mas uma hora tem que mudar. Eu não escalaria desse jeito que ele escalou, mas eu não sou ninguém para falar a respeito disso antes da bola rolar. Depois que ela rolar, me respeitem. Mas eu não vi treinamento, de repente ele viu aí o novo Carlos Alberto Torres do Matheus Sarará de lateral direito. E o Isaac finalmente encontrou a posição onde ele vai ser convocado para a seleção brasileira já agora pelo Carlo Ancelotti.
como falso 9. O problema do falso 9 é que às vezes ele é tão falso que ele nem se apresenta. Mas, apesar de tudo, torcida do Guarani, não largue, não abandone, não se disperse, não desista do seu time de coração. Eu estou otimista, não gostei da escalação, mas apesar disso, tem um negócio chamado intuição. E eu acho que hoje a castanha da invencibilidade às avessas, do jejum de não ter conquistado nenhuma vitória fora de casa, vai para o espaço. E o Guarani volta de Pernambuco com 3 pontos. Tomara que assim seja. Roger, que Deus te proteja. Faça uma grande narração. Você é fera, você conhece do negócio, você entusiasma a galera, você transforma até jogo ridículo em jogo interessante pelo rádio. E que seja assim hoje. Pé na tábua, pisa fundo. Tamo junto. Hashtag tamo junto, Tiger. São Lourenço da Mata, 27 graus nesse momento. Arena Pernambuco vazia. As moscas, o público lá não vai. Não tem jeito. Média baixíssima de apenas 36 torcedores por jogo. No total, até agora, 107 torcedores foram nos jogos do Retrô. O Guarani vai ter isso a seu favor. Vai jogar num campo vazio, campo neutro, que já foi palco de Copa do Mundo. Ele esteve até agora apresentando Concentração. Vai estar comigo em 2 importantes programas dessa jornada esportiva. O intervalo Bandeirantes depois do primeiro jogo e após o jogo. No maior pós-jogo do rádio do Brasil. Quando a Bandeirantes está mostrando para você que está no YouTube imagens do estádio da Arena Pernambuco. Estou acionando o plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele. Alô, Edu Zasso! Boa tarde, Edu! Pra você também, muito obrigado pelo carinho, meu grande amigo Roger Williams. Olha, vamos para o nosso Em Dia com a Bola. O que tá acontecendo na Arena Munique? É um joguinho, tá acontecendo e tal. Falo já, hein? Tá bom? Tem Série A, tem a B, tem a C, tem a Série D. É metal esfregando em metal. Trabalhos técnicos. Gil Kleber no comando. Pedro Piscinato, Lucas Pessoa e Danilo Capucci no ar. O Em Dia com a Bola. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Bom, na Arena Munique, final da Champions League, estamos... Tá no intervalo ainda não, né? Acréscimos do primeiro tempo. Paris Saint-Germain 2, Inter de Milão 0, gols do marroquino Hakimi e do francês Désiré Doué. Deve ser isso, hein? Deve ser isso. 2-0 e segue o jogo. Na Série A, 18h30 tem Bahia e São Paulo. Rogério Ceni, treneiro do Bahia, enfrentando o São Paulo, constrangedor, né? 21h, São Januário, Vasco e Bragantino. Amanhã, 11 horas, atenção, Mirassol, hein? 11 horas, Mirassol Esporte. Às 16, Santos e Botafogo na Vila. 16 em Caxias, Juventude e Grêmio. 18h30, Maracanã, Flamengo e Fortaleza. 18h30, Neoquímica, Corinthians e Vitória. 18h30 no Castelão, Ceará e Atlético Mineiro. 19h30, Cruzeiro e Palmeiras. 20h30, Beira-Rio, Inter e Fluminense. Incrível, Brasileirão, eles colocam tudo domingo à noite, pouquinhos jogos no sábado, começa domingo de manhã, 1 ou 2 à tarde e segue o jogo. Na Série B, 10ª rodada começou na quinta-feira. Ferroviária 1, Botafogo de Ribeirão também 1. Ontem, Vila Nova 0, Novo Horizontino 1. Aí a equipe do Humberto Lousa, Novo Horizontino, grande vitória. O Coritiba joga e vence no Couto Pereira, gol do Alex Silva. Coritiba 1, Avaí 0. Tem hoje Atlético Goianiense e Goiás, 18h30, 20h30 no Independência, Atlético e Cuiabá. E amanhã tem Operário e Atlético Paranaense, CRB e Remo, Volta Redonda e América Mineiro. E na segunda-feira tem Chapecoense, Amazonas, Paysandu e Criciúma. Na Série C, também às 17h, ABC e Náutico. E 19h30, Caxias e Londrina. Tem 19h30 em Horizonte, Floresta e Itabaiana. E amanhã tem Confiança e Brusque, às 16h30. No mesmo horário, Tombense e Anápolis, às 19 horas. Amanhã, hein? Série C, Maringá e Ituano,
Figueirense, Botafogo da Paraíba também às 19. E segunda-feira tem às 19h30, São Bernardo e CSA, mesmo horário majestoso, Ponte e Ipiranga. Quem narra aqui é Leandro Boles. É isso aí, meus amigos, aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Rádio Bandeirantes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Lembra de contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP e mais informações no regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Para de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ele não perdoa, ele marca. São Lourenço da Mata, em Pernambuco, o hino nacional do Brasil nesse momento sendo executado, com crianças em campo, mascotinhos, estádio praticamente vazio. Deveremos ter no máximo hoje 50 pessoas. Guarani vai jogar inteiro de branco, Retrô inteiro de azul. E a Bandeirantes vai trazer para você, com a assinatura comercial da Brasitone Informática, a ficha técnica do jogo, as escalações de Bugre e Fênix para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo. Hoje a bandeira do verde branco tremula em terras pernambucanas. O Guarani está escalado pelo técnico Marcelo Fernandes, com Andrei ao goleiro 1, 2 para Matheus Sarará, 3 Rafael, 4 Alan Santos, meia dúzia Emerson, 5 Natan, 8 Giovani, 10 Caio Melo, 7 Luiz Miguel, 9 Isaac, 11 Rafael Bilu. É o time comandado por Marcelo Fernandes, com Andrei, Matheus Sarará, Rafael, Alan Santos, Emerson, Natan, Giovani, Caio Melo, Luiz Miguel, Isaac e Rafael Bilu. No banco, à disposição do Marcelo Fernandes para 5 alterações, estarão Emerson Júnior 12, Lucas Justin 20, Léo Coutro 13, Lucas Rafael 14, Vinícius Cauê 16, Vinícius Iuji 15, Marcelinho 17, Michael 18 e Raí Nascimento 19.
Retrô, nasceu do amor. Vem a campo escalado com Volpe 12, 2 Gedeilson, 3 Claudinho, 29 Mendonça, meia dúzia Salomão, 20 Gledson, 26 Ibali, 8 Radisley, 21 Marquinhos, 9 Mascote, 11 Fialho. O Iri José no banco vai ter o Paulo Janesini 1, Rômulo 5, Fabinho 7, Bruno Pérez 13, Gogó 14, o Alce 15, Diego 17, Richard 18, Raine 19, Eduardo 25, Jonas 27 e Grafite 28. Arbitragem do jogo. O árbitro vem do Maranhão, é Paulo José Souza Mourão. Assistente 1, Elson Araújo da Silva, o 2, Rafael Costa Pinheiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, o público chega timidamente, né? Tem lá um pouco mais, acho, do que aquela média. Precisa ver quantos torcedores também do Guarani estarão por ali. Mas é praticamente campo neutro, uma arena de Copa do Mundo, né? Ó, a gente tem ao fundo aí. Agora o público melhorou, as famílias dos jogadores do Retrô chegaram. Então o Guarani tem que se impor, né? O Retrô merece todo o nosso respeito, é um emergente aí do futebol pernambucano e por consequência do futebol brasileiro. O time é de 2017, né? Nasceu agora já com recursos de empresários, é vice-campeão pernambucano, mas ele tá aí, cara, ó, 7 pontos ganhos. Se a gente acha que a campanha do Guarani é uma tragédia com 5, o Retrô tá em 7, então é no pau. O Guarani ganhando, inclusive, passa à frente do Retrô. Eu não gostei da escalação, eu achei muita invenção para um jogo só. Agora, a gente tem que entender também, tentar compreender a leitura e a intenção do treinador, quando ele, né, mostra através desse monte de alterações de um jogo para o outro, algumas porque tem jogador que não ganhou condição de jogo, outras por opção dele. Você vê, ele tá aí com o Lucas Justen no banco, lateral direito, mas ele improvisa um volante, o Sarará. Lógico que o Sarará, quando a bola estiver mais centralizada, quando a jogada estiver mais por dentro, ele vai ajudar a encurtar os espaços, a diminuir o raio de ação da equipe pernambucana. Mas é muita invenção. Isaac não sai do time nem por reza brava e não vem rendendo absolutamente nada. Aí o Natan voltando, importante, Bilu, bom jogador, Luiz Miguel até agora não disse a que veio, e o Guarani vai ter o Isaac como falso 9. Que Deus nos proteja a todos, especialmente a você, Roger Williams. Manda o pau, arrebenta, rasga a lata. Valeu, Tiger! Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes! Alô, torcedor, vamos nessa Série C, 8ª rodada, bola rolando no Pernambuco. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Ataca a esquerda do seu rádio, do seu dispositivo. Retrô no primeiro tempo, Fialho pega a bola pela ponta direita, é derrubada e a primeira falta tá marcada. Falta para a equipe da casa bater. Pontualmente 5 da tarde, o árbitro maranhense Paulo Mourão apitou um tiquinho antes. A bola já está rolando 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes em FM 85,7. No aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no portal Carlos Batista, no YouTube, no Rádio Bandeirantes Campinas também no YouTube com a nossa live, mostrando todo mundo, eu, Tigrão, Vladimir e toda a equipe do Batista, incluindo o Edu Pinheiro. Falta para a equipe do Retrô bater. Atenção, Andrei, guarda-chuva aberto aí, à esquerda do seu rádio, do seu dispositivo está o goleiro Andrei, como se fosse no brinco, defendendo o gol de entrada no primeiro tempo. Ele coloca 2 na barreira, agora inteiro de branco. Atenção, passa da bola, deixa a cobrança para o Radisley, levantou no primeiro pau, desvio, opa!
passa a bola e vai pra fora. Um perigo tremendo, o zagueiro Claudinho chegou pra desviar, o goleiro tava batido e quase faz o primeiro Retrô, Vladimir. Tava desenhado o gol pernambucano, né? Cobrança de falta do Radisley. Passou por toda a extensão ali da área, né? O Claudinho, como você disse, era o último que ficou perto de tocar na bola, também se jogou nela o Bascote. Pra sorte do Guarani, ela foi pra fora. Bandeirantes hoje de forma multiplataforma, transmitindo pra você. E vem Bugrão lá pelo setor esquerdo. Vai pro solo Luiz Miguel, o árbitro deixou seguir, briga por ela. Atenção, brigou Luiz Miguel, colocou na ponta esquerda. Vamos lá, Bugrão, Emerson dominou. Ele vai fazer o recuo, ele vai levantar, levantou direto nas mãos do goleiro Andrei, o Volpe, camisa 12, defendeu, Vladimir. No primeiro lance era o Giovani quem tava lá caído, né? Mas não houve falta, não, lance normal. E na sequência, após o cruzamento, o Volpe ficou com a bola. Bugrão inteiro de branco, o time de Campinas. E o time do Retrô com meias e camisas azuis, um azul escuro e os calções na cor dourada. Diga, Tiger. Você viu, Emerson? Não é bola pra meter de 3 dedos assim, só pra querer frescura, né? E jogar na mão do goleiro. Ele tá parecendo o Marcelinho, um amigo meu que eu tenho lá em Limeira, que teve um acidente de moto e ele perdeu 2 dedos. Perdeu 2 dedos do pé. 2 dedos, ficou só com 3. Ele falou, mas melhorou muito o meu futebol, que agora só bato de 3 dedos. Pô, pra que isso, pô? E lá vem Bugrão pela direita, tem a chance. Luiz Miguel puxou na perna esquerda, bateu mal. Fraco demais, o goleiro pegou, Vladimir. Fez até o movimento certo o Bilu, né? Trouxe pra dentro, mas na hora de bater, pegou mal demais, a bola foi direto nas mãos do goleirão. 3 minutos e 20, mais uma falta, segunda do jogo, é a favor da equipe da casa. De novo em cima do Fialho, em cima da risca divisória, a falta foi cometida pelo Natan Camargo, que ficou 2 jogos afastado depois de expulsão, tá de volta o time do Guarani e ele já fez a segunda falta do jogo. Este é o placar da Bandeirantes 0-0 Série C do Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. Hoje a Band com YouTube, Band com rádio, Band com TV aberta para você. Batista tá transmitindo na TV Bandeirantes. Guarani antecipa-se na jogada pelo setor de ponta esquerda da equipe do Retrô. Rouba a bola e já toca pela direita, puxado o jogador do Bugre, camisa 11, Rafael Bilu, é falta nele, a terceira do jogo. Jogo faltoso, 4 minutos, 3 faltas, pois não, Valdemir Gomes. Ô Roger, e só pra constar, né? Tava feito o gol do Retrô a 30 segundos, hein? Uma bola parada pelo lado direito, batida por um canhoto. Ela rasgou a defesa, mas ó, tava feito. O Guarani já escapou, já tá no lucro. Isso é um bom início. Porque tem aquele negócio do quem não faz toma, né? O Retrô perdeu o gol talvez mais feito da Série C até agora. A bola passou, ninguém tocou, o goleiro não foi. 2, 3 jogadores do Retrô só para colocar o biquinho e botar para dentro. Falha de marcação lamentável. Mas se salvou o Guarani. Foi protegido, teve sorte. Começa com sorte o jogo, apesar de não ter juízo. Pode ser um bom presságio. Tomara. E há pouco o Sarará tomou um chapéu do Fialho, fez a falta. É a 5ª falta do jogo, hein? Sexta agora. Caio Melo faz mais uma falta. Jogo com muitas faltas no seu começo. 6 faltas em 5 minutos. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Eletrônico do Danilo Capucci, hoje na mesa, ao lado de Lucas Pessoa no YouTube, na Central Técnica Pedro Piscinato, comando de Gil Kleber, timaço técnico da Bandeirantes, colocando você dentro do estádio Arena Pernambuco, eu confirmo, 5:20, primeiro tempo. Retrô e Guarani 0-0, Edu Pinheiro. Final da Champions lá na Alemanha, segundo tempo, andamento, PSG 2, Inter de Milão 0, na Série B, intervalo, Coritiba 1, Avaí 0. Alô, Bianor, Paulo Melo, Roger, dê um alô pra nós aqui em Rio Preto. Hoje, mandioca de novo no Barça. O que é isso, hein? O que ele tá dizendo? Mandioca de novo no Barça, Bianor? Você quer me derrubar, meu amigo? Um abraço pra você. É, Roger, mais uma derrota do Barça. Mas o Barça tá jogando hoje? Não. É a Inter de Milão, Inter tá de perdendo Milão pro contra PSG. o Paris Saint-Germain. O Barça não tá jogando, não. Será que faltou ele dar um F5 aí? Ô, Bianô, você tá tomando o que em Rio Preto, meu amigo?
6 minutos passados, etapa final de jogo. Olha os caras aí, ó. Vem pelo meio de campo, domina o Ibali, ele que é do Senegal. Rola essa bola pra Gedeilson, setor direito do campo, recolhe na perna direita, vai fazer a inversão na ponta esquerda. Salomão tava esperando, ele toca pra Salomão, quando foi cabecear já tava fora. Pediu aqui a saída o Marcelo Fernandes, o Arthur deixou seguir, o Bandeira que corre por aqui também, o Elson Araújo da Silva, o trio é do Maranhão. O Guarani vem pra roubada, rouba, mas rouba mal, toca mal, Sarará na bola. O jogador do Retrô não ficou com ela, ficou com Bilu. Bilu traz a bola pelo meio para Caio Melo, já está com o Bugre, essa bola no campo de ataque. O Luiz Miguel ataca por aqui, erra o passe, setor direito. Eu tenho visto aqui o Bilu e o Luiz Miguel no mesmo lugar do campo. E o Isaac mais afunilado, não é isso, Tigrão? Já aconteceu isso contra o Figueirense, né? Pra mim é uma idiotice. Fica um trombando com o outro, um tomando o espaço do outro, um preenchendo, um marcando o outro. Tem que ser um na direita e um na esquerda, né? Não inventaram ainda nada assim mais eficiente no futebol. Agora o problema é que o Bilu é canhoto e sempre joga do lado direito. E o Luiz Miguel, que é destro, olha lá ele com a bola. Vamos ver, pegou pela ponta direita, atenção, ajeitou na perna esquerda, levantou no primeiro pau, subiu Mendonça de cabeça para tirar, pois não, Tiger? Aliás, o Luiz Miguel é ambidestro, mais canhoto do que destro. Então, todo canhoto gosta de jogar do lado direito. É uma novidade aí, uma moda do futebol dos últimos já 10, 15 anos. Eles invertem. No tempo romântico do futebol, ponto esquerdo era canhoto, ponto direito era destro. Né? Jairzinho na direita, Pepe na esquerda, né? Rivelino na esquerda, canhoto, Rivelino. Jair Ventura Filho, o furacão da Copa, destro, lado direito. Mas inventaram esse modismo aí, né? Depois da seleção holandesa ter criado isso e tal. Tudo bem, nada contra. Agora, como os dois são canhotos, ficam Bilu, os dois. Olha o Guarani. a bola, vem ele, atenção, cavado, falta do Claudinho nele. Na origem do lance, ele fez besteira, perdeu a bola, aí foi pra cima na raça, deu por baixo, várias enxadadas até roubar, aí ele tabelou, foi pra cima, pegou o careca Claudinho nele, fez falta, é frontal, a meta do goleiro Volpe, olha o Bugrão com a grande chance do jogo aí, Vladimir. O que notadamente é o melhor jogador desse time do Guarani, né? Errou, depois se recuperou, trouxe pra dentro e esperou o combate, e houve o contato ali feito pelo Claudinho. Uma falta, como você disse, muito perigosa para o Guarani, Roger. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês é com a Desktop. A internet oficial do Guarani e da Ponte Preta. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Falta para o Bugrão. São 3 posicionados para a cobrança. Deixa eu contar: 3, 4, 5 na barreira. Em pé, 1 deitado. O goleiro protege mais o seu canto esquerdo. Tá mais pro Caio Melo para a cobrança. Gol da direita. Uma barragem do Guarani se forma à frente também para tapar a visão do goleiro. Atenção para a bola, bateu. Emerson carimba a barreira. Ela sobra no rebote para a equipe do Guarani. A bola explodiu com tanta força na cabeça do Mendonça. Tá caído, ele parou o jogo imediatamente, Vladimir. Que pancada, hein? Explodiu ali na cabeça, aí não há quem segure. Tá todo dolorido ali o jogador do Retrô. O jogo tá parado. O Emerson Barbosa também tá com palhaçada, né? Pô, 3 passos da linha da grande área, aí é pra dar um tapa por cima da barreira. Deixa pro destro, a falta ela do lado esquerdo. Já fez gol de falta no campeonato, o Caio Melo, contra o Maringá na estreia. Pô, deixa pro destro dar um tapinha, tirando do goleiro, com curva, do lado de dentro do pé, por cima da barreira. Pô, ele bateu um tiro de meta, o Emerson, na cabeça aí do jogador do Retrô, que foi a nocaute. Quer dizer, parece que não tem treino, né? Não tem ensaio, não tem determinação. Se for de perto, bate o A. Se for de longe, bate o B. Só concluindo aquele raciocínio, então, os dois canhotos, o Luiz Miguel e o Bilu, estão trombando ali do lado direito. Mas eu já saquei o lance, viu, Roger? Como o Guarani tá sem meia, pra variar, não meia pra jogar, meia é branca. Mas ser o meia de posição, ou meia de ligação, o Bilu, ele vem por dentro. Então, aí fica legal. Deixa o Luiz Miguel na esquerda e o Bilu vem por dentro pra fazer a meia. No lance que ele tomou a falta, que o Emerson bateu muito mal, quem sofreu a falta, centralizado entrando com a bola, foi o Bilu.
aí dá para justificar. O problema é que eles instintivamente, especialmente o Bilu, ele cai lá do lado direito e aí fica trombando, marcando o Luiz Miguel, um atrapalhando o outro. Mas quando ele vem por dentro fica bom, fica legal. Eu acho que o treinador tem que levantar do banco, tirar o bumbum do banco e ir ali na beirada do campo e falar assim, ô Bilu, deixa lá na beirada pro Luiz Miguel, preciso de você por dentro. E aí abre o Isaac um pouquinho do lado esquerdo, para fazer o terceiro pelo lado esquerdo. Mas eu não sei, cara, parece que é tão simples. A coisa é tão óbvia, mas ela é tão óbvia que é difícil de ver. Mascote derrubado, é mais uma falta. Impressionante, hein? 15 faltas. Não deu falta não, viu, Roger? Não deu, não? Não mandou seguir, mas como o mascote ficou caído, né? Houve um choque de cabeça ali com o camisa 4, com o Alan Santos. Mas o árbitro não marcou a falta, não. Então são 14 em 12 minutos, um jogo extremamente faltoso. O tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 12:20, primeiro tempo. Arena Pernambuco, tudo como começou. Retrô e Guarani 0-0, Edu. Na Alemanha, 8 segundo tempo, final da Champions League. PSG 2, Inter de Milão 0. 18:30 tem Bahia e São Paulo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Abraçando aqui o Robson, toda a família Vitoriano lá em Leme, acompanhando a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a Seara, hein? Está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 13 minutos de bola rolando, tá apurado lá atrás para sair com a bola, agora bate de qualquer forma, o Sarará sai jogando errado, a bola volta para a equipe do Guarani, volta com o Natan Camargo, chama para dançar o Radsley pegou dele a bola, depois foi obrigado a puxar, o Natan puxou o 8, Radsley, mais uma falta, essa foi, Catarino. E se o árbitro for rigoroso, pode até aplicar o cartão, né? Não vai ser feito isso não, Natan que volta após cumprir 2 jogos de suspensão, cometeu a falta ali para cima do Radsley. Alô, Carlos Lemos, boa tarde a todos. Ponte 3-1. Apenas para descontrair, todo o respeito ao adversário. Ponte não tá jogando. Ô Matozinho, segunda 19h30, Ponte Ipiranga. Boles vai transmitir segunda 19h30. Ô Matozinho, ô. Que vocês estão tomando hoje, hein? Explica aí, ô Tiger. Então, parece que estão tomando urina do capeta. Tá louco, ué? Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Goleiro Andrei usando o uniforme inteiro amarelo, sai pro jogo, ele abre a bola curta com o Natan. Natan vira lateralmente lá pelo setor esquerdo para recolher a bola e sair pro jogo, Emerson Barbosa. Ele tá acuado, retrocede um pouco mais para Rafael aqui no setor direito do campo. Já vira, aperta na marcação para cima dele o Fialho. Dá o primeiro combate, o time do Retrô aperta a saída, força o Guarani a errar. Erra a saída do Guarani, dá lateral de graça para ser batido aqui pelo setor esquerdo. Salomão, camisa meia dúzia, vai para a cobrança. Estádio Arena Pernambuco, estádio Governador Carlos Wilson de Campos, conhecido como Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, município da região metropolitana de Recife. Palco da Copa das Confederações FIFA 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014. Eu já disse na concentração, vou trazer de novo que o endereço é um barato, daqui a pouco eu falo. Porque aqui vem Bugrão. Vamos, Bugre, avante, Bugre. Isaac tocou na ponta esquerda, Emerson bateu cruzado. Volpe faz a defesa por cima com tranquilidade, Catarino. Apesar da força, né? O Volpe foi bem tranquilo, como você disse, seguro para fazer a defesa, o goleiro do Retrô. E o endereço do estádio Vladimir Catarino? Qual é? É um endereço abençoado. Avenida Deus é Fiel, número 1. Caramba, hein? Avenida Deus é Fiel e o número é 1, que é no bairro Penedo. Capacidade desse monstrão aí é de 45.440. Foi inaugurado em 22 de maio de 2013 e o público recorde de 45.500 pertence ao governo do estado. Hoje, se passar de 100 torcedores, tem que levantar mãos para os céus, porque a média do Retrô é ridícula de públicos, apesar dessa grande fase que vive a equipe pernambucana. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Oi, Tigrão. Quase que deu uma zebra aí, viu? Porque qual que é o bairro aí? O bairro é Penedo, a avenida é Deus é Fiel. Então, mas do lado do bairro Penedo, o Penedo,
Tem um outro bairro, já tive lá. Chama Inferninho da Cacilda o bairro. Já pensou? Deus é fiel, bairro Inferninho da Cacilda. Aí não ia dar certo, hein? Meu Deus, esse Tigrão também conhece tudo quanto é lugar, hein? São Lourenço da Serra. 16h30, primeiro tempo. Arena Pernambuco. 0 Retrô, 0 Guarani do Pinheiro. Olha, é o seguinte, tem então Brasileirão, 18h30, Bahia e São Paulo, 21 horas Vasco e Red Bull Bragantino. Começa o segundo tempo em Curitiba, Série B. Curitiba 1, Avaí 0. Bandeirantes. Esta é a Bandeirantes anunciando para segunda, 7h30 da noite, Ponte Preta e Ipiranga com Leandro Bolles. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Mascote tenta subir mais alto que ele, o Alan Santos, o capitão bugrino para tirar o perigo dali. Vem, atenção, o Gedeilson, ele rouba, já bate direto na roubada, ele bateu forte, passo à esquerda do gol. Quase surpreenderam o Andrei, hein, Vladimir? Mas arriscou, né? É uma alternativa, esse chute de longa distância, tentado ali pelo Gedeilson, mas mandou a bola à esquerda do gol defendido pelo Andrei. Alô, José Roberto, boa tarde a todos aqui de Itatiba, linda cidade. Valeu, Zé Roberto. A Band carimba na tela, 2 finalizações para o Retrô, 2 finalizações também para o Guarani. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Bola em disputa no meio de campo, fica caído, camisa meia dúzia, Salomão, o árbitro mandou ele se levantar, na verdade era o 8, Hadley. O Guarani não quer nem saber e desce pelo setor esquerdo do campo, pega a bola, Isaac retrocede para o Eberson Barbosa, Eberson ajeita essa bola para Alan Santos, Alan mete pelo meio de campo para Caio Melo, boa descarregada pela direita para Luiz, vai Luiz Miguel, o homem que veio de táxi, lá vem ele, usou a perna da canhota, rolou de lado para Isaac, fez o pivô para Caio Melo, tudo isso ponta direita, tudo isso com 18 minutos, tá 0-0 o jogo, Caio Melo foi desarmado, bola retomada pelos caras e vem pelo setor esquerdo com camisa 20, Vinha, o Gledson perdeu e na sequência o Guarani perde também, ela cai no meio de campo com Hadley, dentro do grande círculo puxado, falta nele, ali um love, hein, Vladimir? Ali o Alan Santos e o Hadley no love bonito no centro do gramado. Loves in the air, né? Aliás, falta ali no meio campo, o jogo tá no mesmo nível dos outros, né? É do Guarani aí nessa Série C, falta para a equipe do Retrô cobrar, Roger. Alô, Gisélio Maruti, eu sou Ponte Preta, mas hoje eu sou Retrô, 2-1 para cima do Guarani. Gisélio, obrigado pelo carinho do rádio ligado, da internet, do YouTube, muito obrigado você que tá na Band, você que tá acompanhando o Batista na Band, quase 20 minutos, 0-0. Esse é o placar para você ligado no futebol da Bandeirantes, a 8ª rodada da Série C. Vem Retrô, ponta direita, bola muito forte, apenas acompanha. Impressão minha, o Sarará tá lá do outro lado, Vladimir. Eu tô vendo alguém correr por lá que eu tô achando que é o Sarará, hein? Ele tá jogando do lateral esquerdo. Vamos ver, vamos acompanhar. Natan Camargo pega a bola, empurrou ele lá, ó. Sarará recuou agora pro goleiro Andrei. O árbitro parou, pegou uma falta de ataque lá no setor de... Não, falta pro Retrô, hein? Falta pro Retrô na ponta direita ou de ataque? É, falta de ataque, falta pro Guarani cobrar. 20 minutos, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 20, primeiro tempo. Às 17 horas e 19 minutos, 17h19, hora esportiva do Brasil. 20 minutos, 22 segundos. Primeiro tempo. 0 para o Retrô, 0 para o Guarani, Edu. Ainda na Série C, em Natal, prêmio tempo de ABC 0, Náutico também 0. Na Série D de dado, 2 paulistas encerrados, hein? Nova Iguaçu 1, Português Esportes também 1 e Monte Azul 2, Uberlândia 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quase 21, eu quero ouvir o nosso comentarista Valdemir Gomes. E aí, Tiger, 21, 0-0. É uma salada o time do Guarani, né? Eu também vi o Sarará lá do outro lado. E aí dá pra entender o seguinte, ele bota o Sarará fazendo o lado esquerdo e bota o Luiz Miguel fazendo lado esquerdo como ala. E aí empurra o Emerson pra frente pra fazer a segunda linha.
E aí quem que faz a beirada defensiva do lado direito? Ninguém. Mas quem que tá ocupando o espaço? O Luiz Miguel. Vai vendo em uma semana para treinar, para ensaiar tudo isso. Olha lá o Emerson. O Emerson ele já cruzou duas lá do fundo. Olha lá ele marcando a saída de bola nesse momento no lado esquerdo do Guarani. Lado esquerdo de ataque do Guarani. Então é bem isso. Ele tá botando o Sarará na primeira linha esquerda. Primeira linha. Olha ali ele com a bola. E tá botando o Luiz Miguel na primeira linha na direita. E solta o Emerson como um ponta pelo lado esquerdo. E o Bilu fazendo ali aquela brincadeirinha entre um ponta pelo lado esquerdo e às vezes fazendo a diagonal e vindo por dentro. Eu acho, assim, pode dar certo, daqui a pouco o Guarani ganha de 5-0 e eu vou chamar o Marcelo Fernandes de Rinos Mítios. Mas eu acho muita mudança de um jogo pro outro. Mas não tá indo bem, eu vou inventar. Tá bom. Não inventa muito que o avião cai, hein, Santos Dumont? Você vê que nós estamos com 22,5, o Tigrão é um dos principais comentaristas esportivos do Brasil hoje. E só agora a gente conseguiu entender o que o cara fez no time do Guarani. Que coisa impressionante, velho. Tá 0-0 o jogo, já estamos na segunda metade do primeiro tempo. E é isso aí. E vamos ver o que vai dar. Tá explicado porque ele tirou um lateral de origem, né? Pra colocar o Matheus Sarará. Não era pra fazer exatamente a função de lateral direito. Coloca com a 2, a gente logo escala aqui no mapa, né? De tático, ele no lateral direito. Ele tá lá do outro lado de cima. Olha lá o Luiz Miguel onde tá, ó. Ele vai pegar a bola agora, ó. Passou agora, passou como lateral, ó lá. Veio de trás, olha lá o 7, ó. Já perderam a bola. É isso. Olha o Emerson onde tá marcando, a saída de bola, olha lá o 6. Olha lá o Sarará fazendo as costas do Emerson. Você gostou, Catarina? O Tigrão tá velhinho, mas faz a leitura, não faz, Catarina? Tigrão, você é o melhor. Pra mim, você está entre os 3 melhores comentaristas da Rádio Bandeirantes. Olha os caras aí, bola pela ponta esquerda, levantada na boca do gol, chute de cabeça praticamente. Eu já fui eleito o segundo melhor comentarista do Brasil. Em primeiro estavam todos os outros juntos. Esse é o Tigrão. O Fialho, ele meteu quase um chute de cabeça mesmo, Vladimir. Uma testada forte e passou sobre o gol do Andrei. Perigo, hein? Foi forte, não pode dar liberdade não. O Fialho mandou desta vez por cima do gol do Bugre. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Daqui a pouco o giro dos 25 para você. Vamos, Bugre, desce Bugre. Aí vem Bilu, tocou pela direita, Luiz Miguel. Pô, vamos acordar, cara. Você dominar uma bola dessa e deixar sair, você quer irritar todo mundo. Hoje é sabadão, tem que todo mundo ficar feliz. Vamos acordar, já não basta essa encrenca aí que a gente foi decifrar com quase meia hora de bola rolando. Vamos lá. Agora ele chega todo nervosinho, chuta a bola em cima do seu adversário, ganha arremesso lateral. Lateral para o Bugrão bater setor direito do campo próprio. Luiz Miguel vai para a cobrança, Isaac é o último homem lá. Ele consegue escorar a bola para o Caio. O Caio pega a bola, devolve, entrega pela ponta de esquerda para o Bilu. Tá todo mundo errando tudo hoje no Guarani. A bola ficou com Radisley. Agora contra-golpe para os caras. Levanta forte demais. Escora de cabeça lá pelo outro lado. Sarará. Já tá no meio de campo. Já tá com o Giva. Vamos lá, Giovani. Ele entrega a bola lateralmente para o Emerson Barbosa. Ele retrocede um pouquinho mais a jogada para o Natan Camargo. Tá voltando na equipe do Bugre. O eletrônico do Danilo já marcou 25. 25 primeiro tempo. O Guarani vem com a área dominada no campo de ataque. Luiz Miguel passou mal. À frente estava em impedimento completo, camisa 9, Isaac. Isaac que no Guarani só não foi goleiro. Ele já usou a camisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, já foi 8, já foi 9. Hoje está de 9. Está estreando uma nova camisa o Isaac, que daqui a pouco vai ser o treinador no lugar do Marcelo Fernandes se ele cair. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25:50 primeiro tempo. Em São Lourenço da Mata, 0 para o Retrô, 0 para o Guarani, Edu. Na Alemanha, dando perfuminho francês, em mais um gol do PSG, de novo Desiré Doué. 19 segundo tempo, hein? Deve ser isso. Paris Saint-Germain 3, Inter de Milão 0.
26 minutos, etapa primeira de jogo. A TV Bandeirantes mostrou agora há pouco o Vladimir, presença do torcedor bugrino. Hoje passa de 100 o jogo lá do Retrô, hein? Eu contei, eram 27, pelo menos ali naquele recorte da imagem, o número de torcedores do Guarani também presentes na Arena Pernambuco. Com a faixa da Fúria. Faixa da Fúria, o torcedor do Bugre sempre presente. Sempre presente, com 26 graus em São Lourenço da Serra, o placar é de 0-0, lateral para os caras. Salomão aqui no campo defensivo, setor esquerdo em frente ao Iris Souza, o técnico interino do Retrô. Ele bate o arremesso lateral até o mascote, protegeu, entregou de novo para o Salomão. Salomão aciona Mendonça, camisa 29, zagueirão, bate na bola, mas bate mal. Levanta ele presente para Alan Santos. Alan acionou o goleiro Andrei. Andrei vai jogar com os pés, procura alguém para sair para o jogo, ele fica com ela dominada, se demora para sair, agora bate a bola curta até a presença do Matheus Sarará. Sarará é o zagueiro que joga pela esquerda. O Guarani praticamente hoje jogando com 3 zagueiros. Essa é que é a grande verdade. Quando tá com a bola ficam os 3. Os 3 bem postados lá atrás. E agora uma falta, mais uma para os caras. Falta para a equipe do Retrô bater aqui pertinho da cabeça do grande círculo. 27 minutos, você ligado no futebol da Bandeirantes. Guarani que vem de empate sem gols com o Figueirense em casa. O Retrô vem de derrota para o Botafogo da Paraíba por 1-0 fora de casa. Os dois precisando desesperadamente da vitória. Guarani mais ainda é o antepenúltimo. O Retrô é 15º. Os dois têm baixa pontuação até aqui no campeonato. E vem Luiz Miguel para receber da ponta direita contra 2 zagueiros. A antecipação bonita do Ibali. Ele sai para o jogo ali. O senegalês abre pelo setor esquerdo com Salomão. Bota essa bola para fora com desvio. O Bugrinho na lateral. Mais um. Se chegarmos a 100 laterais, Vladimir, vale um escanteio? Não vale. Ainda não inventaram esta regra, mas não vai demorar muito não para chegar a esse número, hein? Se chegarmos a 50 faltas, alguém ganha alguma coisa? Tinha que ser um pênalti, né? Tem que ser um pênalti para a equipe que mais sofreu faltas, né? Porque são dois fundamentos, né? Podemos dizer assim, né? São 2 estatísticas que vão bater rapidinho. Lateral e falta no jogo de hoje é o que não falta. Literalmente. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize seu orçamento. Agora uma jogada bonita do Rafael Bilu, mas ele levou com a mão. Falta para a equipe dos caras bater aqui no setor intermediário. Mais uma falta. Eu parei de contar. Será que a Band está contando? Lá, se estiver contando, já vai expor. Você vai se assustar com a quantidade de faltas no jogo. E me parece também que o gramado tá ficando com muita lama, hein, Vladimir? Não tá segurando nesse gramado de Copa do Mundo. Você fala já. Isaac meteu na ponta esquerda, Emerson Barbosa. Chegou, bateu cruzado. É gol! É gol, 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 é gol. Camisa meia dúzia. Emerson, ele não perdoa. Emerson marca. Sai Uruca. O primeiro gol bugrino fora de casa na Série C. Ele é fatal. Ele é letal, jogando numa posição diferente hoje, na marca de 29, solta o foguete na ponta esquerda, na infiltração na grande área, bate onde só havia isso aqui de espaço entre o goleiro e a trave. Ele bate cruzado, ele esfere um tirambaço. O goleiro não pega, ela vai morrer no fundo do gol do Retrô. Agora, Arena Pernambuco, o placar é Campineiro. Guarani 1, Retrô nada. Sai Uruca, Catarino. Se não vai na base da técnica, vai na base da pressão, né? Contra-ataque do Guarani. A bola chega até o Isaac, que esperou o momento certo para o passe ao Emerson na esquerda. Na velocidade, o lateral foi a linha de fundo e não cruzou. Chutou forte, buscou exatamente o gol. O Volpe não conseguiu impedir que ela entrasse. Segundo gol do Emerson no campeonato. Tá na frente o Guarani 1-0. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, primeiro tempo.
Emerson Barbosa fez Guarani 1, Retrô nada, Edu. Guarani sai do Z4, nesse momento é o 15º, tá indo para 8 pontos, hein? Lembrando que na Champions League, segundo tempo de Paris Saint-Germain 3, Inter de Milão 0. Bandeirantes. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, aplicativo. Abra sua conta. O autor do gol, o Emerson, faz uma falta agora no meio de campo, falta para os caras bater. 31 minutos, Guarani por enquanto vai a 8 pontos, vai deixando o Z4. E este gol aí do Emerson Barbosa, sem querer ou foi querendo, hein, Tigrão? Não, querendo, jogando de ponta esquerda, como a gente tinha flagrado. Setou uma pancada, é bem verdade que o Volpi foi com a mão meio mole, mas não vou tirar os méritos não. Setou uma varada, chute cruzado entre o goleiro e o poste direito no chão, bola de dificuldade, tocou nela o Volpi, mas foi um canudo. E o Isaac estava ali derivando entre a meia. Ele que está assim, fazendo um falso centroavante, mas ele estava na meia esquerda e viu a passagem do ponta hoje. Olha lá onde está o Sarará lá. O Sarará empurra o Emerson lá na frente. Ué, tá dando certo pelo placar, o Guarani não jogava bem. Nem o Retrô também, o jogo é muito fraco. Mas sem querer nada. Ele viu o goleiro meio mal posicionado e falou, vou sentar a mamona. E chuta forte o Emerson. Chuta muito forte. E pegou muito bem na bola, pegou seco, pegou justo. E o Guarani faz um gol importantíssimo. Com uma formação toda diferente, surpreendendo a todos nós e surpreendendo também o adversário. Não é uma grande partida não, de ninguém, mas eu tenho que dizer que tá tudo certo, tá tudo justo, porque foi um chute bem executado, uma bola metida no tempo certo pelo Isaac, e aí o Emerson com personalidade bateu cruzado, o que dificulta muito pro goleiro. Chute cruzado é sempre mais difícil. O Volpi demorou um pouquinho para ir, quando foi já tinha tomado e foi com a mão meio mole, meio sem convicção, tocou na bola e ela foi para a rede. Belo gol do Emerson, segundo dele na competição. Olha lá onde ele tá, ó. Ele é o ponta, ele é o cara, e atrás dele, como terceiro zagueiro, não. Olha o Isaac, roubou a bola, tocou pro Guarani fazer o segundo, Bilu bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Rafael Bilu! Bilu, camisa 11! Ele não perdoa! Rafael Bilu marca e faz a festa da sofrida pátria bugrina! Na marca de 33, Isaac funciona bem como pivô, barra meia, enfia a bola com açúcar. Bilu ultrapassa o zagueiro pela ponta esquerda, entra na área, bate na saída de Volpi, no cantinho inferior esquerdo, fazendo o segundo gol do Bugre contra o Retrô. Que coisa mais linda, Guarani! Onde já se viu você ficar um campeonato inteiro sem fazer um gol fora de casa. E agora num único tempo já faz 2. Bilu, você é fatal, você é letal, letal demais, você é fatal, você é o tal. E o Bugrão amplia o marcador do gigantesco estádio da Arena Pernambuco. 2 para o Guarani, 0 para o Retrô. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. Assistência dada pelo Isaac, né? Garçom mais uma vez, assim como no gol do Emerson, rolou pro jogador Bilu, que entrou na área e bateu na saída do goleiro Volpi. Segundo gol do Bilu também nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Segundo gol do Guarani no jogo 2-0. 2-0 para o Bug. Me belisca, Vladimir. Belisca aqui, deixa eu ver.
Eu tô sonhando. Não tô não. Tô acordado, aliás, você beliscou forte, hein? Era só pra relar. Mas eu só sei beliscar forte. Meu Deus. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e ligue 0800 1102. O Arthur toca a bola debaixo do braço. Tá apontando alguma coisa pro quarto árbitro. O jogo tá parado, eu não quero nem saber o que tá acontecendo. Eu quero ver o Tigrão. 2-0, Tigrão. Me belisca, Tigrão, que eu tô sonhando. Não. Duas boas jogadas pelo lado esquerdo. O Isaac, que até agora não disse porque voltou hoje, tá de parabéns. Nós temos que ter humildade aqui. Humildade não, nós temos que ter honestidade e reconhecer quem tá jogando. Meteu uma bola com muita qualidade pro Bilu, esse sim. Esse é o melhor jogador do elenco. Sentiu o Volpe saindo, tirou dele. 2-0 pro Guarani. Uma surpresa, uma salada tática, vai funcionando, vai dando certo e o Retrô não acha o Guarani. O Retrô veio preparado para uma outra plataforma. E o Marcelo inventou feito o Santos Dumont. Até agora o avião tá voando, ainda bem. Entrou o Jonas na equipe da casa, que tá assustadona com o rolo compressor alviverde lá no Nordeste brasileiro, hein, Vladimir? Tá assustado. Entrou o Jonas com a camisa 27 no lugar do Gedeilson. Saiu 2, Gedeilson, entrou 27, Jonas. Tenho dúvidas. Vamos deixar uma mão aí, o melão rolar pra ver se foi isso mesmo, porque eu tive a impressão de ver o Ibali saindo, mas tudo bem, vamos com essa e depois a gente vai confirmando. A placa levantada é número 2, né? Mas vamos confirmar sim. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. E vem Bugre de novo! Vem pela ponta esquerda, vai Bilu! Encontrou o Jonas! Um trator à sua frente, o Jonas evitou que ele passasse, a bola foi direto pra fora. É tiro de meta pra bater o goleirão Volpe, Vladimir. Ficou reclamando ali de que pelo menos teria sido escanteio, mas nada disso, o árbitro deu a posse de bola para o Retrô. Alô, Paulo César Ferreira. Alô, oi Tigrão, pois não? O 2, o Gedeilson, que estava tomando um baile lá do lado direito, continua. Olha lá, ele tá com a bola, ó. Mas o mapa da mina tá por ali porque o Guarani tá fazendo carga em cima dele. Vem Emerson, vem Bilu, vem Isaac. De vez em quando chega por ali também, vindo de trás, o Sarará, que tá do lado esquerdo. Então, ele aparentemente teria trazido o Gedeilson por dentro. O Ibali, não tá em campo o Ibali, o Tigrão. Ele tirou o Ibali. A placa enganou o GC da Band, tava enganando a gente. É o Ibali quem saiu. O cara da placa também tomou a urina do capeta. O Gedeilson permanece em campo. Eu queria saber o que é a urina do capeta. Na verdade, não queria saber. O Jonas entrou então no lugar do Ibali, viu, Roger? É isso. Bom, vamos lá, Tico, tô atrasado aqui. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Daqui a pouco, 40. De abraçar aqui de novo, Paulo César Ferreira, o Luiz Felipe, o João Bulso Oficial também tá aqui. O R. Félix, Gabriel Antônio, alô Gabriel, bora Guarani, vamos vencer. Roger, hoje tem que ser vitória do Bugrão. Gabriel, Vilma e Carol em BH, na capital de todos os mineiros. Alô, Jorge Marçom. Um abraço para você, Marçom. Obrigado pelo carinho, toda a família Marçom também, acompanhando a Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Derrubado o mascote, falta para os caras na ponta esquerda. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 40 minutos, primeiro tempo. Arena Pernambuco, 2 para o Bugrão, me belisca que eu tô sonhando, 0 para o Retrô, Edu Pinheiro. Bora, final da Champions League lá na Alemanha, quarto gol do PSG 4, Inter de Milão 0 na Série B, empata o Avaí, hein? Lá no Couto Pereira, Coritiba 1, Avaí também 1. Alô, torcedor convocado pelo Batistão, estamos nós aqui na Bandeirantes Campinas.
Bola para a equipe do Guarani, o goleirão vai repor a bola em jogo, o Andrei, camisa número 1. Esse é o futebol da Bandeirantes em nome de Rocha Autopeças. Há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. Veja como falar com a loja mais pertinho de você. Guarani chegou até aqui com 2 empates seguidos e apenas 2 gols sofridos nos últimos 4 jogos. Tá passando ileso e marcou 2. É isso aí, buscando o equilíbrio pro Gorão. Vem com o Emerson pela ponta esquerda, a zaga tira mal. Voltou o rebote, Isaac, atenção, ajeitou Bilu, meia lua pra quem vinha de trás. Quando chegou Natan Camargo, chegou o zagueiro pra tirar. O Guarani permanece inteirão no campo de ataque. Atenção, domina pelo setor direito do campo, dá um tapa nela. Agora o Sarará voltou pra direita, hein? Sarará tá aqui de novo. Já voltou lá para a posição de origem. Guarani perde a bola lá no campo de ataque. Atenção, uma falta acontece em cima do camisa 8, Radisley, e o pau fechou. O clima esquentou, Natan Camargo com camisa 8. 5 jogadores envolvidos. Bilu leva um tapa no pescoço e o pau come. Vladimir, o árbitro lá conversando com camisa 9, Isaac. Vamos por partes, como diria o esquartejador, né? A falta aconteceu lá no começo da jogada, o árbitro não deu na sequência, ele anotou uma falta aparentemente do Caio Melo, do Isaac, não, o Isaac recebeu o cartão amarelo. O Andrei já tinha tomado o cartão amarelo por, segundo o árbitro, tá fazendo cera. Então no mesmo lance, quase que concomitantemente, um amarelo pro Andrei e outro pro Isaac. Agora o árbitro vai lá conversar para ver se tem mais cartões ou não. A verdade é que tá caído o Rafael, camisa 3. O árbitro da partida é enroladinho, 38 anos, ele é de São José de Ribamar, no Maranhão. Fez 9 jogos em 2025, esse é o segundo jogo dele na Série C. Temos que registrar, ele tá com uma saliência abdominal bem acentuada. Seria uma barriguinha. É uma barriguda, né? Uma barrigona. E agora a maca entra ali para retirar o jogador do Guarani, o Rafael. E ainda aquele padrão de maca FIFA, Vladimir, que lembra, sei lá o que, um caixão, né? É estranho, né? Estranho. Eu não gostaria de sair nessa maca, não. Mas a FIFA trouxe isso para a Copa do Brasil. Se bobear, é até da Copa que tá lá ainda sendo utilizada. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Agora, Luiz Miguel, né? Foi o amarelado. Agora a Band confirma também um cartão pro Luiz Miguel. São 3 cartões pro time do Guarani no jogo, hein? No primeiro tempo. Isso, Luiz Miguel, Isaac e o Andrei. 43, quase 44, tá 2-0 para o Guarani. Emerson Barbosa e Rafael Bilu. E dá-lhe falta nos caras. E dá-lhe falta no Retrô. Ponta direita é falta no Gedeilson, falta que pode levar perigo contra o gol do Andrei, Vladimir. Não tem muita alternativa o Retrô não, né? Tem que partir pra cima pra tentar diminuir a diferença ainda na primeira etapa. Vem cruzamento na área mais uma vez, Roger. Alô, Arthur César, falando no nível dos goleiros da Série C, tá comentando aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você tá comigo na Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube ou no portal Carlos Batista no YouTube. Deixa um like pra mim, é o joia, vai lá e aperta o joia. Facilita muito pra gente nas próximas transmissões, ajuda muito a Bandeirantes. Radisley para a cobrança da falta, guarda-chuva aberto aí, Andrei. Atenção, 2 a barreira, a bola vem direto pro gol, desviou Claudinho, pra fora, por sobre o gol. Esse careca sempre vai em todas. Ele tem uma fome de subir de cabeça, hein, Vladimir? Claudinho, que é velho conhecido, né? Jogou no Ituano por muitos anos. Esse zagueiro, você falou de fome. Você almoçou hoje, Roger? Qual o cardápio do almoço? É uma banana. Uma banana? É. Uma banana. Eu comi maionese. Aliás, aproveitei para comer hoje. Tem que comer hoje, porque a partir de amanhã já é junho maionese, né? Ah, não. Você mandou essa mesmo. Guarani ganhou 2-0, você mandou essa mesmo. Foi boa, né? Foi boa. Não, foi péssimo. Desktop, que é ótima. A internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 102. Eu não vi o pernambucano Michelangelo Martins de Almeida Júnior mostrar os acréscimos através da sua placa. Estamos com 45,5. Quinto sinal marcando 17h45, hora esportiva do Brasil. Guarani vem pelo setor esquerdo. Aí vem o Emerson, tentou lançar para o Bilu. Zaga corta de cabeça, briga pelo meio. O Caio Melo, agora sim.
Ele levanta a placa mostrando 5 minutos, vamos a 50. Olha os caras aí, tenta escapar Fialho pela ponta esquerda, acompanha na sobra aqui para tirar, coloca para fora o zagueiro do Bugre. Lateral na ponta esquerda para bater a equipe do Retrô, o dono da casa. O Retrô, que a bem da verdade, é de Camaragibe. Ele joga aí, mas não é daí. Olha o levantamento na esquerda, o goleiro Andrei pegou, soltou, rasga a zaga do Guarani, tira dali, com sorte, hein? Ele ia soltando essa bola, hein, Vladimir? A bola deu uma escapulida ali, mas a zaga acabou tirando, impedindo um ataque mais perigoso do Retrô, atual vice-campeão pernambucano. Jaime Souza Santos mandando mensagem, nem deu pra gritar o primeiro gol, já saiu mais um do Bugre, foi bem isso mesmo. A garganta agradece, há tanto tempo que eu não gritava um gol do Guarani, rapaz. Especialmente fora de casa, que esses aqui foi o gol Sayuruca. Tem que ser assim, Sayuruca, sai zica, para que o Guarani faça mais e mais gols fora de casa e possa pontuar fora do Brinco de Ouro. Aliás, última vitória do Guarani, jogando fora de casa, foi aquele derby do segundo turno do ano passado contra a Ponte Preta no Majestoso, hein, Vladimir? Isso, 1-0, gol do Matheus Bueno, né? Como o Edu trouxe no Concentração também, a última vitória fora de Campinas foi aquela contra a Chapecoense, há 9 meses. Então quem engravidou naquela partida tá ganhando o bebê hoje. 17 de agosto, Edu? 17 de agosto, você narrou, Chapecoense 0, Guarani 4. 17 de agosto, Gedeilson vem pela ponta direita, levanta na boca do gol, tentou ferro de cabeça, a zaga tirou, voltou, rebote, Salomão encheu o pé, pegou mal demais, Catarina. Aí já foi na base meio que do desespero, né? Quase que se livrou da bola ali o Salomão. Não foi sábio nesse lance, não. Mandou a bola direto pela linha. É o primeiro confronto entre Guarani e Retrô na história. Mais um, né? Dos 5 adversários que o Guarani jamais enfrentou e está conhecendo nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Maringá, Floresta já foram, né? E os próximos serão Itabaiana e Anápolis também. Quase 48, Tigrão. Vai terminar assim o primeiro tempo, Tiger. O Retrô tá tentando de todas as maneiras voltar pro jogo ainda no primeiro tempo. Eu acho que o Guarani tem que ter muita malandragem futebolística no bom sentido e dar uma esfriada no jogo agora. A pressão é muito forte e é muito importante ir pro vestiário ganhando de 2-0. Joga uma pressão gigantesca para cima do adversário. Jogo equilibrado. Em 2 lances pontuais, sobrou qualidade. Na finalização, a primeira do Emerson Barbosa, a segunda do Bilu, e o Guarani vai conquistando um resultado excepcional. Mas o jogo todo em aberto ainda, né? Porque o Guarani, bola alçada na área, um Deus nos acuda. Olha o Retrô aí, ó. Perdeu a bola. Perdeu. Então tem que gelar agora, né? Ó, toca aí, pô, espera, segura, valoriza, esfria o jogo. Temos aí mais 1 minuto para terminar o primeiro tempo. Então é hora de ter inteligência, maturidade, não entrar em correria. Quem tem que meter correria é o Retrô, o Guarani não. Olha aí, falta a favor do Guarani, tem que valorizar. É muito importante ir pro vestiário ganhando de 2-0 num resultado surpreendente, extremamente importante. Importantíssimo, vai a 8 pontos o Guarani, vai vencendo por 2-0. Vem mais cartão aí, cara. Vem mais cartão agora o Bilu. Vai sendo inteiro amarelado o Guarani, já são 4, Vladimir. Acabou chegando atrasado ali o Bilu e cometeu a falta para cima do Salomão. Dá um cartão amarelo pro camisa 11 do Bugre. Todos os atacantes bugrinos estão amarelados. 49-40, vai terminar o jogo, você ligado na Bandeirantes Campinas, obrigado você de fora do país, você de fora da RMC, você da Grande Campinas, a nossa princesa do Oeste, Claudinho, camisa 3, os caras levanta a bola à frente, Fiaro e resvala de cabeça, mas corta de cabeça, Rafael levantando pelo meio de campo, já pode terminar, Juizão, já pode terminar, tá explicado porque ele não vai terminar, vem Salomão pelo setor esquerdo, faz o rodopio, entrega a bola lateralmente para Hadisley, atenção, puxou na perna esquerda, vai carimbar, daí chutou, bateu pro gol, desviou, pegou Andrei. Que veneno, hein, Vladimir? Amorteceu o Alan Santos, né? Tentou desviar, mas acabou amortecendo ali para a defesa tranquila do Andrei. Alô, Acácio Amaral Barbosa.
Ele escreve aqui, tem que ter calma nesse momento, não pode ter ninguém expulso, mas já são 4 amarelados, Acácio. Acende a vela aí, como diria Antônio Edson. Alô, Birajara Silvério. Reação para ganhar o derby, já tá provocando os pontos pretanos que estão aqui no chat no YouTube da Bandeirantes. 50 e 40, 50 e 40, e lá vem os caras. Gedeilson pega pelo setor direito do campo, empurra a bola forte para Jonas, chegou no pé de ferro com ele, o jogador do Guarani, melhor para o jogador Bugrino, conseguiu proteger o Sarará, a bola foi direto para fora em tiro de meta para bater o Bugrão, com o seu goleiro Andrei, camisa número 1. 50 minutos e 59, pega a bola o árbitro Paulo José Souza Mourão do Maranhão, mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. 2 para o Guarani, 0 para o Retrô. Edu Pinheiro. Olha quanto tempo, hein? Olha quanto tempo não acontecia. 5º gol do PSG. Tá terminando. PSG 5, Inter de Milão 0. Terminou? Terminou. Termina 5-0. Olha, final da Champions League lá na Alemanha. PSG, grande título, grande vitória, sensacional. Oi, Vladimir Catarino, e esse bugre aí? Que vitória, né? O Guarani, que há muito tempo não sabe o que é vencer fora de casa, vai conquistando um resultado extremamente positivo, 2-0, momentaneamente saindo da zona do rebaixamento, né, Edu? Como é que tá jogando o Guarani? Com calma, explicando a escalação aí. Oi, Catarino, vamos lá. Uma escalação diferentona do Guarani hoje, né? Com Andrei no gol, Matheus Sarará, Rafael, Alan Santos e Emerson, Natan, Giovani, Caio Melo, Luiz Miguel, Isaac e Rafael Bilu, mas sem um lateral direito de origem, né? Até porque Matheus Sarará tá jogando quase como terceiro zagueiro. Mudanças feitas além do Isaac, o tal do falso 9. As mudanças feitas aí pelo técnico Marcelo Fernandes para tentar reabilitar o Guarani. E no banco? Hoje, como opções, estão Emerson Júnior, já que o goleiro Fred Conte está machucado, Lucas Justin, Léo Coutro, Lucas Rafael, Vinícius Cauê, Vinícius Iuji, Marcelinho, o Michael e o Raí Nascimento, sendo que Marcelinho e Michael são garotos que estão subindo da base. Mais um, então. Tinha 2 no banco contra o Figueirense, hoje tem 2 também. Marcelinho e o Michael, ele entrou no finalzinho contra o Figueirense, 40 minutos, né? Isso, no jogo passado era o Michael e o Lucas Martins no banco, né? O Michael entrou naquele jogo e hoje o Michael e também o Marcelinho. Olha, até agora, em 4 jogos e meio, o Marcelo Fernandes, ele utilizou 24 jogadores, hein? 24 jogadores e o André, quem que é o capitão? O André, o goleiro? O André, não, é o Alan Santos, né? Voltou a ser capitão, ele que tá de volta ao time. Então já mudou também, contra o Figueirense, o capitão foi o Andrei, né? E nos 2 gols, o passe foi do Isaac, é isso, Vladimir? Exatamente, tanto o passe para o Emerson, né? Uma bola enfiada ali pro Emerson, que foi a ponta e chutou cruzado, depois uma cavadinha, uma bola enfiada com muita qualidade aí pelo Isaac ao Rafael Bilu. O garçom do jogo hoje, por enquanto, é o Isaac. E o Guarani agora tem 2 jogos no brinco, é isso? Isso, sendo que o próximo contra o Itabaiana vai ser daqui 15 dias, né? Nós não teremos rodada da Série C no próximo final de semana. Lá no dia 15 de junho vai ser o jogo do Guarani contra o Itabaiana. E depois é Guarani e CSA no dia 28. É meio louco essa tabela, porque pula, né? Porque próximo final de semana não tem. 2 intervalos, né, Du? Tanto no próximo fim de semana do dia 7 não teremos jogos, no fim de semana do dia 14 e 15 sim, lá no feriadão. Lá o feriadão de Corpus Christi não teremos rodada e volta no final do mês com a rodada da Série C. Muito bem, bom intervalo, Catarino. Valeu, Edu, até já. Olha o seguinte, 2-0 Guarani, gols do Emerson Barbosa e do Rafael Bilu com assistências do Isaac. Olha, terminou então Champions League, Paris Saint-Germain 5, Inter de Milão 0. Na Série A, daqui a pouco tem 18h30 Bahia e São Paulo, 21 horas Vasco e o Bragantino. Na Série B, quinta-feira, Ferroviária 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. Tivemos ontem, lá no Oba, em Goiânia, Vila Nova 0, Novo Horizontino 1. Finalzinho, Coritiba 2, Avaí 1. Tava 1-0 Coritiba, Alex Silva. O André empatou para o Avaí, mas o Carlos de Pena marcou para o Coritiba. Deixa eu ver aqui na Série C, tá 0-0, né? ABC e Náutico, começou também às 17 horas. E na Série D de dado, encerrado, Nova Iguaçu 1, Portuguesa 1 e Monte Azul 2, Uberlândia 1. Já o Tigrão comenta, faz tanto tempo que o Bugre não vence fora de casa, fora de Campinas, e não marcava gols há 3 jogos, né? E agora marca 2, então vocês vão ouvir os 2, hein? Emerson Barbosa e Rafael Bilu, intervalo, Retrô 0, Guarani 2. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop sempre ao seu lado. Internet de 200 mega até 1 giga a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. É bola! Isaac meteu na ponta esquerda, Emerson Barbosa chegou, bateu cruzado, é gol! É gol, 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 é gol. Emerson, ele não perdoa. Emerson marca. Sai Uruca. O primeiro gol bugrino fora de casa na Série C. Ele é fatal, ele é letal. Segundo Bilu bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Do Bugre! Avante, meu Bugre, com vibra e festejar. Rafael Bilu! Nova jornada. Camisa 11. Ele não perdoa. Rafael Bilu marca e faz a festa da sofrida pátria bugrina. Na marca de 33, Isaac funciona bem como pivô, barra meia, enfia a bola com açúcar. Bilu ultrapassa o zagueiro pela ponta esquerda, entra na área, bate na saída de Volpe, no cantinho inferior esquerdo, fazendo o segundo gol do Bugre contra o Retrô. Valdemir Gomes.
sim, Tigrão, intervalo, Retrô 0, Guarani 2. O Guarani pregou uma peça em todos nós e também, especialmente no Retrô. O Marcelo Fernandes demonstrou toda a sua insatisfação mexendo muito na equipe. A princípio, a gente não concorda com tantas mexidas de um jogo para outro, mas, na verdade, alguns jogadores que ele mudou a função estão conseguindo desequilibrar a favor do Guarani. Vamos explicar. Matheus Sarará é o 2, mas não é lateral direito. Ele é o lateral esquerdo, um zagueiro que cobre todo o lado esquerdo e faz um híbrido entre terceiro zagueiro do lado esquerdo e lateral esquerdo de primeira linha defensiva. Emerson, ponta, segunda linha ofensiva. Marcou o primeiro gol como autêntico ponta, pegando a bola lá no fundo, fazendo a diagonal e batendo o cruzado, fazendo 1-0 para o Guarani a 29 do primeiro tempo. Vejam que mudança. Sarará com a 2 fazendo o lado esquerdo. E quem que faz a lateral direita? Puxa vida, aí uma grande surpresa. É o Luiz Miguel. Não é que ele é lateral, conservador, fica ali fechando a linha de 4, não. Ele está jogando atrás da linha de meio campo e, obviamente, quando a jogada deriva pelo lado direito ofensivamente, ele faz a ultrapassagem. E quando ele não faz a ultrapassagem, quem que ocupa o lado esquerdo? É o Rafael Bilu. E quando vem o Luiz Miguel, aí ele empurra o Bilu por dentro e às vezes até pela esquerda, como por exemplo no momento onde ele fez o segundo gol, exatamente a 34, 5 minutos depois do primeiro gol. Então Bilu se movimentando bastante e o tão criticado e com razão, Isaac, que não vem rendendo, hoje deu 2 assistências. Assistências de gol. Uma para o Emerson, 1-0, 29 do primeiro tempo, e outra para o Rafael Bilu, aos 34 também do primeiro tempo. E o que está fazendo o Isaac? Ele está fazendo ali um híbrido entre meia e aparecendo às vezes centralizado quando a jogada vai no fundo. Ele aparece por dentro centralizado como um falso 9 e ele está jogando com a camisa 9, mas não é pelo número da camisa que a gente está dizendo isso. É pelo posicionamento e pela função que ele vem executando. Então o jogo se arrastava, o Guarani errava muito, Natan errando muitos passes, Sarará errando muito na saída de bola, Caio Melo, que é bom jogador hoje, escondidinho, pegando e tocando de lado ou para trás, até que vem o primeiro gol. Passou o Emerson como uma bala, recebeu no tempo certo a bola enfiada curta pelo Isaac e bateu cruzado. Me pareceu que o Volpe demorou um pouquinho para cair, mas o chute cruzado sempre dificulta para o goleiro. Ele foi com a mão mole ali no seu poste direito, tocou nela, mas não o suficiente para tirar 1-0 para o Guarani. Aí o Retrô estava tentando entender o que estava acontecendo no jogo, o que era aquele posicionamento para o qual eles não estavam preparados, e aí o que aconteceu? O Guarani foi e espetou o segundo, 2-0, com o Bilu, que recebeu uma assistência, essa sim, de meia autêntico, meio que na cavada, rasgando a defesa do Retrô, e o Bilu, com muita categoria, com imensa frieza, percebeu o Rafael saindo para tentar fechar e tirou dele, jogou aí do lado esquerdo do goleiro, no poste esquerdo, 2-0 para o Guarani. Então, mexidas nominais e mexidas táticas e mexidas de posicionamento. O mesmo jogador, o Emerson, por exemplo, que vinha sendo titular, né? A gente está revendo nesse momento o gol do Bilu. Bilu entra na meia esquerda, mas dentro da grande área, recebe uma assistência realmente muito bem executada e de pé esquerdo do Isaac, que é um destro. Veja quanta coisa diferente no jogo. E aí o Bilu, ele tem qualidade, né? Tem técnica, jogador experiente, frio, percebeu o goleiro saindo, mas ele, ao invés de esperar o goleiro fechar, antes que o Volpe encostasse nele, ele levanta a cabeça, dá um tapinha, joga no canto esquerdo, com muita categoria, com muita percepção, e o Volpe não aparece nem na foto. Então, um primeiro tempo confuso, até um determinado momento, e depois que fez o gol, o Guarani se achou, o Guarani encontrou o caminho,
O Guarani envolveu, surpreendeu o adversário, contou sim com a falha do Volpi no primeiro gol. Primeiro porque ele demora para cair, segundo que ele vai com a mão mole, toca na bola e não tira. E ela vai para dentro do gol. Mas há mérito do chute, que foi cruzado e muito forte, executado pelo Emerson ali pelo lado esquerdo, já próximo da linha de fundo. Ele bate cruzado, sem muito ângulo favorável e faz o gol. Então eu acho que o Guarani mereceu. Tem que tomar muito cuidado agora no segundo tempo, mas muito cuidado, porque se o Retrô voltar pressionando e tiver a felicidade de achar o gol logo no início, vai virar uma correria danada, vai virar uma pressão danada. Então acho que o Guarani nesse momento tem que ter maturidade para tocar a bola, para gelar a bola, para valorizar a posse da bola, para não entrar na correria que certamente o Retrô, que deve vir modificado, vai colocar em prática na partida, e aí o tempo vai passando, o Retrô vai aumentando o seu desespero, e o Guarani com inteligência, com as linhas bem próximas, bem compactas, pode aproveitar aí uma bola longa, um contra-ataque, uma estratégia reativa e de repente espetar o terceiro e matar o jogo. Não tem nada definido. 2-0 é aquela história. É sempre muito melhor tê-lo a favor do que contra. Agora, é bom que ninguém se deite em cima dos louros da vitória do primeiro tempo e ache que está definido, que está resolvida a parada, porque ela não está, não. Então, à medida que o tempo for passando, claro que o Guarani vai se aproximando da primeira vitória fora de casa na Série C. Fez hoje os 2 primeiros gols fora de casa, não tinha feito nenhum. Então, fez um primeiro tempo que traz um alento, uma esperança para o seu torcedor. Não foi brilhante, mas foi eficiente. As chances surgiram e as jogadas foram bem executadas, as conclusões foram muito bem feitas. Já estouramos aqui, inclusive, o tempo do intervalo, só o Guarani voltou, está aquecendo ali, o Retrô começa a voltar agora. Certamente vai ter mexida, porque foi uma tragédia em termos de resultado. Não foi tão inferior ao Guarani, não. Inclusive, com 30 segundos, o Retrô poderia ter feito o seu primeiro gol, o placar estaria aberto. Faltou um pouquinho mais de frieza e um pouquinho mais de confiança para que o Retrô tivesse feito o gol. Já há 30 segundos, numa bola parada pelo lado direito, cruzada com um jogador canhoto, passou ali lambendo e faltou um biquinho de chuteira para botar para dentro. E eu disse naquele momento, ó, bons presságios, parece que as coisas hoje conspiram a favor. O Guarani escapou de tomar um gol certo. O Retrô perdeu um gol impressionante. E isso pode ser um bom sinal. Está aí o bom sinal. Está 2-0 para o Guarani, mas que ninguém se esqueça que o futebol não aceita desaforos e que o Guarani tenha muita atenção, sobretudo nesse início de segundo tempo. Meu queridíssimo Roger Williams. Valeu, Tiger! E ele não perdoa, ele marca. Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirante. Alô, torcedor, vamos nessa. Série C, 8ª rodada, bola rolando na Arena Pernambuco e no rádio, na internet, só da Bandeirantes. Repórter Bandeirantes Vladimir Catarino. Alterações no intervalo. Apenas uma no Retrô. Saiu o Gedeilson, agora ele saiu. Gedeilson com a 2 para a entrada do Bruno Pérez, 13. Bruno Pérez no lugar do Gedeilson. Bruno Pérez é o sangue novo na equipe da casa. Bruno Pérez é ele quem vai jogar agora na lateral direita. Quer dizer que o camisa 20 permaneceu, é isso? É, o 20 segue em campo o Gladson. 1 minuto de bola rolando, etapa final de jogo, você ligado na Bandeirantes. 2-0 para o Guarani. Gols de Bruno Rafael Pérez. Bilu e Emerson Barbosa. Bruno Pérez, 13, entrou, hein? Jogou no Guarani. Jogou no Guarani, Bruno Pérez. Jogou no Santos também. É bom lateral, acho que já não é criança mais. O 2 está em campo, Vladimir. 2 permanece em campo aí, vamos ver. O Vladimir Catarino quer sacar o Gedeilson, mas não consegue, cara. Então saiu o Gladson, 20. Saiu o Gladson, 20, entrou 13, Bruno Pérez. Bom, não dá mais para rabiscar aqui o meu papel.
Como é que é o nome do amigo? Gedeilson, né? Gedeilson. Não, Gedeilson. É o Gedeilson. Ele fica. Quem saiu foi o Gledson. Eu não consigo mais apagar aqui onde tá a região do Gedeilson na minha papeleta. Nossa. E vai rasgar o papel daqui a pouco. Eu já rabisquei aqui que eu vou falar pro seu negócio. Tá impressionante aqui o que tem de risco. Bom, vamos lá, alguns números do primeiro tempo para você. Posse de bola, 50% para cada lado, ataque. Posse de bola no ataque, 47% para o Guarani, 44% para o Retrô. Ataque perigoso, 27% de posse de bola do ataque, no ataque perigoso para o Retrô, 18% para o Guarani. Um escanteio apenas no jogo, foi para a equipe do Retrô. Chutes no alvo, 4 Guarani, 1 Retrô. Chutes fora do alvo, 7 para o Retrô, 1 para o Guarani. Vejam que o Retrô tentou muito, mas acertou pouquíssimo. O Guarani foi mais letal, mais fatal. E 4 cartões amarelos, os 4 para a equipe do Guarani. 2 minutos e 30 deste segundo tempo. Já tentativa ali pelo setor direito, o Bruno Pérez levantou, a zaga rechaçou e aí chegou batendo forte o atacante, ela foi direto para fora em tiro de meta. E aí vem Bogrão na resposta, vem pelo setor esquerdo, domina, Caio Melo empurra a bola para Emerson Barbosa, um dos autores dos gols do Guarani no jogo de hoje. Já tá de novo com Caio Melo, sai na área para receber o Isaac, prefere o Caio Melo tocar a bola para Emerson, para aqui do outro lado para Saraná. Saraná vira o jogo, entrega setor direito, já está no campo de ataque. Rafael, passadas largas, abre essa bola para Luiz Miguel, deu de primeira, passe errado mal, direto para fora, tiro de meta, não pega o Giovani, quem passava na ponta. É bola para a equipe do Ceará, do Retrô bater com o Volpe. Teve mais uma mudança. Teve, saiu o Gedeilson brincando, não, dessa vez saiu o Marquinhos, 21, entrou o Richard, que tem a camisa de número 18, o Richard está em campo, saiu o Marquinhos. Richard, 18, ele também mexeu no ataque, o Iris Souza, técnico interino da equipe do Retrô. E vem Bugrão, ponta esquerda, Isaac derrubado, falta! Olha lá. Claudinho pegou o Isaac, falta, cartão pra ele, uma falta perigosa. Olha o Bugrão bem no jogo, Vladimir. Fazendo aquele papel de prender a bola, né? Segurar e esperar o combate. Ele pintou pra cima do Claudinho. Foi no corpo do camisa 9 do Guarani, falta clara e cartão amarelo para o zagueiro do Retrô. Eu nunca critiquei o Isaac, Tigrão, eu nunca critiquei o Isaac. Levantei a ficha dele aqui, sabe o nome completo dele ou não? Não. Isaac Siebert. Imagina, hein? Como não tá? Imagina como não tá. 4h35. Essa noite ele vai ter insônia. Isaac me lembra careca no jogo de hoje. Alô Robson, alô Jorge Lopes, alô Rubens Vediti, todo esse pessoal comigo na live do Portal Carlos Batista no YouTube, youtube.com/Portal Carlos Batista. Pedro Fonseca, Alfa Vídeos, Edu Carrucha, 3-2 para o Retrô. É o Éder Carrucha, alô Éder, obrigado. Falta para o Guarani. Frontal a meta do goleiro Volpe, que arma a barreira com 4 jogadores a 1 deitado atrás da barreira. Há uma falsa barreira de 2 homens do Guarani tampando a visão do canto esquerdo do goleiro Volpe. Tá mais pro Caio Melo nessa. Barbosa também ao seu lado. Autoriza o árbitro Caio Melo, perna direita, bateu! Pegou Volpe, encaixa firme sem dar rebote, Catarino. Bola rasteira do Caio Melo, tirou da barreira, mas estava bem colocado o Volpe e ficou com a bola. 18h13, hora esportiva do Brasil, você ligado no futebol da Bandeirantes, 5 minutos e meio, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Confirmando, quase 6, segundo tempo. Com Danilo Capucci na mesa, com Lucas Pessoa no YouTube, na Central Técnica Pedro Piscinato, comando de Gil Kleber, timaço técnico da Bandeirantes, colocando você dentro da Arena Pernambuco. Eu confirmo, 2 para o Guarani, 0 para o Retrô, Edu Pinheiro. Final da Champions League na Alemanha, PSG 5, Inter de Milão 0, terminou na Série B, Coritiba 2, Avaí 1, 18h30, Brasileirão, Salvador, Bahia e São Paulo. Essa é
a Bandeirantes, timaço de Carlos Batista, FM 85,7, aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. Mas você que está nos demais aplicativos do TuneIn, no Rádiosnet, se quiser migre para o YouTube oficial da Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens de toda a nossa equipe transmitindo essa vitória no Guarani 2-0 para cima do Retrô, importante, vai indo a 8 pontos, os 2 primeiros gols fora de casa na competição. Guarani que não vence fora do brinco há muito tempo, desde o derby da Série B do ano passado. E vem os caras, bola levantada na área, Mendonça tocou de cabeça, passa a esquerda do gol. Na cobrança de falta do meio da rua, e tem jogador do Guarani caído, Vladimir. Ficou caído ali o Natan, né? Mas levou uma pancada, tá reclamando de dor no rosto, mas já tá se levantando. Tá tudo ok com camisa 5 do Bugre. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês é com a Desktop. A internet oficial do Bugrão. Acesse desktop.com.br e ligue 0800 102. Desktop também na camisa da Ponte Preta, segunda às 7h30 da noite tem Ponte Ipiranga de Erechim, lá do Rio Grande do Sul. Leandro Boles vai transmitir aqui na Bandeirantes. Quando tenta evitar a bola saindo aqui pela direita, o camisa 13, Bruno Pérez, ela já tinha saído mais ou menos 82 metros. É lateral para a equipe do Guarani. Vai Emerson Barbosa para a cobrança, 7h50 primeiro tempo. O placar é todo do campeão brasileiro de 78, tá 2-0 Bugrão. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Seara, sabor, versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Bugrão intercepta um passe pelo meio de campo, Natan. Ele faz a tabela, já tá com Caio Melo, botou para correr da ponta esquerda, Emerson Barbosa entrou, bateu cruzado, se empolgou nessa daí, pegou mal, Vladimir. Se lembrou do lance anterior, no primeiro tempo, quando marcou o gol, né? Desta vez pegou de primeira, bateu mal demais, ela foi para fora. Retrô que chegou a esse jogo com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na temporada o Retrô tem 9 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Esse adversário não é qualquer um não, cara. Vice-campeão pernambucano, tá nas 8ª de final da Copa do Brasil. Só que na Série C tá mal demais, muito mal. 8h51, bola para a equipe da casa aqui no setor intermediário, lá pelo lado esquerdo do campo, vem com Bruno Pérez. Ele faz reversão, na verdade Jonas, que entrou ainda no primeiro tempo. Ele faz reversão para o Gedeilson, o inimigo do Vladimir. Abre soltando lateralmente a bola para Bruno Pérez. Volta pelo meio de campo, soltando para Radisley. Radisley passa do Caio Melo, atenção, ajeita a bola atrás, bola curta. Solta o passe para Jonas. Jonas com o zagueirão Mendonça, todo o time do Retrô lá no campo de ataque. E aí o Jonas pega e retrocede a bola para Volpe. Volpe recomeça tudo pelo time da casa. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças nacionais e de reposição. Peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Alô Nalu Boer em Americana com o Pedro, tá todo mundo lá acompanhando. Americana sempre dando a Bandeirantes uma grande audiência. Ó os caras aí, ó, mascote. Pegou pela direita, bate a bola em cima do 4 do Bugre. Alan Santos, o capitão bugrino, ganha arremesso lateral na ponta direita. Guarani que no segundo tempo está postado com o seu goleiro Andrei à direita do seu rádio, do seu dispositivo, atacando consequentemente para a esquerda. Mudou. Se fosse no brinco, o Guarani estaria no segundo tempo defendendo o gol do placar eletrônico, o gol dos mastros das bandeiras, no estádio que hoje completa mais uma primavera, no lendário estádio Brinco de Ouro da Princesa, o aniversariante do dia. Mudou, Vladimir? Saiu o Claudinho no Retrô e entrou o Fabinho. Fabinho com a 7 está em campo no lugar do Claudinho. Tinha cartão já, né? Já, o único amarelado do Retrô era o Claudinho. O Fabinho com a 7, hein? É uma camisa geralmente de jogador que joga no meio, hein? Do meio pra frente, pelo menos. Será que ele abre mão aí de um zagueiro? Vamos acompanhar nas primeiras movimentações e o Tigrão faz o desenho tático do Iris Souza, técnico do Retrô. Guarani aqui atrás com o Giva. Giva empurra a bola curta para o Rafael, mete de perna direita, tirando ali, refrigerando tudo pela pátria bugrina, mas pegou mal. Deu a bola de presente em lateral para a equipe do Retrô. Tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. O tempo joga a favor do Guarani. 11 minutos, etapa final de jogo.
2 para o Bugre. Placar ainda do primeiro tempo, 0 para o Retrô, Edu. Olha, a Inter de Limeira na Série D venceu. O jogo foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, hein? Operário 0, Inter de Limeira 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Detalhe. Chamou, falou. O jogador que entrou agora, o Fabinho, experientíssimo, né? Jogador de muita qualidade aí, Novo Horizontino, né? Mirassol. Jogador de qualidade. Veterano, tem muita qualidade, é ofensivo. E ele entra no ataque, entra lá para meter pressão, inclusive jogando próximo da linha de entrada de grande área do Guarani. Pode observar, é o 7. Olha ele aqui do lado direito chegando, ó. Fabinho, ó lá. Bola recuada pro goleiro. Ah, mas e a zaga? Ele entrou no lugar do Claudinho Careca, ex-ituano, que é zagueirão, rebatedor. Quem é que ele puxou? 27. 27. Jonas, olha ele aí na zaga central. Tá bom pra você, Catarina? Olha lá. Ele puxa Jonas na zaga, compacta um pouquinho mais o meio-campo e o Fabinho faz um híbrido entre um meia e um atacante. Ou seja, tá tomando coco, vai pra cima, abre um pouco o time e, obviamente, vai tentar achar um gol aí a qualquer custo para voltar pro jogo. Esse é o desenho. Vai lá, Roger. Tá desenhado demais, este é o Tigrão. E vem o Guarani na resposta, ponta direita. Bilu derrubado, falta. Mendonça puxa o bandeira de dura, bandeira de lá. Rafael Costa Pinheiro, falta para o campeão brasileiro bater. Deixa eu abraçar aqui o meu amigo Paulinho, grande Paulinho. Palmeirense de 4 costados e sempre que pode estar ouvindo a Bandeirantes. Paulinho, eu sou seu fã, Paulinho, um grande e forte abraço pra você. Ó quem entrou aqui hoje no chat do YouTube da Bandeirantes, o Vladimir Catarino. Ah, é? É você Participou? mesmo? Sou eu. O retrô hoje está muito retrógrado. Você que digitou isso no chat pra todo mundo ver. Oi, é minha opinião, né? Retrô está muito retrógrado, parabéns. Hoje você abriu a caixa de ferramentas das piadinhas de tiozão. Aqui escanteio para o Guarani. Escanteio para o Bugre. É de lá pra cá, é o primeiro escanteio bugrino no jogo, Vladimir. E já não tem muita pressa, né? Vai lá pra cobrança o Caio Melo, também tá por lá o Bilu. E daqui a pouco vem o Maicon, né? Com a camisa 18, vai vir no time do Guarani. Daqui a pouco o Maicon na equipe do Guarani. Vai ser a alteração do Marcelo Fernandes no segundo tempo. Escanteio batido, mascote no primeiro pau, subindo, ajudando. Ele coloca essa bola pra fora, arremesso lateral na ponta direita. A bola permanece com a equipe do Guarani. Hoje jogando inteira de branco lá no Nordeste brasileiro. Contra o Retrô que joga de dourado e azul. E lateral, será que vai meter um latereio, hein? Luiz Miguel. Será que vai alterar antes? Não, já bateu o lateral, ponta direita, Caio Belo dominou. Atenção, ele abriu a bola, Luiz Miguel levantou nas mãos do Volpe. Um levantamento forte, Catarino. Mais fechadinho, né? Mais lá pro goleiro que fez a defesa e já ligou o Retrô à partida. Já liga o Retrô pro jogo, tá perdendo por 2-0, a batatinha dos caras assando. Guarani tá ultrapassando o Retrô nesse momento no Campeonato Brasileiro da Série C. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Isaac, candidato a craque do jogo, tá saindo, Vladimir. Primeira mudança no Guarani, sai Isaac, entra Michael, camisa 18, é atacante da base, Michael 18 no lugar do Isaac. Michael 18 é sangue novo no segundo tempo. Michael, camisa 18, veio para dar uma oxigenada. E que partida fez hoje o Isaac, hein, Tigrão? Já o Tigrão comenta, 15 minutos, Eletrônico marcou, mas quem vem pro campo de ataque é os caras. Richard, ponta direita, tocou essa bola para Fabinho, dominou, fez a inversão de jogo, soltando pelo meio, Radisley vem, domina contra dois contrários. O Michael entrou solando, pegou o camisa 8, falta. Tem pressa o time do Retrô. Ele pediu desculpa imediatamente depois que deu a solada. Falta para os caras aqui no setor de ataque. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15:42, segundo tempo. Arena Pernambuco 2, Guarani 0, Retrô, Edu. Terminou a Champions League na Alemanha, PSG 5, Inter de Milão 0.
E no Brasileirão, amanhã tem Santos e Botafogo do Rio, na Vila Belmiro, 16 horas. Amanhã tem Cruzeiro e Palmeiras, 19h30, no Mineirão. Bruno Pérez pela direita, levanta, passa da cabeça do mascote, mas está ocupando mais espaços. O Retrô começa uma tentativa de pressão, pois não, Tigrão? Não, eu queria que você repetisse, se foi essa colocação, sim. Tive um pequeno corte aqui no meu retorno. O Isaac, eu perguntei se fez uma boa partida e o que você espera do Maicon, 18, entrando aí no segundo tempo. Saiu o Isaac, né? Exatamente, entrou o Maicon, 18. Então, fez uma boa partida, assim, decisivo. 2 assistências para os 2 gols do Guarani. Vamos ver como é que entra o menino, que é da base do Guarani. O Maicon, outro dia contra o Figueirense, entrou muito ansioso demais. Entrou querendo correr mais do que a bola, tropeçando na bola. Hoje, numa situação melhor, ganhando o jogo, torçamos para que ele entre bem. Mas o Isaac, que correu muito, que fez ali uma função dupla, de um falso 9, de um meia, deu assistência, foi bem. Foi muito bem hoje Isaac Siebert. E agora, o Guarani, claro que existe um esboço de pressão, uma tentativa aí, né? Um projeto de pressão, mas o Guarani está muito bem postado. Está muito compacto, está fazendo as 2 linhas de 4, a lição de casa bem feitinha. E o Retrô, a rigor, pode, claro que pode a qualquer momento diminuir. Tem mais a bola, toma a iniciativa, tem o comando aparente do jogo, mas não cria grandes situações, que o Guarani está muito bem postado. Até agora segurando muito bem o samba e administrando a vantagem importante com muita qualidade. Olha o chute de longa distância do Retrô. Lá pela ponta esquerda, jogador pernambucano pegou de perna esquerda, ajeitou para a perna direita, bateu, ela bateu na rede pelo lado de cima do goleiro Andrei, hein, Vladimir? Uma pancada, né? A impressão foi o Radisley quem chutou dali, arriscou de longe. Tava meio adiantado o goleirão Andrei, mas não levou perigo não, a bola foi para fora. Alô, Paulo Massal mandando mensagens no chat no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, quando nós temos a Band mostrando finalizações 11-7 para o Retrô. 11-7, o Retrô finaliza mais, mas os chutes no alvo, como nós trouxemos no começo do segundo tempo, foram todos eles do Guarani. Alô, Paulo Massal, vamos Bugrão, começo de uma série de vitórias, enaltecer esse clube, tradição que merece estar no lugar certo. É isso aí, no dia do aniversário do Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani está vencendo por 2-0. Não tinha marcado um gol sequer fora de casa na Série C. Tá marcando 2, está vencendo, tá voltando a vencer fora de casa depois de muito tempo. O último jogo vencido pelo Guarani foi o derby. Venceu a Ponte no segundo jogo, né? No retorno na Série B do ano passado. E agora tá voltando a vencer. Mais alterações do Marcelo Fernandes. Sai o Luiz Miguel para a entrada do camisa 20. Camisa 20 é o Lucas Justin. Lateral Lucas Justin vai entrar no lugar do Luiz Miguel. A outra alteração vai ser a entrada do Lucas Rafael. Zagueiro Lucas Rafael, 14. Vamos aguardar quem vai sair, né? O quarto árbitro ali preparando a placa. Mas vai ser então a entrada do camisa 14, o Lucas Rafael, para a saída do Caio Melo. Sai Caio Melo, entra Lucas Rafael, sai Luiz Miguel e entra o camisa de número 20, que é o Lucas Justin. Informou o Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse e saiba mais, aromadeservas.com.br. 20 minutos, etapa final de jogo, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos, etapa final de jogo. 2 para o Guarani, 0 para o Retrô, Edu. É o seguinte, então, Brasileirão hoje tem 18h30, Bahia e São Paulo, 21 horas em São Januário, Vasco e Bragantino. E amanhã, 11 horas, em 11, sim, amanhã, 11 da matina, Mirassol Esporte. Bandeirantes. E aí, Tigrão, essa é pra você. Caio Melo sai, ele bota mais um zagueiro. Agora o Guarani efetivamente fica com 3. Você fala já, porque pela direita vem o cruzamento. Richard buscando o mascote. Lá vem o time da casa. Insiste, bola pelo setor direito. Bruno Pérez domina. Já jogou no Roma da Itália, hein? Que coisa, que fase. Agora tá jogando a Série C pelo Retrô. A bola interceptada pelo menino Maicon. Bola colocada pra fora. Arremesso lateral para o Retrô. Dá tempo de você falar, Tigrão. Essa alteração do Marcelo Fernandes. Ele vai fazer 3 zagueiros, né? Até porque
ele deve puxar o Giovani ali definitivamente um pouquinho mais para trás, fica com 2 volantes ainda, com o Natan e com o Giovani, e ao tirar o Caio Melo, ele abre mão da articulação, que vai ficar, quem sabe aí com o Lucas Rafael, né? Mas ele vem, aliás, com o Michael, né? O Lucão vai fazer o terceiro zagueiro. E aí vai deixar essa missão de tentar a bola chegar com um pouquinho mais de qualidade com o Michael, que é da base, o número 18. E veja, quando a gente falava que o Luiz Miguel estava fazendo a lateral direita, olha quem que entrou no lugar dele. Um lateral direito de ofício. Essa é a leitura que a gente tinha feito desde o primeiro tempo. Então, são alterações que têm explicações e justificativas técnicas, mas também que clarissimamente servem para dar uma oxigenada na parte física do time. Já no adiantado da hora, estamos aí atingindo nesse momento a metade do segundo tempo. Ô Tigrão, enquanto você falava, teve um amarelo pro zagueiro, o Jonas, camisa 27. O jogo tá parado para o atendimento ao Michael, 18, que tomou a paulada do Jonas. Mas na jogada anterior, o Retrô reclama um pênalti em cima do mascote. Você observou essa jogada aí, Tigrão? Eu tive a impressão de um lance bem duvidoso, hein? Observei. Lugar de chorar é na cama, vai chorar na cama que a cama é quente, lugar quente. Foi nada. Nada. Pra mim, lance absolutamente normal, disputa normal de bola, corpo a corpo. Pode reclamar. Não tem VAR, é uma delícia porque a anotação e a decisão é soberana do árbitro central do jogo. E pra mim ele foi bem, não houve nada não na minha avaliação. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próximo de você e agilize seu orçamento. Cartão amarelo pro auxiliar do Marcelo Fernandes. De novo, né? Segundo jogo seguido com o auxiliar do Marcelo Fernandes amarelado por reclamação nesse lance, Roger. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 23:28, segundo tempo. Dois para o Guarani, 0 para o Retrô, Edu. E começa na Arena Fonte Nova em Salvador, Bahia e São Paulo, 21 horas em São Januário, Vasco e Bragantino, 11 horas da manhã, Mirassol Esporte e amanhã 16 na Vila, Santos e Botafogo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua conta! Lateral ponta esquerda para a equipe do Retrô bater. Vai Salomão para fazer a cobrança. Tenta apertar o time do Retrô para chegar à marcação do primeiro gol. Vai tomando longa distância. Mendonça tá lá na grande área esperando. Atenção, ele prefere colocar a bola curta para o camisa 11 Fialho. Voltou pelo setor esquerdo. Salomão domina por lá, pedalou, vai para cima, usa a perna canhota, levantou na boca do gol. Goleiro vai, se choca com o mascote. Choque forte, hein? Choque forte, fica caído o jogador do Guarani, Vladimir. O Andrei subiu para pegar a bola e acabou dividindo ali com o mascote, né? Acabou sendo acertado pelo mascote e agora fica caído o goleiro do Guarani. O árbitro tá dando cartão para alguém ali fora do campo, né? Alguém que está no aquecimento ali toma amarelo, mas ficou caído o goleiro do Guarani, o Andrei. Joselito, um abraço para você. O Xexé Rodrigues também, um abraço. Gabriel Soares está dizendo que eu tô muito forte, Vladimir. O que eu tô fazendo que eu tô muito forte? Você tá forte mesmo, Roger. Tá forte. Eu queria saber qual é a academia que você tá frequentando. Você viu o que eu comi hoje, é banana pura. Então o segredo é a banana. Você já viu o gorila fraco, rapaz? O segredo é a banana. Ó, os caras até aumentaram lá, ó. Me botaram inteiro na tela. A maionese então não vai bem, o negócio é a banana. Vai subir o Ibope da Rádio Bandeirantes. Não, essa da maionese foi péssima. Chegado numa banana, ô Catarina? Oi, Tigrão. Você é chegado numa banana? Eu gosto, Tigrão, gosto bastante de banana. Mas não sabia que banana deixava forte, né? O Vladimir falou que comeu maionese hoje, porque amanhã já seria junionese. Não, essa foi pra acabar, né? O goleiro André ainda tá sendo atendido, o jogo tá paradão, hein? Jogo tá parado na Arena Pernambuco. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar na sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e ligue 0800 1102.
Cristiano Passetti, hoje o Bugrão está demais, está mesmo. Alô, Matozinho, um abraço pra você. Tá todo mundo ligado nos 2 canais do YouTube que a Bandeirantes está ao vivo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista. Tá tudo bem com o goleiro do Guarani, hein, Vlad? Demorou, hein? Ok, aproveitou pra ganhar um tempinho também, né? Ali o Andrei, dá uma esfriada no jogo, mas tá tudo ok com ele. Tá certo. Mais, né? Andrei... 4, né? Não, Andrei, 5. Luiz Miguel... auxiliar, pô. Ah, mas não conta, né? Ah, como não conta, Amarelo? Não conta. Conta em campo, Roger. Corporativista. Você é corporativista. Rafael Bilu pela direita, tenta abrir para a equipe do Guarani. Rasga o time do Retrô. Tira dali. Ela sobra do rebote para o camisa 18, Richard. Será que só eu tô vendo? O Richard tá meio rechonchudo, Vladimir. Lembra um jogador de rugby. Cartão, teve cartão aí, viu, Roger? Daqui a pouco já confirmo para quem. Ele tá bem rolicinho. Tá um pouquinho, mas é bem nova tendência também. Parece um jogador de rugby, pô. Ó os caras aí. A bola com Radisley. Bateu em cima da zaga, voltou o rebote. Ajeitou, Fialho, puxou, pé da direita, bateu em cima do Giovani. Voltou de novo, rebote pela direita. Fabinho levantou nas mãos do Andrei, que encaixa firme, Vladimir. Vai se ajeitando o Andrei no gol do Guarani, né? Exato, vai se firmando, né? E o Fabinho agora recuou também, tranquila pra defesa do goleiro Andrei. Alô, Edilson Rossi, um abraço pra você. Vai deixando os nomes aí, eu vou registrando todo mundo aqui no chat no YouTube da Bandeirantes. 27 minutos, vem Bugrão, enfim, Bugrão, tem que atacar, o jogo não acabou não. Biru tocou pela ponta esquerda para Emerson, ele fez o gol. Um dos gols do Guarani, devolve a bola soltando para Matheus Sarará aqui atrás com o Lucas Rafael, que entrou no segundo tempo, volta aqui atrás para a equipe do Guarani, jogador que estava na marcação, Fabinho escorregou, o time do Guarani erra o passe, pela ponta esquerda dá o passe errado ao Sarará. Mas ele marcou uma falta pro Guarani. Isso, falta acabou sendo cometida pelo Richard ali pra cima do Sarará. E naquele lance anterior, confirmando o cartão amarelo, foi pro Rafael, zagueiro do Guarani. Então agora são 5 cartões para o Guarani. 5 na linha, né? 5 na linha, além do auxiliar técnico. 6 no total, muito bem. 6 no total pro Guarani, 5 na linha. 28 e 24 segundo tempo. O importante é o Guarani vencendo por 2-0. Bugrão com esse resultado vai chegando a 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A temporada total, o Guarani chegou aqui só com 4 vitórias em 19 confrontos. 4 vitórias em 19 confrontos. Tá chegando a 5ª vitória em 20 jogos. Tá melhorando um bocadinho. Tá chegando a 8 pontos, tá subindo bem. Já tá saindo do Z4. Nesta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, formação do Edu, daqui a pouco tem Edu, tem todo o timaço do Batista, repercutindo tudo nesse jogo para você no apito final, o maior pós-jogo do rádio do Brasil, em nome de Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Apito final com o Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Desktop, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br. 56% de posse para o Retrô, 44% para o Guarani. Vem Retrô de longe de novo. Eles estão arriscando demais, hein? Mas sem nenhuma precisão, de novo um chute de fora, só para ganhar nas estatísticas. Mas essa aí não volta mais, é tiro de meta para bater o Guarani, que vai mexer de novo, Vladimir. Últimas mudanças no Guarani, sai Rafael Bilu e entra o 19, Raí Nascimento. Raí Nascimento entra no lugar do Rafael Bilu. E sai o Giovani, ex-Giva, e entra o 15, Vinícius Iugi. Vinícius Iugi no lugar do Giovani, enquanto o Raí Nascimento entra no lugar do Rafael Bilu. Vinícius, a numeração 15. 15 para Vinícius Iugi. Alterações do técnico Marcelo Fernandes, já mexeu tudo. Meia hora, Guarani já trocou todo mundo, time descansado. Meio time descansado na linha. E aí, Tigrão, essas alterações do Marcelo Fernandes. 2 jogadores que estavam bem, tanto o Bilu quanto o Giovani, mas clarissimamente arriaram fisicamente. E aí, né, vai perder qualidade, claro. Eu gosto muito do Iugi. Ele é da base, é um jogador canhoto que já foi
quase que queimado aí, improvisado de lateral esquerdo, mas ele é volante de origem. Sai um volante, entra outro. No Yuji não me preocupa. Agora, o Raí Nascimento a gente tem que aguardar um pouquinho. E fez uma belíssima partida até o momento em que esteve em campo. O Rafael Bilu, inclusive, fazendo o segundo gol do Guarani. Vamos ver, mas o Retrô parece não acreditar muito mais. Claro que o futebol é surpreendente. O Guarani se segura. Pouquíssimos lances de risco. Lances agudos da equipe da casa. E o Guarani muito bem postado, inclusive fazendo isso aí, ó. Olha lá onde está o número 4. Quem que é o 4? O 4 é exatamente o Lucão, né? Aliás, o 14. Saindo na caçada ali, obviamente liberando o Emerson, que agora não vai mais com a mesma intensidade, né? Ele vai guardando posição. O Sarará continua ali pelo lado direito, de ataque, né? Aliás, lado esquerdo do Guarani, de ataque. Também de defesa, mas mais guardando posição para liberar o Emerson. Só que agora é uma dobra defensiva. E ainda tem o Lucão que sai por ali para cobrir. Então não tá fácil a vida do Retrô, não. O Guarani compactou, fechou a casinha, faz uma linha de 5 atrás e não corre riscos, pelo menos até esse momento. Cruzamento de Salomão, Alan Santos corta, ela já estava na mão do goleiro. Bota pra escanteio, escanteio pros caras de lá pra cá, gol da direita. Guarda-chuva aberto aí, Andrei. Guarda-chuva aberto aí. Lá vem os caras. Levantou, mal demais. Jogador do Retrô, ela passa por toda a extensão da grande área e vai pra fora em tiro de meta. Essa não volta mais. 32, torcedor alviverde. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 33 agora, segundo tempo. Para o Jaime Souza Santos, para o Rodrigues Batista, para o Márcio Pavone, para o Silvio Quitério Santos, dizendo que a abertura da janela pressionou os jogadores do Guarani a jogar em bola. Eu não tinha pensado isso, você tá certo, hein, Silvio? Para toda essa galera, eu confirmo, 33-27, segundo tempo, 2 para o Guarani, 0 para o Retrô, Edu. 11 minutos lá em Salvador, Bahia 0, São Paulo 0. Na Série B tem clássico lá em Goiânia e é gol do Atlético, hein? Gol do Atlético, gol do Alex Vinícius. Agora Atlético Goianiense 1, Goiás 0. Bandeirantes Campinas, comando do Batista, hoje com rádio, com YouTube e com a TV Band aberta, transmitindo pra você essa vitória do Guarani 2-0 por enquanto. E tem mais falta o Retrô pra bater, Vladimir Catarino, vem Salomão por aí. Tenta marcar um gol aí, quem sabe pra voltar pro jogo o Retrô, né? Vai mandar a bola pra área lá o camisa meia dúzia, Salomão. E se você quiser ouvir os gols do Guarani do primeiro tempo, eles já estão lá no Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas. Também está no nosso YouTube, já youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, os vídeos com as narrações dos 2 gols, e o narrador botou um fôlego danado, que ele tava com uma saudade de narrar gol do Guarani, viu? Que eu vou falar a verdade pra você. E já foi a falta e já não deu em nada. Já foi, né? Que bom, né, Vladimir? Que bom. Que bom. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Bola à frente para o Guarani brigar com o Maicon. Ela cai pelo lado esquerdo do campo. Opa! Pegaram a Raí na ponta esquerda. Falta nele. A distância, o gordinho maranhense. Árbitro marou o jogo e marcou. É falta para o Guarani, Vladimir. Foi esperto o Raí, né? Dominou a bola ali, esperou a falta. Ela aconteceu. E agora ganha segundos preciosos o Guarani. E vai atacar na cobrança de falta feita pelo Emerson. Atenção, Guarani, na bola parada para fazer o terceiro. Para matar essa coisa toda aí. Para matar o jogo, para fazer o terceiro. Emerson Barbosa para cobrança em frente ao banco do Bugre, em frente ao Marcelo Fernandes. 2-0 o Bugrão, parte levantar no segundo pau. Subiu de cabeça Alan Santos com liberdade, mas pegou mal na bola, Vladimir. Teve até espaço para o cabeceio Alan Santos, mas não conseguiu dar a direção querida, não. Ela foi pela linha de fundo. Thiago Rosa, obrigado. Obrigado para você que está acompanhando aqui a transmissão pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Marco Mariano. Guarani precisa dispensar 6 jogadores na janela. Agora que está ganhando, Mariano.
Escreve aqui no chat pra mim quais são os 6 que você dispensaria que eu vou registrar ao vivo. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. 36 de bola rolando o segundo tempo, você ligado no futebol da Bandeirantes. Muito obrigado pelo carinho do rádio ligado na internet. Na posse da bola, 55% para o Retrô, 45% para o Guarani. Público vai, Vladimir. 1.159. 1.159 para uma renda... Não, aqui tá uma renda de R$900. Não deve ser, né? Eles deram os ingressos. Então só pode ser renda de R$900 e público de 1.159. Bom, deixa eu entender. Então eles tinham levado em 3 jogos 107 pessoas em 3 jogos. Total. E agora no único jogo metem 1.159. É isso? Isso, e uma renda de R$900. O Guarani atraindo o público, hein, Vladimir? Que beleza. Maior público do Retrô no campeonato. Jogando em casa é contra o Guarani. E tá vendo o Bugrão desfilar na Arena Pernambuco, vencendo por 2-0. Agora há pouco tentou um lençol de carretilha na ponta esquerda o menino Raí. O lençol dele foi rasgado e a bola já está com o time do Retrô. Lá pelo lado esquerdo do campo, domina, vem por aqui Hadsley. Hadsley puxa a marcação de 2 contrários, faz a inversão de jogo para Gledson. O Gedeilson, na verdade. Aqui pela direita ele tenta tocar a bola para o 7. Para o 7 que era o Fabinho, pediu a falta, o árbitro não marcou, vem na recuperação Jonas. O zagueirão perto da direita, coloca na grande área. Tirou a zaga Bugrina, afastou dali, ajudando lá atrás o camisa 20, Lucas Justen. Em 2 momentos ele tem para tirar. Afastou o perigo, levantou lá à frente. O Michael vai brigar por ela contra o Mendonça. Michael e Mendonça. Mendonça consegue ficar com ela, abriu com 18 o Richard, o gorduchinho. Richard faz a inversão de bola para o Gedeilson, setor direito do campo, acelera o time do Retrô. Já tocou a bola lateralmente para Bruno Pérez, ex-Guarani, faz o levantamento. Tá explicado que tá na Série C. Levanta mal. E aí do outro lado, complica o Salomão e sai com ela, com bola e tudo pra linha lateral. Podia ter deixado o lance completo, né, Vladimir? O Salomão poderia ter deixado a bola sair, né? Ele foi tentar recuperar e ele próprio saiu com bola e tudo. Diga, Tiger. Curiosidade, os 2 laterais do momento, Bruno Pérez, que também entrou na segunda linha ofensiva, e o Salomão, 2 ex-jogadores do Guarani, os beiradas nesse momento da equipe do Retrô. E aliás, estão muito mal no jogo. Agora o Salomão nunca jogou absolutamente nada. E aqui o Gabriel Antônio comentando no nosso chat. E a TFI que está presente, por isso esse público. É verdade, registramos aqui no primeiro tempo. A Fúria está lá presente, a torcida do Guarani também. Feliz da vida com o Bugrão vencendo por 2-0. Eu também estou feliz demais. Quem sabe essa é a virada de chave Guarani, que estava faltando para você. Agora serão vários dias sem jogos. Volta a jogar apenas no dia 15 de junho. Contra Itabaiana em casa. É muito tempo ainda, Guarani. Muito tempo para arrumar ainda mais esse time e pegar o elevador na Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos com 39 no segundo tempo. Bola recuada para o goleiro Volpe da equipe da casa. Volpe de perna esquerda solta para Gedeilson, setor direito do campo. Vai correr pelo lado direito. Vai romper a linha de marcatória. Ele faz um break, rola essa bola para o 18. Richard vem pro domínio, o Pérez, digo. Agora Richard domina aqui no grande círculo. Vai ajeitar de perna direita. Ajeita a bola pelo setor esquerdo. Fialho por lá. Ele domina, usa a perna direita. Levantou a bola da boca do gol, olha aí o mascote contra o zagueiro, o zagueiro cai, mascote, o árbitro disse que foi na bola, pra sorte Bugrina, a bola é do Guarani, setor direito tem dificuldades, o Sarará para sair pro jogo, agora ele consegue arrumar um espaço, sai pro jogo, abre a bola com o Maicon à frente, tentou dar um toque para sair mais rápido, não conseguiu e deu a bola em presente de novo para a equipe do Retrô. Tem que ficar um pouco com ela mais presa, né, Tigrão, no campo de ataque. O tempo tá passando a favor do Guarani, mas não pode desperdiçar passes assim. Tem que permanecer o Guarani com mais posse. Tá devolvendo a bola com muita facilidade, né? Tudo bem que a pressão não existe. Ela é uma pressão só territorial, mas sabe como é que é futebol, né? O juiz deve dar aí uns 7, 8 minutos de acréscimo pela quantidade de substituições. E aí? O cara acha um gol aí até 46, 47, aí é aquele perereco aí para segurar o resultado. Então o Guarani precisaria ter um pouquinho mais de inteligência, valorizar um pouco mais a posse da bola. Richard na grande área, rasga Alan Santos, o capita, tira o perigo dali, rebote, voltou para Jonas, agora é pressão dos caras, Jonas meteu para Fabinho, setor direito do campo, você ligado no futebol da Bandeirantes, Guarani tá ganhando, meus amigos.
Me belisca que eu tô sonhando, o Guarani tá ganhando fora de casa. Mas vem os caras, o chute forte, Jonas pegou o goleiro, soltou, ela vai voltar pro mascote que mete essa bola pra fora. Ele já parou o jogo, marcou uma falta. Que petardo do Jonas! Goleiro Andrei espalmou perigosamente Vladimir, que veneno! E ficou ali o mascote pronto pro rebote, mas o árbitro acabou notando uma falta. Caiu o Andrei, pede atendimento, tá se levantando, a bola pertence ao Guarani. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos para você. Acesse rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 41:40, segundo tempo. Senhoras e senhores, está dando o Guarani. 2 para o Bugre, 0 para o Retrô, Edu Pinheiro. Os paulistas no Brasileirão, em primeiro tempo lá em Salvador, o Bahia 0, São Paulo 0. O Bragantino pega o Vasco, 21 horas em São Januário. Amanhã, 11 horas em Mirassol Esporte. Amanhã, 4 da tarde na Vila, Santos e Botafogo. Amanhã, 18h30, Neoquímica, Corinthians e Vitória. E 19h30, Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Salomão pelo lado esquerdo, cruza mal demais. Fez uma jogada legal, depois na hora de cruzar, botou muita força. A bola saiu, fez a curva. É tiro de meta para Andrei, que já está bem recuperado daquele lance anterior. Bater 2-0, Bugrão. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos. Harmoniosamente equilibrados. O mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Marcelo Silva, aleluia, ganhando fora, é verdade. É o famoso jogo do sai zica, sai uruca. Sai zica, sai uruca. Não tinha feito gol fora de casa, fez 2. Não tinha ganhado fora de casa desde o derby do segundo turno da Série B do ano passado. Está ganhando. Está chegando a 8 pontos. E mais importante, tá chegando a 3 jogos sem perder. E você quer um dado estatístico, Vladimir? Tá invicto em casa o time do Retrô. Como mandante fez 2 vitórias e um empate em 3 confrontos. Itabaiana 1-0, empatou com Fortaleza 1-1, superou o Figueirense por 2-1. O Retrô apresenta em casa um aproveitamento de 67% como mandante na Série C. Ainda tem isso, Tigrão. O Guarani tá tirando a invencibilidade do Retrô jogando lá em Pernambuco. Esse é o futebol. Esse é o futebol. O Guarani não tinha ganhado nenhuma fora. O Retrô não tinha perdido nenhuma em casa. Vai dando o Guarani, mas tem jogo ainda. 43, escanteio pros caras, bola levantada, vai sobrar no meio. Na trave, na virada do Richard. Tira a zaga alviverde. Tem dia que é assim mesmo. A sorte hoje é do Bugre, Vladimir Catarino. Foi um lance plasticamente bonito do Richard, né? Mas a bola explodiu no travessão, vem Retrô. Radisley pela direita, levanta. A zaga tira num primeiro momento, e num segundo momento também, e num terceiro momento. Um chutão acontece, ela vai cair lá à frente com o Maicon. Tá sozinho, garoto. Seja inteligente, prende a bola, isso. Prendeu, esperou alguém passar. Aí quando passou aqui no ar e tocou lá no W, Vladimir Catarino. O que é isso? Me ajuda aí, pô. Errou o passe, né? Poderia ter prendido um pouco mais a bola. Desperdiçou ali a chance o Maicon. 44 minutos. Seu pernambucano, Michelangelo Martins de Almeida Júnior. Não exagera nessa placa aí não, por favor. 4 ou 5 tá bom demais. Tá bom demais. Vamos lá, Bugrão! Sarará vem com ela dominada, 7. Passa do meio de campo, vamos até 52. Sarará domina contra a marcação do camisa 7, Fabinho abre pela ponta esquerda para Emerson Barbosa. Isso, Emerson, isso, é isso que eu queria. Ele prende a bola, prende, rola atrás com todo açúcar pro Vinícius Iugi. Vinícius Iugi, ele rola lateralmente a bola para quem estava acionado, que era o Natan. E aí o Natan erra o passe. Volta a ser o Guarani de sempre, que não consegue 3 passes efetivamente corretos. Vamos até 52, eu só quero olhar para o placar e ver 2-0 para o Guarani. Eu só quero olhar para a classificação e ver 8 pontos, Bugrão. Vira essa chave, Guarani. Encontra essa droga dessa chave e vira de uma vez. Vai ter aí
15 dias de paralisação. Que seja outro campeonato pra você, Bugrão. 46 minutos. Agora cada minuto eu vou cantar. Cada minuto eu vou falar. O jogo não é bom, não é dos agradáveis, mas qual é na Série C? Nenhum. Agora o Richard recebe uma falta, ele também levou a mão ali no rosto do Sarará. O árbitro optou pela falta pro time da casa, que vem agora com Hadisley. Levanta a bola à frente, quarto capitão do Guarani, tirou, afastou Alan Santos, já levantou com o 18, Maicon. Tá tendo a chance da sua vida, vai garoto, já passou no primeiro, agora ele rolou bonito. Raí do outro lado, devolveu mal. A base tá jogando, vou dizer pra você, Vladimir. Tem a chance, os caras erram, passe mesmo azia. O passe agora era pro Maicon, né? Acabou sendo mais forte, ficando nas mãos ali do goleiro Volpe. O que é isso, Tigrão? É nervosismo, a perna treme, os meninos tendo a chance aí, a condição de fazer um gol no contragolpe. O que acontece? Porque os passes bestamente errados, hein, Tigrão? Ansiedade, né? É normal. O jogador tá entrando no time agora, estão tentando colaborar aí, mas pesa muito nas costas a responsabilidade. Estão tentando... Você percebe o Maicon muito ansioso. Agora, a gente também viu o Raí Nascimento, uma bola óbvia. O Maicon nessa foi bem, tocou e saiu para receber na frente. Acho até que estava impedido. Se a bola chega, o Bandeira ia levantar. Mas aí o passe saiu errado. Ansiedade, nervosismo, inexperiência, tudo rigorosamente dentro do script. Escanteio para os caras, Gedeilson levanta a zaga do Guarani e rechaça. 4-2 em escanteios para a equipe do Retrô, que vem de novo pela direita. O levantamento acontece muito forte, apenas acompanha Lucas Justen. Ela sai do outro lado, 47-40, senhoras e senhores. 47-40, ele prometeu até 52, uma eternidade. Mas vai acontecer a primeira vitória fora de casa nessa Série C. Vai voltar a vencer o Guarani, vai quebrar a invencibilidade do Retrô. Fez gols fora de casa que não tinha feito ainda nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Pra ser tudo diferente, Guarani. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Como um dia já cantou o Roberto Carlos no Brinco de Ouro da Princesa, que hoje é o aniversariante do dia. O Brasil reverenciando a sua tábua Guarani e você o presenteando com uma vitória longe dela. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. 48! Alô Jorge Marçom, alô Vicente Godoy, alô Tinélio, alô Bruno Cardoso, toda essa galera comigo aqui já na expectativa do apito final do árbitro. Alô Gabriel Antônio, seu carinho de sempre é um combustível pra gente aqui, obrigado garoto. 48-51, 1.159 torcedores, foi só botar um time grande pra jogar contra o Retrô que os caras resolveram aparecer. O público era de 36 de média de torcedores. Agora vai saltar com certeza para ver o Guarani vencer a primeira fora de casa. Troca passes a equipe do Retrô. Gedeilson vira a bola do outro lado para Fialho. Empurra o passe curto para Jonas. Virou lateralmente de novo para Gedeilson. Fez que ia cruzar. Acabou puxando na perna esquerda. Uma linda jogada. Ele bate de perna esquerda. Se empolgou demais. Essa aí pegou a altura e foi direto para fora e não volta mais, Vladimir. No primeiro lance até foi bonito. Limpou bem ali o Gedeilson, né? Mas na hora do arremate mandou a bola lá em João Pessoa, na Paraíba, é apenas tiro de meta. Alô, TJ Bugre também entrando aqui. Galera, começa a chegar em peso na nossa live. Comemorando o jogo do Sai Zica, o jogo do Sai Uruca. Alô, Francisco Ademir, tá na live do Portal Carlos Batista. Kátia Lima, Márcio Pavone, Cristiano Passetti. Toda essa galera comigo, vai ser épico, vai ser emblemático, porque há muito tempo o surrado, sofrido torcedor alviverde não sabe o que é ganhar longe dos seus domínios. E tá vencendo hoje, na 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Eram 2 derrotas e um empate longe do brinco, ainda não tinha feito gols, fez agora, tá vencendo, botando 2 gols no saldo negativo da equipe do Retrô, que fez 4 gols. Sofreu 8 agora. O Guarani agora vai para 6 gols a favor e 8 contra, diminui para 2 o seu saldo negativo. É isso aí, Guarani, um passo de cada vez. E vem os caras aí, Richard toca pela direita, Bruno Pérez, ele domina.
Toca lateralmente, empurra para Fabinho. Fabinho acha, descola o passe para Gedeilson, o amigo do Vladimir. Ele soltou a bola de novo para Fabinho. Usa a perna canhota, levanta na entrada da grande área, toca de cabeça. Radisley, ele simplesmente, quando tocou de cabeça, tirou a possibilidade do ataque do mascote e do próprio Fialho que se enfiavam por ali. Sorte do goleiro Andrei. Hein? Pois não. Esperando o vinho lá do companheiro segunda-feira, hein? A lebre entrou em óbito. Já era, o Guarani ganhou o jogo. Tigrão sozinho nessa. Nem a torcida do Guarani acreditou. Fizemos a enquete e deu o Retrô estourado. Apostei na zebra pro jogo de hoje. Traz o vinho, CH. Você tá numa fase, hein, Tigrão? Você tá numa fase, hein? Uma fase espetacular que esperamos. Essa fase por osmose passe também para o Guarani. Que seja uma nova fase, Bugrão. 51-40. Última pontada pela direita, o Fabinho perdeu. A bola sobrou com o Lucas Rafael. Protege aí, Lucas. Protege. Ele chuta a bola de perna esquerda. Ela vai mansamente saindo e caprichosamente não saiu. Sobrou com o Gedeilson. Usa a perna canhota. Último lance. 51-55. O Maranhense já olhou pro seu cronômetro. Vai terminar. Pode botar o hino do campeão brasileiro que volta a vencer fora de casa. Não pode fazer isso com seu torcedor, Guarani. Ficar tanto tempo longe de casa sem vencer. Volta a vencer depois de muito tempo jogando longe de Campinas. Uma vitória maiúscula, soberana, imponente. 2-0 o placar do primeiro tempo. Agora já são 3 jogos sem perder. Agora é 8 pontos. Já deixa o Retrô pra trás. Já diminui o saldo de gols que era muito negativo. Vai a 8 pontos. 2 Guarani, 0 pro Retrô. É o jogo do Saizica, do Saiuruca. Tinha que ser no estádio de Copa do Mundo, na Arena Pernambuco, para acontecer a melhor apresentação do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. a 0 para o Bugre. Vladimir Catarino, jogadores comemorando muito no gramado. É muita festa dos jogadores bugrinos, né? É uma vitória também do alívio, né, Roger? Claro que tem muita coisa pela frente, teremos aí agora a abertura da janela de transferências, mas o Guarani precisava demais desta vitória. Primeira vitória fora de casa no campeonato, segunda do Guarani nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Se tivermos situação de entrevista no gramado na Band, nós vamos trazer dentro do apito final, que vem aí em clima festivo. O Guarani volta a vencer, senhoras e senhores, fora de casa, para virar a chave, para pegar num novo momento e no tranco da Série C do Campeonato Brasileiro. E vem aí o melhor pós-jogo do rádio do Brasil. Vem aí Edu Pinheiro e todo o timaço do Batista. Vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e
e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Edu Pinheiro. Muito bem, transmissão da Rádio Bandeirantes com o Roger Williams, transmissão da TV Bandeirantes com o amigo Batista e grande equipe. Retrô 0, Guarani 2. Há quanto tempo não vencia fora de Campinas? Há 9 meses, 17 de agosto do ano passado, lá em Chapecó. Chapecoense 0, Guarani 4. Tinha sido a última vitória fora de Campinas. Fora do brinco foi o clássico, foi o derby de outubro, 1-0 gol do Matheus Bueno. E assim segue o Guarani, que com 2-0 é 15º com 8 pontos ganhos. Agora tem 2 jogos em casa, contra Itabaiana e também contra o CSA. Já já o Tigrão comenta. Público 1.159, R$900 de renda, isso mesmo, 1.159, 1159. Eu, Catarino, eu contei naquela faixa lá que tem a Fúria, tava lá a faixa da Fúria, na Arena Pernambuco, ela tinha de 13 a 15 torcedores do Guarani, tá? 13 a 15 torcedores do Guarani. O Catarino, será que tá na escuta? Me ouve? Não. Ele tá pensando que é um craque, né? Tá pensando que é um craque. Ô, Tigrão, fala uma coisa pra mim, antes do seu comentário, uma pergunta, Tigrão. Posso perguntar? Pergunte. A pergunta é a seguinte, a 41 segundo tempo, teve um chute de fora da área, o Andrei pegou, parece que deu rebote, e no rebote o cara do Retrô ficou com ela, chutou, o Andrei pegou de novo, foi isso, Tigrão, a 41? Foi, mas se o Andrei não tivesse defendido e a bola tivesse ido pra rede, o gol não seria validado, sabe por quê? Porque o centroavante, fez falta, né? Da equipe do Retrô, acabou cometendo a falta, e ele cometeu a falta em cima do Rafael. Então Rafael foi pra cobertura pra tirar, e aí o mascote, o número 9, acabou empurrando o Rafael por trás. E ao empurrar o Rafael por trás, antes mesmo do arremate do próprio mascote, que ficou com a bola porque ele derrubou empurrando o Rafael, o juiz já tinha apitado. Mas foi exatamente isso, um chute muito forte, de fora, achei que bateu roupa o Andrei, o lance levaria muito perigo, mas o Rafael chegou na frente do centroavante, só que foi empurrado, ficou fora de jogo, e aí o juiz já tinha parado. Mesmo assim, acabou chutando contra o mascote, e aí fez um milagre, né? Mesmo que não estivesse valendo, nós estamos vendo exatamente nesse momento, mesmo que já estava parada a bola, a jogada já tinha sido invalidada, mas o Andrei foi muito corajoso, fez um milagre, se projetou à frente ao estilo goleiro de handball, e a bola explodiu no peito dele e foi para a linha de fundo. Mas se entra, não valeria, porque houve a falta antes. Muito bem, então vamos lá, Tigrão, você vai dar uma comentada aí, os gols no primeiro tempo do Emerson Barbosa, 29 minutos, e a 33, Rafael Bilu, em ambos, assistência do Isaac. Olha, a 30 segundos de partida, 30 segundos de jogo, teve uma falta lateral para o Retrô, aí cobrou a falta, a rasteirinha passou por todo mundo e o mascote não alcançou, rapaz, tudo batido, até o goleiro Andrei. Se o mascote rela, faria, então começava assim o jogo, Tigrão falou, tudo bem, perdeu, então é bom presságio, pode ser que o Guarani vire, muitos erros de passe e tal, mas depois a 29 a 33, com esses 2 gols, mudou um pouco o jogo, né? Olha, no segundo tempo, nada acrescentado ao Guarani. Aos 41, o Tigrão já relatou esse chute de fora da área que o André pegou no rebote, foi falta, mas ele pegou de novo o Andrei. Mas também não gostei da defesa que ele fez de fora da área, dando rebote. E a 44, bola no travessão do Guarani. O Richard, que o Roger Williams está de parabéns, viu? É o número 18, ele parece realmente jogador de rugby. Igualzinho, rapaz, tá meio barrigudinho, Richard, é isso aí. Num jogo em que o Guarani entrou com o Matheus Sarará com a número 2, mas não foi lateral direito, ou parece que depois voltou, teve variações. Como disse o Tigrão durante a transmissão, uma atuação híbrida, está na moda agora, hein? Uma atuação híbrida de vários jogadores, mas somando tudo deu bugre. Retrô 0, Guarani 2. Oi, Tigrão!
Meus amigos da Bandeirantes, meu caro Edu Pinheiro, uma grande vitória do Guarani na Arena Pernambuco contra o Retrô. Não foi brilhante o Guarani, até porque o time tem as suas limitações, né? Mas foi altamente eficiente. O treinador armou uma arapuca, o treinador é o Marcelo Fernandes. Ele armou uma arapuca ali para o Willis José, o interino, treinador da equipe do Retrô, com algumas situações que surpreenderam a todos nós. Por exemplo, Matheus Sarará, camisa 2, aparentemente sendo lateral direito, não, jogou do lado esquerdo. Fez um terceiro zagueiro, abrindo como uma espécie de lateral e liberando o Emerson. Vejam. Pô, mas então quem que foi o lateral direito? Poxa, o lateral direito foi o Luiz Miguel, número 7. Ele fazia a primeira linha defensiva e o Bilu jogava à frente dele, fazendo uma segunda linha ofensiva pelo lado direito. Ele, Bilu, que é um jogador canhoto. E às vezes derivava por dentro, fazia a diagonal, o Bilu, que faz muito bem isso, inclusive no momento em que fez o segundo gol, ele recebe uma assistência de luxo do Isaac, que hoje foi muito bem no jogo. Ele estava ali numa condição de centroavante, derivado um pouquinho para o lado esquerdo, e aí quando o goleiro sai, goleirão Volpe, da equipe do Retrô, quando ele vem para fechar o ângulo, o que é que faz o Bilu? Pega o goleiro adversário no meio do caminho. Antes que ele fechasse o ângulo, o Bilu dá um tapa, tira do goleiro e bota na rede. Então o Guarani fez o primeiro a 29. Assistência de quem? Do Isaac. A assistência do Isaac para o Emerson Barbosa, que fazia uma função praticamente de ponta, tendo atrás dele o Matheus Sarará, dando essa liberdade para que o Emerson fosse à frente. Sem ângulo, ele acertou uma paulada, botou na rede 1-0. Apenas 5 minutos depois, outra assistência, essa mais bonita ainda, numa cavada do Isaac. Ele mete o Rafael Bilu, que saiu da ponta e se infiltrou, entrou na diagonal e fez o funil quase que como um centroavante, e aí fez o gol tirando do goleiro que vinha saindo. 34 do primeiro tempo, o Guarani já tinha definido o jogo, 2-0. E o Isaac, foi meio ou foi centroavante? Olha o híbrido aí, às vezes aparecendo como um falso 9 e às vezes vindo um pouco mais de trás, fazendo as assistências. Fez uma bela partida. Então muitas mudanças, não só nominais, mas táticas de função e de posicionamento da equipe do Guarani. Num primeiro momento parecia uma confusão, depois a gente fez a leitura daquilo que estava acontecendo. Luiz Miguel na direita como lateral, Matheus Sarará, lado esquerdo, liberando o Emerson para ser um ponta. Com a 9, o Isaac fazendo um híbrido entre meia e um centroavante, um falso 9, e o Guarani com rotatividade, sem ser brilhante, sem ter feito uma grande partida, mas foi muito organizado e extremamente eficiente. Quando as chances apareceram, o Guarani botou na rede, e aí levou para o intervalo ganhando de 2-0, veio para o segundo tempo, baixou as linhas, compactou o time, e fora uma bola na trave aí que explodiu no travessão e poderia ter entrado bem no finalzinho da partida, na verdade o Guarani correu pouquíssimos riscos, porque ao compactar as suas linhas e fazer uma linha de 5 atrás, e inclusive vindo com o Lucão, que entrou para fazer um terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo, entrou no lugar do Caio Melo, o Guarani fechou todos os espaços, encurtou todas as possibilidades do Retrô e venceu com maturidade, venceu com organização e venceu com muita objetividade nos momentos em que teve a possibilidade de meter a bola na rede, teve altíssimo índice de aproveitamento. Parabéns para o Guarani, numa vitória redentora, importantíssima e que pode, a gente torce por isso, representar aí uma virada de chave daqui para frente na Série C, meu queridíssimo Eduzão Pinheiro. Esse é meu queridíssimo também, mestre Tigrão, grão, muito bom, como sempre. Olha o placar, Paris Saint-Germain 5, Inter de Milão 0, final da Champions League foi lá em Munique, mas que passeio do PSG, hein? Fica com mais uma taça aí.
Deixa eu ver aqui o Brasileirão, primeiro tempo, Arena Fonte Nova, Bahia 0, São Paulo 0, 21 horas em São Januário tem Vasco e Bragantino. Deixa eu ver aqui a Série B, tem, hoje terminou Coritiba 2, Avaí 1. Edu. Oi, Tigrão, informando. Desculpa aí. De jeito nenhum, Mas Tigrão. olha, o PSG levou Messi, Neymar e Mbappé. Só isso. E não conseguiu ganhar a Champions League. É a primeira Champions do milionário time de Paris. Primeira vez. Agora sem os três, mas com um time mais equilibrado, chega gloriosamente ao seu primeiro título da Champions. Essa equipe realmente de muita tradição na França, mas que hoje tem um investimento muito alto, né? Tem grandes empresários, tem Sheik na parada, e o grande sonho era ganhar a Champions League. Não conseguiu com um trio talvez mais badalado do mundo naquele momento. Messi, Neymar e Mbappé. Não ganhou, foi eliminado em quartas de final. E hoje, finalmente consegue o seu primeiro título de Champions League. O Sheik, que é dono, ele brinca um pouco de dinheiro. Dono do PSG, nossa, o cara é milionário. Outro dia me ligou aí, pediu 50 emprestado, eu falei que eu não tinha. Quem sabe, hein? Fala pro Sheik vem aqui pra Campinas, hein? Pô, patrocina os dois. Pô, seu Sheik, pelo amor de Deus, hein? Olha, desculpa, Coritiba 2, Avaí 1 na Série B, encerrado. Coritiba 2, Avaí 1, repito. Deixa eu ver aqui na Série B. Olha, tá terminando o primeiro tempo em Goiânia. Clássico de Goiânia. Atlético 1, Goiás também 1, lá no Antônio Ascioli. O Alex Vinícius fez para o Atlético e Anselmo Ramões Guarani empatou para o Goiás. Deixa eu ver aqui, olha, a Série C, Retrô 0, Guarani 2, terminou no Frasqueirão, ABC 0, Náutico 0. 19h30 tem 2 jogos, Caxias e Londrina, Floresta e Itabaiana. A Ponte joga segunda-feira, 19h30, Majestoso, Ponte e Ipiranga. Leandro Boles vai narrar aqui. Atenção, Edu. Série D de dado, 8 Tigrão. Sim. Você é mestre nisso, desculpa novamente. Imagina, sempre, o que o Tigrão. torcedor do Guarani quer saber é que a rodada está apenas começando e o Guarani, nesse momento, você já disse aí, com a maestria de sempre, é o 15º. Com 8. Com 8 pontos. Isso. Existe algum risco, depois de concluída a 8ª rodada do Guarani voltar para a zona de rebaixamento? Se os resultados não ajudarem ou não, matematicamente, essa é uma possibilidade que não existe. Não, existe, porque tem 8 pontos o Guarani, né? O Itabaiana é o 16º, o primeiro fora, com 7. O Itabaiana joga daqui a pouco em Horizonte, interior do Ceará, contra o Floresta. Se o Itabaiana ganhar, ele ultrapassa o Guarani. Se ele empatar no saldo, não, o Itabaiana ele não alcança. Mas se o Itabaiana vencer, alcança. E o Retrô tem 7, é o primeiro na zona, já perdeu pro próprio Guarani. O Figueirense, ele tem 6, né? O Figueirense, ele joga em casa com o Botafogo da Paraíba. O jogo é amanhã, 19 horas. Se o Figueirense vencer o Botafogo, também com 6 vai para 9, ultrapassa o Guarani. Então, o Itabaiana e o Figueirense podem ultrapassar o Guarani. O Anápolis, ele tem 5 pontos. Deixa eu ver, o Anápolis joga com o Tombense lá em Tombo. Se vencer, vai a 8 também. E aí ele melhora o seu saldo, né? O Anápolis também pode ultrapassar o Guarani. São 3 situações que pode ultrapassar. Se o Anápolis vencer por diferença de 2 gols, tá certo que é em tombos, né? Então são 3 situações, viu, Tigrão? Que pode aí ultrapassar o Guarani. Quantas vitórias tem o Anápolis, Edu? O Anápolis não tem, não dá. Não dá. Ele tem que vencer ele tem nenhuma. O Guarani já tem 2, né? Então o Anápolis não ultrapassa. Não ultrapassa, é verdade. Não. Pode ganhar de 100-0 que não ultrapassa. Número de vitórias então é o a única primeiro, chance do Guarani voltar para a zona de rebaixamento é se o Figueirense vencer em casa e a outra possibilidade que você colocou, Itabaiana. Isso. Ganhar fora de casa. Não é fácil. Quem que é o adversário do Itabaiana, Edu? Espera aqui, o Itabaiana tá aqui, atenção, olha o placarzão aqui, hein? Em Horizonte com Floresta. Lembra do Floresta, aquele 0x0, tá lembrado? Floresta e Guarani, 0x0, tá lembrado, né? Guarani empatou 0x0 lá. Não é fácil o Itabaiana vencer lá
E o Figueirense joga em casa contra quem? Contra o Botafogo da Paraíba amanhã. Pode acontecer. Acho até que o Figueirense pode vencer o Botafogo, mas não acredito que o Itabaiana vença, jogando lá contra o Floresta, lá em Horizonte. Portanto, chances gigantescas, me perdoe interrompê-lo, mas é muito importante, chances gigantescas de que o Guarani tenha 15 dias aí de um pouco mais de paz para trabalhar, para se reprogramar, para se reinventar e nesses 15 dias, até a próxima rodada, fora da zona de rebaixamento, que é muito bom. Muito obrigado, Edu. Imagina, sempre, Tigrão. Olha, e agora tem 2 jogos em casa, né, no Brinco. Guarani Itabaiana, dia 15, e Guarani CSA, dia 28. E com detalhe, os caras podem entrar, né? Na próxima partida, os contratados já podem ser usados, né? O Vitinho, o Cicinho, tem também um zagueiro, né? Que veio o Diogo Silva, só que ele não joga desde novembro, né? Tava na China. São essas 3 contratações, Diogo Silva, isso. Vitinho, lateral esquerdo, e Cicinho, ex-Ponte, ex-Santos, ex-Bahia, e daí pra frente, ex-Noroeste de Bauru, agora no Paulistão, Cicinho, veterano, jogou pela seleção da Bulgária, se naturalizou búlgaro. E jogou pela seleção da Bulgária 5 temporadas lá, Cicinho, que é lateral direito. Edu, uma vitória redentora do Guarani que traz um pouco de paz e um pouco de alento pro torcedor bugrino. Muito bem, vamos ao craque, só na Série D de dado aqui para completar, olha, finais aqui, Nova Iguaçu 1, Portuguesa, Esporte também 1, também a Luz, hein? Nova Iguaçu 1, Portuguesa, Luz a 1 também. O jogo foi lá no Rio. O Água Santa nesse momento joga em casa e perde. Água Santa 0, Maricá, que é do Rio de Janeiro, 1. A Inter de Limeira também tá bem, tá liderando, hein? Terminou em Campo Grande, Operário 0, Inter de Limeira 1. E o Monte Azul em casa ganhou. Monte Azul 2, Uberlândia 1, bem os paulistas na Série D de dado. Vamos ao craque do jogo, depois você vai ouvir os 2 gols do Guarani, hein? Olha o craque! O craque do jogo. Bom, vamos ao craque, hein? Roger Williams, e o craque do jogo, você narrou, agora vem pro craque, hein, Roger? Oi, Edu, estamos de volta aqui nos estúdios da Bandeirantes para participar aí do apito final dentro desse quadro tradicionalíssimo, o craque do jogo do futebol Bandeirantes. O craque do jogo hoje, Isaac, 2 assistências, foi muito bem com a 9, só faltava 9, ele já jogou com tudo quanto é camisa no Guarani em todas as posições, mas não é que ele se ouve bem com a 9 hoje? E cara com 2 assistências, garçom e não cobrou 10%, não pode ter outra alcunha senão a de craque do jogo, Edu. Até a próxima! Parabéns pela narração, grande Roger Williams. Aqui 2-0 pro Guarani no Retrô lá em Pernambuco. Lembrando que o craque agora é do jogo, tá? Por sugestão do ouvinte Oswaldo Dias, da Vila Régio, que mandou uma mensagem pro Batista. Batista aprovou. Então, a partir de agora é o craque do jogo. Pode ser até do Retrô. É o craque do jogo em Catarino. Oi, Edu, ouvintes desse apito final, o meu voto vai pro Isaac, Edu. Isaac tão questionado, né? Tão criticado e com razão, né? Não vinha apresentando bom futebol, mas hoje foi o garçom desse time do Guarani, passou pro Emerson marcar, passou pro Rafael Bilu marcar também. Por isso, meu voto pra craque do jogo é pro Isaac, Eduzão. Muito bem, parabéns também pelo seu trabalho, hein? Isaac com 2 votos, mas queremos ouvir o Tigrão. Unanimidade. Também voto no Isaac. Muito criticado e criticado com justiça, não vinha bem, nem por dentro, nem pela beirada. E aí, companheiro, é assim, ó. A gente tem que ter exatamente esse senso de justiça. Hoje ele foi bem, correu muito, hora mais centralizado, às vezes caindo um pouquinho lá pela beirada, às vezes até se aproximando mais, se enfiando ali entre os zagueiros quando a jogada ia sendo realizada pelo fundo e ia acontecer um cruzamento, fazendo o típico falso 9. Realmente uma atuação muito boa e decisiva. Primeira assistência para o Emerson, gol do Guarani. Segunda assistência na cavada sensacional para o Rafael Bilu, com muita frieza e muita perícia, gol do Guarani. Então, para mim também, Isaac, o craque do jogo, deu unanimidade. Muito bem, Isaac é o craque do jogo desse Retrô 0 Guarani 2. Vamos ouvir os gols agora? Só que é o seguinte, tem gol do Goiás, hein? Acréscimos do primeiro tempo lá em Goiânia.
O Goiás vira, o Goiás é o líder da Série B, ganhando do rival Atlético, em Atlético 1, Goiás de virada 2, intervalo em Salvador, Bahia 0, São Paulo 0. E vamos aos gols aí, a narração do Roger Williams, Emerson Barbosa e Rafael Bilu. Retrô 0, Guarani 2. É bola! Isaac meteu na ponta esquerda, Emerson Barbosa, chegou, bateu cruzado, é gol! É gol, 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 é gol. Do Bugre! Avante, meu Bugre, vou vibrar e festejar. Emerson Barbosa, camisa meia dúzia. É mais amor. Emerson, ele não perdoa. Emerson marca. Sai Uruca, o primeiro gol bugrino fora de casa na Série C. Ele é fatal, ele é letal, jogando numa posição diferente hoje, na marca de 29, solta o foguete na ponta esquerda, na infiltração na grande área, bate onde só havia e só aqui de espaço entre o goleiro e a trave. Ele bate cruzado, desfere um tirambaço, o goleiro não pega, ela vai morrer no fundo do gol do Retrô. Boa bola, tocou pro Guarani fazer o segundo, Bilu bateu, é gol! É gol, 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 é gol. Do Bugre! Avante, meu Bugre, vou vibrar e festejar. Rafael Bilu! Nova jornada. Bilu, camisa 11! Ele não perdoa! Rafael Bilu marca e faz a festa da sofrida pátria bugrina! Na marca de 33, Isaac funciona bem como pivô, barra meia, enfia a bola com açúcar. Bilu ultrapassa o zagueiro pela ponta esquerda, entra na área, bate na saída de Volpe, no cantinho inferior esquerdo, fazendo o segundo gol do Bugre contra o Retrô. Que coisa mais linda, Guarani! Onde já se viu você ficar um campeonato inteiro sem fazer um gol fora de casa? E agora num único tempo já faz 2. Bilu, você é fatal, você é letal, letal demais, você é fatal, você é o tal. E o Bugrão amplia o marcador do gigantesco estádio da Arena Pernambuco. 2 para o Guarani, 0 para o Retrô. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. Olha, é o seguinte, na Série B, quem marcou o gol do Goiás foi o goleiro Tadeu. O goleiro Tadeu cobra do pênalti, gol do Goiás. Agora intervalo, hein? Atlético 1, Goiás 2. Atlético 1, Goiás 2, lá no Clássico de Goiânia. Eu volto já em nome de Brasitone e a ficha técnica, hein? Como é que começou jogando, os que entraram, quem ficou no banco, o árbitro, os cartões. Aqui, Retrô 0, Guarani 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 mega até 1 giga a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, um grande abraço a Valmir, que administra um grupo de jogadores do Guarani. Quem que tá com você, Valmir? Não diga. Sérgio Gomes. Ô, Sérgio Gomes, um abraço pra você, meu amigo. Que saudades, hein? Grande Sérgio. Tomou numa Sérgio do Pelé. teve a honra É. de tomar os dois últimos gols do maior de todos os tempos, do Rei Pelé, em Campinas. Em Campinas. Olha quem tá lá também, Sérgio Lima. Grande atacante. Cleiton. Grande atacante canhoto. Eu não acredito. Será que o Cleiton tá ouvindo, ô Valmir? O Cleiton? Pô, o Cleiton, grande atacante, rapaz. Depois foi pro Santos. É ele, ô Valmir? Cleiton acho que mora em Manaus, hein? Não. Ele mora aqui em Minas, é perto da terra do Marcos Minas, Luiz, né? ali, é. Ele foi procurador-geral federal, rapaz. Se formou em Direito e já se aposentou, inclusive, como... Não é procurador que fala. É procurador, é. Mas que beleza, o Cleiton, esqueci o nome da cidade dele lá. Que beleza, ERB. E outros também estão vindo. Muito obrigado, Valmir. Um abraço a todos aí, viu? Sensacional. Peraí, chego. Mas não dá. Não tem como ouvir. Valmir não tem como ouvir. Olha o seguinte, então ali na Pernambuco, o Guarani jogou lá em 2019, tá? Foi o segundo jogo na história do Guarani ali na Pernambuco. Em 2019, contra o Sport, foi 1-1. E o Davó fez o gol do gol empatado. O Davó tá onde? Acertou com o Remo. O PP. Faz 2 dias que o Davó foi anunciado como novo jogador do Remo. Mas como rodou o Davó, hein? Olha, é o seguinte, Guarani com o Andrei no gol. O número 2 foi o Matheus Sarará. Depois o Tigrão vai falar quem é que fez a função, tá? Número 2 foi Matheus Sarará, que é volante. Dupla de zagueiro, Rafael e Alan Santos e Emerson Barbosa, lateral esquerdo. Natan, Giovani e Caio Melo. Luiz Miguel, Isaac e Rafael Bilu, a comissão de frente. Vamos às alterações aqui. O Marcelo Fernandes só foi mexer a 15 do segundo tempo. Saiu o Isaac e entrou o Michael, que é menino da base. Depois, a 19 minutos, saiu o Caio Melo, entrou o Lucas Rafael. Caio Melo é meia, Lucas Rafael é zagueiro. Saiu o Luiz Miguel, atacante. Entrou Lucas Justen, que é lateral direito. E isso, repito, a 19 segundo tempo. Depois tivemos a 30 segundo tempo, sai Rafael Bilu e entra Raí Nascimento e saiu o Giovani, entrou o Vinícius Iugi, que é volante por volante aqui, Giovani por Vinícius Iugi, a equipe do técnico Marcelo Fernandes. Olha, o Guarani levou 9 jogadores no banco. Não entraram o goleiro Emerson Júnior, o zagueiro Léo Coutro, o lateral Vinícius Cauê e o Marcelinho, que é da base. Os demais entraram
Quando o jogo é fora, poucos ficam no banco, poucos viajam, né? Olha os gols. No primeiro tempo, Emerson Barbosa a 29 e o Rafael Bilu a 33. Em ambas assistências aí do Isaac. O time do Retrô, olha aqui, Volpe no gol, o Gedeilson, Claudinho, depois Fabinho, Mendonça e Salomão. Salomão jogou no Guarani 2017 e 18. Gledson, depois Bruno Pérez, jogou no Guarani 2012, Bruno Pérez. Ibali, depois Jonas Radsley e Marquinhos, depois Richard, Mascote e Fialho. O técnico é o Iris José. Quem apitou foi Paulo José Souza Mourão, é do Maranhão. Amarelos para o Guarani. O goleiro Andrei, só no primeiro tempo, 4 para o Guarani. Goleiro Andrei, Isaac, Luiz Miguel e Rafael Bilu. No segundo tempo, teve também o auxiliar técnico do Marcelo Fernandes, foi amarelado, e o Rafael Zagueiro, que entrou depois. No Retrô foram amarelados Claudinho e Jonas. Já falei os gols aqui. Público 1.159 e a renda R$900. E tinha uma faixa lá da Fúria. Tinha uns 15 torcedores que registraram a presença. Retrô 0, Guarani 2. A ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, deixa eu ver. É 3 pontas a terra de Cleiton, 3 pontas. Obrigado, Valmir, 3 pontas, né? Ele também é acumulado função de juiz eleitoral. É que não existe uma função dele só ser juiz eleitoral. O juiz eleitoral, normalmente, ele acumula função, né? Eu acho que era procurador federal, o Cleiton, né? Um abraço ao Cleiton, grande Cleiton, amigo de Totoiate. Toda vez que vem a Campinas, passa aí na casa de Totoiate. Olha, estamos na defesa do jogo. Segundo tempo, lá em Salvador, de Bahia 0, São Paulo 0. Intervalo lá em Goiânia, Série B, de virada, Atlético 1, Goiás 2. Vamos às defesas? A defesa do jogo, olha, tem pouca, viu? Foi pouca defesa, hein, Tigrão? Deixa eu ver aqui se eu acho alguma aqui. Caio Melo, logo a 5 minutos. Olha, quem sofreu a falta foi o Isaac. Isaac deu 2 assistências, sofreu uma falta. Caio Melo na batida 5 do segundo tempo. Oi, Roger Williams. Falta para o Guarani. Frontal a meta do goleiro Volpe, que arma a barreira com 4 jogadores a 1 deitado atrás da barreira. Há uma falsa barreira de 2 homens do Guarani tampando a visão do canto esquerdo do goleiro Volpe. Dá mais pro Caio Melo nessa. Barbosa também ao seu lado. Autoriza o árbitro Caio Melo, perna direita, bateu, pegou Volpe, encaixa firme sem dar rebote, Catarino. Bola rasteira do Caio Melo. Bom, não foi aquela defesa assim, eu tirei, não tinha nenhuma, deixa eu tirar essa. E teve, olha, fraco de defesa, hein? 41 segundo tempo, o Andrei defende. Um chute de fora da área, deu rebote e o Andrei defende de novo. Só que nesse rebote, o zagueiro do Guarani sofreu falta, o juiz deu falta. Se no rebote fizesse o gol, seria, né, anulado, porque foi falta no segundo chute. Mas somando tudo, pode dizer que não teve uma do Andrei. Oi, Roger Williams. Caras, o chute forte, Jonas pegou o goleiro, soltou, ela vai voltar pro Mascote que mete essa bola pra fora. Ele já parou o jogo, marcou uma falta. Que petardo do Jonas. Goleiro Andrei espalmou perigosamente Vladimir. Tigrão, que hoje tá fraco aqui. Aliás, foi um jogo realmente que em termos de defesa é muito fraco, né, Tigrão? Fraco em termos de defesa, mas eu vou fazer o seguinte, a primeira defesa do Andrei, ele soltou pra frente, né? E o Guarani poderia ter tomado o gol, ele bateu roupa, apesar que foi uma pancada, foi uma paulada, tudo bem, mas ele defendeu. E na sequência, apesar do juiz ter apitado uma falta do centroavante da equipe da casa,
né? Ele já tinha apitado, mas aí sim o Andrei fez a defesa do jogo. Porque sabe o que acontece? O goleiro, ele não pode acreditar que o juiz apitou ou que foi um apito que veio lá de fora. Ele tem que ir fazer a parte dele. Aí o Mascote deu um empurrão por trás no Rafael, que ia chegar para pegar o rebote, o Rafael caiu e o Mascote saiu cara a cara. E o Andrei fechou como um autêntico goleiro de handball, ou até de futebol de salão. Veio baixando e botou o peitão e a bola explodiu no peito dele e foi para a linha de fundo. Então, até porque o Andrei, quando começou aí no Guarani, foi muito criticado, até como um alento, até como um incentivo, né? Como um voto de confiança, levo o meu voto nessa segunda aí para minha defesa do jogo. Lance que o Roger Williams, que aliás está voando, descreveu exatamente assim. Caras, o chute forte, Jonas pegou o goleiro, soltou, ela vai voltar pro Mascote que mete essa bola pra fora. Ele já parou o jogo, marcou uma falta. Que petardo do Jonas! Goleiro Andrei espalmou perigosamente Vladimir, que veneno! E ficou. Olha, é o seguinte, diz aqui o ouvinte, quem que é o JP de Moraes. Boa pergunta, hein? Por que o Porfírio está no Sub-20 e o Guarani coloca esse Michael no profissional, né? O Porfírio, ele fez um gol lá, o Guarani já tinha sido rebaixado, na penúltima rodada, ano passado, na Série B, lá em Brusque, né? E disputou a Copa São Paulo, esse menino tava no banco e tal, deu uma sumida. Boa pergunta, viu? Critério técnico. Boa noite, o Tigrão vai tomar um bom vinho na segunda-feira. Parabéns para você, Tigrão. O CH vai ter que pagar o vinho para você. Quem é o Júlio Gama, do Jardim Leodoro. Muito obrigado, viu, Júlio? O Tigrão já registrou aqui. Quer receber o vinho. E vai repartir com a gente aqui, né, Tigrão? Apostou, perdeu. E o CH, ele é sommelier, né? Ele é especialista. Exato. Que não me venha me dar susto no meu fígado, hein? Trabalha com vinho, já teve restaurante, CH, entende. Não, mas tá terminando um curso aí de quase 5 anos. Sommelier, tá? Como sommelier. Toda segunda-feira. Então que não me venha, né, com sangue de boa pra mim, hein? Não, Chateau Mouton de Rothschild. Não vem que não tem. Chateau Mouton de Rothschild. Falou que vai trazer um italiano, viu, Edu? Tá na moda, né? O Soligo também, Tigrão preciso e cirúrgico. Ontem no programa da TV disse que o Guarani iria ganhar. E ganhou. Abraço do Marco Soligo. Abraço, viu, Marco? Vamos lá, vamos pra faturada. A gente volta no gabarito. O Tigrão vai explicar aí esse negócio de híbrido, entrou com a camisador, mas fez função que fez, várias variações. Na hora que o Marcelo Fernandes mexeu, também teve aí uma química diferente, mas no fim deu certo, né? Retrô 0, Guarani 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá 0-0, Bahia e São Paulo 3 o segundo tempo, 0-0, 21 horas tem Vasco e Bragantino, na Série B encerrado, Coritiba 2, Avaí 1, intervalo lá em Goiânia, Clássico Atlético 1, Goiás 2, e o PSG pela primeira vez fatura a Champions League, foi na Alemanha em Munique, PSG 5, Inter de Milão 0, já o Tigrão na fita. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais de prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe
Participe! Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Tigrão, Retrô 0, Guarani 2. Qual vai o conceito do jogo e melhor no primeiro e segundo tempo? Jogo regular, melhor o primeiro tempo, onde saíram os gols. E aproveito aqui, Edu. Sim. Você gosta muito dele, é um moço sensacional, um cara muito simpático. Muito talentoso também, um músico de altíssima qualidade, o Bruno Guzmán. Ah, Guzmán, o rei da... Guitarrista, gravou, ele é muito legal, manda mensagem aqui pra gente, toca aí na noite campineira e da região, fez aquela versão na guitarra do hino do Guarani, que ficou muito bonita. Ele escreve aqui pra mim, fala Tigrão, Bruno Guzmán, aqui na escuta com a minha esposa Marcela, que faz minha vida mais feliz. Vamos, Bugrão. Abraços, Tigrão. Ah, quando ganha, o cara fica até mais romântico, não fica, Edu? Ah, olha só, o Bruno Guzmán merece, viu? Cara sensacional. Vamos botar aí, já que o Guarani não ganhava fora um caminhão de tempo. Sim. Vamos ver se tá na agulha aí, eu sei que a moçada é muito rápida. Enquanto isso, eu dou uma sabonetada aqui, ver se tem o hino do Guarani aí na guitarra. Sim, ficou muito bonito, muito bem feito. Tô procurando, atenção, hein? Muito bem executado. Nós vamos rapidinho. Se tiver na agulha, tudo bem, senão daqui a pouco a gente coloca. Não, Jogo mas regular. Olha lá. Olha aí. Olha aqui o Danilo Capucci e o Lucas Pessoa. Quando você começou a falar, não precisou, antes de você pedir, a gente começou a ver no arquivo aqui, ó. Sensacional. Esses meninos são muito talentosos. Muito rápidos, muito profissionais, nossa técnica. E o Guzmán que tá tocando aí, ó, vamos ouvir. E homenagem também ao Brinco de Ouro, hoje 72 anos, né? Olha lá. Isso. Grande Bruno Guzmán, um abraço bem carinhoso pra você, sua esposa, toda a Um abraço, família. Bruno. Um abração aí. Vai de leve, hein, Bruno? Você tá empolgado, hein? Vai de leve que o leitinho tá caro, hein? Toma cuidado. É Marcela, né? A esposa dele é Marcela. Marcela, dona Marcela. Tá nos ouvindo aqui. Brincadeira à parte, com todo carinho. Aproveitem bem o sábado aí, curtam a vitória do Guarani. A torcida do Guarani vem sofrendo muito, né, Edu? Sim. É um calvário aí, anos a fio, e pé de estádio, e rebaixamentos em profusão, e Série C, e risco agora de cair para a Série D, mas hoje deu uma respirada boa. Precisa ir de 4 vitórias agora em 11 jogos, né? 11, porque hoje foi a 8ª, tem mais 11. Fazer 4 vitórias aí, tem 2 jogos em casa, e se ganhar mais uma já não fala mais em risco de Série D e já começa a pensar em classificação. É isso aí, e a gente faz essa homenagem aí de forma muito singela, mas eu entendo, às vezes, o sofrimento, né, a angústia do torcedor do Guarani, com anos a fio sofrendo, com desmandos, com tudo isso que aconteceu com o Guarani, um clube desse tamanho, e hoje uma vitória para lavar a alma, né? A primeira vitória fora de casa. Um abraço aí a toda a torcida do Guarani que está nos ouvindo, e um abraço especial para o Bruno, que eu já mandei aqui, para a dona Marcela,
A gente brinca com carinho, com respeito, e a gente só brinca com o que a gente gosta. Olha, gol do Bahia, William José, 7, segundo tempo, Bahia 1, São Paulo 0, Rogério Ceni em respeito não vibrou. Tigrão, Retrô 0, Guarani 2, qual é o conceito do jogo, melhor o primeiro ou segundo tempo? Conceito regular, melhor o primeiro tempo. Guarani jogou todo de branco, mas Andrei, goleiro, jogou de amarelo. Andrei, que hoje o capitão foi o Alan Santos, né? O Andrei, Tigrão. Pouco exigido, não comprometeu o conceito regular. Olha, ele jogou com a número 2, de repente sai a escalação, o número 2 é Matheus Sarará. Vai ser lateral direito? Lucas Justen ficou no banco e PC Guzmão não viajou, tá? Então, Matheus Sarará, com a número 2, Tigrão. Jogou de lateral esquerdo. Um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, mas abrindo bastante pela beirada para liberar o Emerson, que estava numa condição de ponta esquerda quando abriu o marcador a favor do Guarani, numa bela assistência do Isaac. Foi bem o Sarará. Se adaptou bem ali à função, fechou o setor, conceito bom. Dupla de zaga, Rafael e Alan Santos. Teve alguns momentos em que o Retrô ganhou de cabeça na área. Teve no finalzinho uma bola no travessão. Quem estava com o Richard, que chutou no travessão, foi uma virada, né? É o Alan Santos que estava com ele. Mas enfim, hoje os zagueiros bugrinos. Edu, o Guarani protegeu bem a entrada da grande área, né? Eu acho que o Marcelo armou bem o time, apesar de ter sido meio estrambólico, né? Da gente num primeiro momento ter estranhado, nossa, tá inventando muito, mas deu liga. E o que é importante, o que vale é o resultado. O que vale é bola na rede, como diria Enio Rodrigues lá de Araraquara. Então, a zaga, eu acho que foi bem. Bola alçada, tá, de vez em quando não vai ganhar todas, né? De vez em quando o atacante também tá lá para cabecear e tal, mas no geral bem postada. Eu gostei mais do Alan, o Alan Santos. Gostei mais do Alan Santos do que propriamente do Rafael, mas na boa aí, ganhou, hoje é festa, né, Edu? Sim. Hoje a torcida do Guarani tem que comemorar, tem que passar um final de semana mais leve, um conceito regular com viés de bom para os dois. Lateral esquerdo, o Emerson Barbosa fez o primeiro gol, não foi tão simples assim, né? Mas o goleirão também, o Volpe, né? Também tem sido muito bem, não sai o valor, não tira o valor do Emerson Barbosa, um chute da esquerda, na risca da grande área, na risca lateral. É o segundo gol dele, Emerson Barbosa, que ele marcou também contra o Botafogo da Paraíba. Também um gol que também não foi tão fácil, assim, não tinha muito ângulo, não. Mesma coisa hoje, um chutaço, abriu o placar, 29 primeiro tempo, é que tá chegando gente, né? Vitinho tá chegando na lateral para ser lateral esquerdo, Emerson Barbosa, deixa eu fazer mais um gol, Tigrão, Emerson Barbosa. Foi bem, né? Jogou de ponta hoje, ponta, só no segundo tempo. Depois que o Retrô começou a tentar meter pressão, mas não conseguiu, que o Guarani baixou as linhas, aí ele foi menos. O primeiro tempo inteiro, como ponta, com o Sarará cobrindo ali o lado dele, fazendo a beirada, um zagueiro deslocado pelo lado esquerdo, foi muito bem o Emerson Barbosa e fez um golaço. Eu vi 800 mil vezes o gol aqui e eu cheguei à seguinte conclusão, Edu. Primeiro gol do Guarani, gol do Emerson. O goleiro da equipe pernambucana, o que ele faz? O Volpe, goleirão do Retrô, ele dá um passo pro meio do gol. Ele espera o cruzamento. Não tinha um ângulo ideal para a batida. Então ele dá um passo esperando o cruzamento. E aí o Emerson solta a mamona. E aí ele tenta voltar e volta, mas volta atrasado. Então vai um pouco lento, porque ele tinha dado um pezinho pro meio do gol para tentar, obviamente, esperar o cruzamento. Quando sai o chute direto, ele volta. Chega um pouco atrasado, mas ainda toca na bola, mas vai com o braço um pouco mole, com a mão mole. Para mim falhou, mas não tira os méritos do Emerson. Porque se é um chutinho qualquer, ele bate na bola e joga para escanteio. Ele bateu e ela entrou assim mesmo. Então, veja, vendo o gol, eu não posso acreditar a falha do goleiro, não. Mas eu estou descrevendo o que aconteceu. Ele foi surpreendido pelo Emerson, que ao invés de cruzar, não errou, não foi sem querer, não. Intencionalmente bateu cruzado, forte, sem ângulo,
e fez um golaço abrindo o caminho para a vitória aí, a 29 do primeiro tempo. Então gostei muito do Emerson, conceito bom. Vamos para o meio de campo, Natan, Giovani e Caio Melo. Natan, Giovani, ambos volantes, e Caio Melo joga com a número 10, tenta ser o meia aí, tá? Esse meio de campo aí, Tigrão. Mais marcou do que criou. Eu senti o Giovani ainda fora de jogo, tanto é que ele foi sacado, ainda não no melhor do seu condicionamento físico, um pouco lento, mas ele é muito experiente, ele tem muita qualidade, ele pega atalho, ele se posicionou muito bem, tanto ele quanto o Natan muito bem na marcação. A armação era do Caio Melo, coadjuvado às vezes pelo Isaac. Caio Melo hoje meio apagado, escondidão no jogo, pegava, tocava mais lateralmente, mesmo assim bateu uma falta boa, um dos lances aí pinçados por você, pra gente falar da defesa do jogo. Bateu uma falta por fora da barreira, bateu bem, mas ela não foi no canto como ele queria, acabou indo mais centralizada, e o Volpi, que é bom goleiro, pegou. Então, Edu, um conceito regular com viés de bom para os três. Olha, a comissão de frente, Luiz Miguel, Isaac, tô colocando o Isaac aqui na frente, né, número do K9, e Rafael Bilu. Então muda, viu, Edu? Muda, né? Precisa mudar isso aí. Tá. Não é comissão de frente, não, porque... Me perdoe, meu grande amigo. Imagina, o Luiz Miguel foi lateral. Tá vendo só? É o híbrido, a história do híbrido. Aí você matou a pau. Então, foi o híbrido. Mas ele para que ele liberasse, para que não ficasse trombando com o Rafael Bilu ali do lado direito, e como o Sarará estava com a 2, mas estava lá do lado esquerdo, quem é que guardava a posição e fechava o setor como um ala, não como um lateral? Era o Luiz Miguel. E o Bilu é que se posicionava à frente dele na segunda linha, mas com liberdade total para fazer a diagonal e entrar também na faixa mais central. Aliás, onde ele estava quando fez o segundo gol, numa belíssima assistência do Isaac. Então, veja, o Luiz Miguel temos que analisá-lo como híbrido mesmo, como você colocou. Ora, um ala marcador e ora um ala apoiador, mas mais para trás da linha de meio campo para deixar aquele espaço ali para o Bilu trabalhar. Então, Luiz Miguel, conceito regular, e o Bilu, um conceito bom. Você colocou mais alguém na linha de frente? Quer incluir o Isaac aí? O Rafael Bilu pelo segundo gol fez, e o Isaac que deu 2 assistências, Tigrão. Conceito bom, craque do jogo. Olha, os que entraram, foi o seguinte, o Marcelo Fernandes, ele mexeu a partir de 15 do segundo tempo, já estava 2-0, alterações e que, não sei se você vai querer falar de alguém dos que entraram, né, porque ficou ali e tal, o pessoal ficou administrando, entrou Vinícius Iuge, entrou Lucas Rafael, entrou Lucas Justen, entrou o menino Michael, se escreve Michael, mas é Michael que se pronuncia, e o Raí Nascimento, que tentou fazer, como é que chama aquele drible que ele tentou fazer, Tigrão? A ritilha. Pelo amor de Deus. O Raí Nascimento se empolgou, entrou a 30 segundos do tempo, 2-0, 9 meses que não ganhava fora de casa, tentou fazer uma carretilha. Tigrão, dos que entraram, senão vamos pro Marcelo Fernandes, hein, o treneiro. Entraram mais para oxigenar, né, Edu? Mais para... Fora o Lucas Justen, que participou mais, acho que entrou bem, fechou bem o setor. Luiz Miguel estava extenuado e amarelado, veja. E aí veio o Justen, fechou ali, ficou de forma conservadora como lateral. Guarani não atacava mais, fechou bem, um conceito regular para ele. Os outros entraram mais com o intuito de dar aquela oxigenada nos jogadores que cansaram. Giovani, saiu, entrou o Iuge. E hoje tem que ter lugar nesse time, é bom jogador, é da base, volante canhoto. O Lucão entrou no lugar do Caio Melo, fechou uma linha de 5 atrás, e aí não teve jeito pro Retrô entrar, foi bem o treinador aí. E o Michael, que entrou no lugar do Isaac, ele chama o jogo, ele não se esconde, mas ele tá com uma ansiedade, tem que dar aí um negocinho aí pra ele aí, pra dar uma acalmada, Vedu. Ele às vezes tenta correr mais do que a bola, erra uns passes que não pode errar, mas ele tem personalidade, hein? Ele não se esconde, não, ele chama a responsabilidade. Então, fora o
o ala que entrou aí, o Lucas Justen, que hoje entrou como lateral, leva um conceito regular. Os outros aí, porque participaram menos, né? Como o próprio Raí Nascimento, que entrou no lugar do Bilu, que estava muito cansado, entraram bem, fecharam, correram, encurtaram espaço e ficam sem nota, sem conceito nesse momento. 20 segundo tempo em Salvador, Bahia 1, São Paulo 0, aqui Retrô 0, Guarani 2, gols aí marcados pelo menino, deixa eu ver aqui, foi o Emerson Barbosa e do Rafael Bilu, tá? Olha, já a gente vai ter a coletiva aí do Marcelo Fernandes. Um abraço para Monte Azul, quem que é? É o Reinaldo Martins, obrigado, viu, Reinaldo? Eu sou o Reinaldo aqui de Monte Azul Paulista, estou ouvindo aqui, um grande abraço, muito obrigado. Monte Azul que hoje, pela Série D de dado, ganhou 2-1 do Uberlândia. Ô Tigrão, você tá adorando sem VAR, né? Então hoje vamos ao árbitro, como ainda não tem VAR, então vocês analisam também... Quer o Marcelo antes, Edu? Você não falou do Marcelo Fernandes? Não falou? Então não, diga, mas falei Tigrão. bastante já. Ele armou aí uma salada russa aí, uma maionese. Num primeiro momento a gente achou, e eu vou dizer aqui, vou repetir o que eu falei, claro, tem que ser extremamente honesto. Achei muita mexida, achei que tinha ali um Santos Dumont descendo, né? Ele encarnou o Santos Dumont, estava inventando muito. Mas no fim, cara, certo é o que dá certo. Deu certo essa presença surpreendente do Matheus Sarará do lado esquerdo, liberando o Emerson. Deu certo o Isaac fazendo um falso 9. Deu certo sim, como não? Não há dúvida. Deu certo o Bilu jogando na frente do Luiz Miguel. E o Bilu, às vezes, não sendo apenas e tão somente a beirada direita, vindo por dentro. Aliás, onde ele estava quando fez o gol. O Luiz Miguel fechou bem a linha e com a bola procurou municiar, procurou fazer também a função do desafogo. Então, vou dizer para você aqui que o conceito do Marcelo Fernandes é bom, porque ele foi ousado, ele mexeu demais. Num primeiro momento eu assustei, achei que não ia dar certo. Mas a gente tem que esperar a bola rolar, evidentemente, para depois analisar aquilo que era a intenção do treinador. E eu acho que ele armou uma bela de uma arapuca para o Retrô, para o Willis José, que é o treinador interino. Ele demorou uns 40 minutos, mais ou menos, no primeiro tempo, para entender o que era a armação, o que estava acontecendo, para fazer a leitura da armação que fez o Marcelo Fernandes. E sabe o que aconteceu quando ele entendeu o que estava acontecendo e qual que era a estratégia, a plataforma do Guarani e o posicionamento? Já estava 2-0 para o Guarani. Então, o conceito do Marcelão, que é muito simpático, que hoje inventou pra caramba, mas a invenção deu certo. É bom o conceito dele. Olha, a Bahia perdeu um gol incrível com o Eric Pulga, hein? Cara a cara com o Rafael saiu do gol. Goleiro do São Paulo chutou pra fora. Bom, Tigrão, posso ser seu TV escuta aqui, Edu? Oi? Posso ser o seu TV escuta? Pois não, sim. Plantão Tigrão. Sabe o que eu tô vendo aqui por questão de ofício? É um sacrilégio, né? Mas daqui a pouco vai jogar com o Guarani, vai jogar com a Ponte. Eu tô vendo aqui a 31 minutos e 25 segundos do primeiro tempo, Floresta e Itabaiana. Vai vendo. Você gostou daquele Vai vendo Floresta e Guarani, o pecado que eu tô pagando de ter matado tanto pardal quando eu era moleque. Vai vendo. Olha aí. Nossa senhora. 32 agora. 0-0. Esse jogo é lá em Horizonte. Horizonte, ali a 40 quilômetros de Recife. O Caxias está jogando com Londrina. Perdão. Tá 0-0. Você precisa ver que briga de foice dentro do elevador com a luz apagada. Mas eu tô vendo aqui. Eu mereço. E o Caxias e o Londrina estão empatando 1-1 ainda na Série C. Deixa eu ver. O Caxias fez 1-0 e o Londrina acabou empatando. Tigrão, o árbitro Paulo José Souza Mourão captou Retrô 0, Guarani 2. Conceito dele? Tô adorando a arbitragem raiz. Ele foi bem, Edu, nenhum erro grave, pra mim, tudo certo. Teve um penal reclamado pelo Retrô que eu não vi absolutamente nada. Uma jogada de corpo, uma jogada de disputa de bola. Pra mim, tudo certo. Apitou bem, conceito bom pra ele.
sábado à noite pra você, Tigrão. Grande domingo. Ótima semana. Até a próxima. Muito obrigado, Edu. Para você também. É muito bom, é gratificante, é confortante vê-lo tão bem. A voz tá um roxinol. Obrigado, Tigrão. Parece o Curió do Rivelino, aquele que ganhou o concurso em Paris. Ele gostava, hein? Tá muito bem, Edu. Opa. Parabéns. Um abraço para você. Você me deixa Um abraço assim. pros amigos da Bandeirantes e até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mestre Tigrão, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Ótimo domingo, sábado à noite também. Olha, tem a coletiva do Marcelo Fernandes, né? Deixa eu ver aqui, tá 1-0 pro São Paulo, 1-0 pro Bahia. Opa, 25 segundo tempo, Bahia 1, São Paulo 0. Tem pênalti, hein? Tem pênalti pro Bahia. Pênalti para o Bahia. Quem que tá narrando é Pedro Martelli? Deixa eu ver aqui. Bahia 1, São Paulo 0, pênalti pro Bahia. É o número 37, passa pro 1, tenta passar pelo segundo de São Paulo, número 19, né? 7 assistências, ele chama a responsabilidade, Vamos ver aí dá um corte no Sabino dentro da área e o Enzo Dias também agora tentando parar o garoto, puxou, pênalti para o Bahia, William José na bola. Que sarda. Kaique, Os né? cara, eu gosto de pênalti assim, viu? Não que seja por Isso, Bahia, eu tô falando de arbitragem. Que o jogador dá aquela olhada pro juiz e fala, irmão, não tem o que eu vou falar pra você? Economiza o VAR, né? Agora o moleque entrou e fez um salseiro ali, hein? Sabino ficou... Nossa, a defesa hoje de São Paulo também só olhando os dois zagueiros, hein? Esse olhou nesse lance, o Arboleda tinha olhado lá atrás. E aí o Enzo derrubando o jogador do Bahia. Chance do Bahia fazer 2-0 no Tricolor. Vamos ver se o Rafael consegue defender essa para o São Paulo continuar no jogo. Diz que obra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Atenção, torcedor do São Paulo. Pênalti rápido, em 1 minuto a bola tá na marca da Cal, não tem ninguém reclamando. 27 jogados do segundo tempo, William José. O centroavante já marcou o primeiro gol do Bahia. 27 jogados do segundo tempo, pênalti pro Bahia bater 1-0. William José contra Rafael, autorizado. William José partiu na bola, bateu no gol. Gol do Bahia! Somos da turma tricolor. William José! Com extrema tranquilidade, ele não tá nem aí. Ele é gelado, ele é frio, toma fogo. Ok, Pedro Martelli, aí na Bahia 2, São Paulo 0. Depois a gente vai em rede nacional com Pedro Martelli no finalzinho de Bahia e São Paulo. Por enquanto 2-0 para o Bahia. Aqui, Retrô 0, Guarani 2. Vai falar o técnico do Guarani, Marcelo Fernandes. Pronto, pode começar. Então pronto, tudo certo por aqui. Vamos lá, começando uma entrevista que tá quase aqui exclusiva, né? Só tem pode fazer aqui. Pergunta, que hoje é o dia. Então, vamos lá, ele tá dizendo aqui que a gente pode fazer pergunta à vontade. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui pro Marcelo é aquela pergunta de praxe, né? A avaliação do jogo, tirou, como você mesmo disse, tirou um peso, né? Ganhando a primeira vitória fora de casa do Guarani em 2025. Como é que você avalia o conjunto da obra? Como é que você avalia a atuação do Guarani nesse jogo de hoje? Assim, né? Primeiramente, boa noite. Eu fico muito feliz de ver esse grupo de jogadores se empenhar e conseguir um resultado tão expressivo assim como é, ganhando uma equipe que acabou de tirar o Fortaleza numa Copa do Brasil. Não é para qualquer time fazer isso. E a gente tem que valorizar, sim, o que esses meninos fizeram dentro do campo. A gente chegou no Guarani com o propósito de entrar com tudo nesse projeto, porque é uma equipe que dispensa comentários, uma equipe que tem que estar em cima de uma Série C. Não tem como ser de outra maneira. E esses meninos com 3 derrotas no começo do campeonato, assim que eu cheguei, têm feito de tudo que a gente pede, estão procurando os melhores. Às vezes o resultado não vieram, que nem no último jogo, em casa que a bola não entrou, teimou a não entrar. Mas hoje acho que eles foram perfeitos, aquilo que a gente pediu e procurou fazer em cima do Retrô, que é uma grande equipe, eles cumpriram. E a gente está aí. De 15 pontos disputados, conseguimos 8. Já é mais de 50% dos pontos, então acho que a gente está indo no caminho certo. Temos que ter paciência, o grupo está querendo muito. Tivemos problemas também nesses jogos que passaram de jogadores que estavam machucados, com suspensão. No último jogo lá, que nós empatamos com o Figueirense, tivemos jogadores que só foram liberados para a gente no sábado, para jogar a partir de segunda-feira. Mas eu tenho que enaltecer esse grupo de jogadores, a molecada realmente está honrando a camisa do Guarani. A torcida, a gente sabe a frustração que ela tem nesse momento. Mas a gente veio aqui para trabalhar muito, a gente está trabalhando muito em prol disso. Aqui não tem empolgação, não tem nada.
é apenas uma vitória de uma trajetória muito difícil que a gente tem pela frente ainda. Então temos que comemorar sim, os jogadores estão de parabéns, mas sem empolgação, porque o caminho ainda é muito difícil. Uma coisa que chamou atenção na escalação logo de cara foi a presença do Matheus Sarará, e todo mundo ficou naquela, será que ele vai jogar de lateral direito, vai improvisar na lateral? Não, foi um improviso até mais inesperado, que foi um zagueiro pela esquerda, mesmo ele sendo destro. E assim, não deu para entender de início o intuito disso, mas a gente viu que no fim das contas deu certo. Né? E depois você jogou o Sarará de volta para a cabeça de área, que é a função dele de origem. O que você pode destacar dessa atuação dele hoje? O Sarará é um menino que trabalha muito, não só ele como todos, né? E a gente percebeu que o Retrô em casa, se deixasse jogar, seria muito difícil para a nossa equipe controlar o jogo, porque o Retrô tem um jogo muito importante e muito bom, se deixar sem marcação, se não tiver todo mundo colado na marcação. A chegada do Sarará ali por trás, por isso que eu falo, se você pegar, né, o teu assessor de imprensa está aqui, o Sarará iria jogar com a 7 e o meu ala direita, que era o Luiz, com a 2. Aí eu acho que ficaria até pior, né, que iam falar que improvisou o Luiz, mas não, a gente pôs o Sarará com a 2, porque ele ia realmente fazer o terceiro zagueiro pela esquerda. O que a gente pensou? Como eu tenho uma saída de bola boa com o Rafael, e a gente queria uma saída boa pelo lado esquerdo, e o Sarará tem uma saída de bola muito boa. O Alan dispensa comentários como capitão da equipe e líder, e a gente deu certo aquilo que a gente pensou. Principalmente na hora que a bola estivesse sendo atacada pelo lado do Emerson, o Luiz fechava no Rafael, e quando estivesse sendo atacado contra o Luiz, o Emerson fechava no Sarará. A gente não perdia a linha de 4 nunca. Então foi importante, eles cumpriram a risca. O Sarará fez uma grande partida como todos os outros, e nosso pensamento foi trabalhar em cima do que o Retrô apresentava. Trabalhamos a semana toda. Eu não sou um treinador engessado em estilo de jogo, em modelo de jogo. Eu gosto de fazer o time e a equipe mediante o adversário. Estudei bastante o Retrô, uma equipe difícil, e o que a gente apostou, graças a Deus, deu certo. Os jogadores foram muito empenhados do começo ao fim, e a gente conseguiu um grande resultado. Uma coisa que chamou a atenção justamente aqui na transmissão, né, foi justamente o fato Emerson. O fato Emerson, toda vez que ele está fazendo gol, o Guarani está ganhando. Sim. E assim, pensa em jogar com o Emerson mais adiantado, além do próprio lateral, no caso, ou seja, ele como um ala, ou seja, o Guarani jogando com 3 zagueiros. Pensa em dar uma nova repaginada ao Guarani, já que agora são 2 semanas para o próximo jogo, né? Sim, não, o Emerson, ele tem isso de bom. Quando você joga com o terceiro zagueiro, ele tem um contra um muito bom, ele tem muita força, e ele tem também a carregada para dentro do campo, que é muito importante para a gente. E já o segundo gol que ele faz comigo, né? Chegamos aqui, a equipe tinha tomado 8 gols. Comigo só tomou 2 em 5 jogos. Nós estamos há 3 jogos sem levar gols. E o Emerson é um dos responsáveis lá do sistema defensivo. A gente procura usar ele no que ele tem de melhor. Ele tem um chute forte, tem uma entrada muito boa pela diagonal, e ele tem cumprido muito bem a função. Para dar uma arrematada no assunto, como eu disse, né, são 2 semanas para o próximo Sim. jogo, você chegando, tendo que remontar tudo, uma nova estratégia. Como é que você já pensa esse próximo jogo? Porque o Itabaiana, assim como o Guarani, né, teve essa questão de oscilação, né? Só tinha ganho a primeira partida, depois voltou a ganhar agora contra o Caxias, que é um adversário que está brigando pelo acesso, né? O Itabaiana vindo da Série D. Então, é um adversário que vem numa situação totalmente oposta, né? O Guarani veio da B para C, o Itabaiana veio da D para C. Né? Então, como é que você vê o Guarani para esse próximo jogo, mesmo com um período tão longo entre um jogo e outro? Nós temos que preparar esse período muito importante para a gente, esses 15 dias vão ser muito úteis para que a gente, graças a Deus, com essa vitória, para dar uma aquecida no trabalho, deixar todo mundo muito empolgado, que eu digo em termos de trabalho, né, no dia a dia. Essa semana foi muito boa de treinos. E o Itabaiana é uma equipe difícil, como qualquer outra na Série C. Série C é um campeonato muito difícil. Você não pode achar que vai pegar o Itabaiana ou eles vão pegar o Guarani e vai ser fácil, não. Nós temos que ter cuidado com qualquer jogador. Eu falei lá dentro o seguinte: se a gente passar para eles aquilo que a gente estuda e vê do adversário, e eles no empenho, na determinação, cumprir a rixa, é o que a gente fala, vai ser muito difícil ganhar do Guarani. O Guarani tem que ser uma equipe protagonista, ela tem que se colocar no lugar dela. O Guarani é uma equipe grande, com todo o respeito aos outros, mas o Guarani é muito grande, e a gente tem que se portar como tal. Como? Com humildade e correndo muito, com muita intensidade e marcando muito. Se a gente fizer esses 3 pontos, não ter vaidade, não ter nada, o Guarani vai ser difícil ser batido, porque nossa equipe, quando corre muito, quando se dedica na marcação, nosso elemento técnico aparece.
E é justamente o fato do Itabaiana, né? Que também é um ex-jogador como treinador, que é o Roberto Cavalo. Você certamente deve conhecê-lo. Opa, né? lógico. Né? No Grande treinador. futebol, não só como treinador, mas também na época de atleta, né? Sim. Então você vê que, como você vê, traçando um parâmetro, o Roberto Cavalo, treinador, não do Roberto Cavalo como jogador, assim, a questão de ideia de jogo, né? A ideia dele pode... O Roberto é um excelente treinador. Como jogador, era impressionante de bom jogador também. Conheço o Roberto, um cara que dispensa comentários, e com certeza ele vai nesses 15 dias também fazer de tudo para explorar as nossas falhas, que ele veja para querer ganhar da gente em Campinas. Basta a gente trabalhar muito, saber que vamos pegar um adversário dificílimo e que a gente tem que ter humildade e coragem para ganhar esse adversário. Beleza? Beleza, muito obrigado, Marcelo Fernandes. A Coritiba, Retrô 0, Guarani 2 gols do Rafael Bilu, marcou o segundo, o primeiro do Leverson Barbosa, o segundo sim do Rafael Bilu. Eu volto já no Em Dia com a bola 20:13. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, é o seguinte, tem pênalti em Salvador, pênalti para o São Paulo. Por enquanto, Bahia 2, São Paulo 0. Estamos com 38 do segundo tempo. O árbitro foi full VAR e tal. Vamos lá, Pedro Martelli em rede nacional, narrando aí esse pênalti. Vai Martelli. Pro Bahia 0 pro São Paulo. Dentro da grande área, Luciano 10. O 10 do São Paulo. A 1 metro para dentro da área. Próximo à meia-lua. Ajeita todos os jogadores fora da grande área da Aronco. Marcos Felipe no centro do gol. Pênalti pro São Paulo. Luciano autorizado. Vai pra bola 10 do tricolor, querendo diminuir. Luciano. Partiu pra bola, bateu no gol. Gol! Pênalti, Luciano, diminui pro São Paulo em Salvador, na Arena Fonte Nova. Pênalti sofrido, Lucas Ferreira cai, perde a bola, Luciano, ele parte de perna esquerda, bate no canto esquerdo, puxado pro centro do gol. Ela passa no meio das pernas do goleiro Marcos Felipe, que caía pro lado esquerdo, foi com risco,
Foi com susto, mas entra a bola do São Paulo. Na marca dos 40 minutos jogados do segundo tempo. Diminui o São Paulo. Pra esse tricolor paulista pulsar, estremecer e vibrar agora. Bahia 2, Luciano. São Paulo 1, Poçóvio. Foi. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Bom, então é isso aí, estamos aí a lá 40 segundo tempo, você ouviu aí o gol do São Paulo diminuindo, Bahia 2, São Paulo 1, William José fez os 2 gols do Bahia, o segundo de pênalti também. Olha, é o seguinte, na classificação a coisa pega fogo, hein, resultados importantes que nem o Vasco e Bragantino. O Bragantino, ele é o quarto colocado com 20, o Palmeiras é líder com 22. Olha, o Palmeiras é líder com 22, o Flamengo tem 21, o Cruzeiro tem 20 e o Bragantino tem 20. Olha que coisa impressionante. E amanhã tem Cruzeiro e Palmeiras. Se o Cruzeiro ganhar, ultrapassa o Palmeiras. Se o Bragantino ganhar do Vasco, logo mais 21 horas de São Januário, o Bragantino ultrapassa também o Palmeiras. O Flamengo amanhã, ele joga 18h30, Flamengo e Fortaleza. Joga primeiro o Flamengo. O jogo do Palmeiras começa 19h30, uma hora depois. E o Flamengo pode botar pressão pra cima do Palmeiras, porque se o Flamengo ganhar do Fortaleza no Maracanã, momentaneamente vai ultrapassar aí o Palmeiras. Então realmente fica sensacional. E o próprio Cruzeiro, né? Já pensou o público no Mineirão? Cruzeiro terceiro com 20, Palmeiras líder com 22, tá? Bom, então é o seguinte, 11 horas da manhã tem Mirassol Esporte, 4 da tarde na Vila Santos e Botafogo, 4 da tarde em Caxias, Juventude e Grêmio, 18h30 Flamengo e Fortaleza, 18h30 Neoquímica, Corinthians e Vitória, 18h30 no Castelão, Ceará e Atlético Mineiro, 19h30 Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras, 20h30 no Beira-Rio, Internacional e Fluminense. Demais posições aqui na classificação, o Bahia por enquanto é quinto colocado com 18 pontos, com essa vitória momentânea. O Corinthians é o 8º colocado com 14, o Mirassol, grande campanha, 9º colocado com 14, o São Paulo é 13º com 12. Olha, os 4 últimos, Vitória 9, Santos 8, Juventude 8, Sport é o último com 3, em 10 jogos ainda nenhuma vitória do Sport. Vamos para o Campeonato Brasileiro da Série B, é 10ª rodada. Tá acontecendo o clássico lá em Goiânia, o Goiás vence de virada o Atlético 2-1 lá no Antônio Ascioli, hein? Começou na quinta-feira, Ferroviária 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1, o Netinho de pênalti 1-0 para a Ferroviária e aos 40 do segundo tempo, o Leandro Maciel empatou para a equipe de Ribeirão. Ontem, no Oba, Vila Nova 0, Novo Horizontino 1, gol do Jean Irmer, de falta aos 45 do primeiro tempo. 2 expulsões, Igor Henrique, do Vila Nova, e Vagninho, do Novo Horizontino. Igor Henrique jogou primeiro na Ponte, depois no Guarani, e o Vagninho jogou no Guarani, né? Igor Henrique foi expulso aos 29 do primeiro tempo, estava 0-0. Ele que é, Igor Henrique é do Vila Nova, né? E o Vagninho foi expulso a 23 do segundo tempo, já estavam 1-0 para o Novo Horizontino, equipe do Humberto Loser. Boa vitória, hein? Deixa eu ver aqui, o Novo Horizontino é 3º colocado. Tá no G4. Hoje, lá em Curitiba 2, Avaí 1. Alex Silva, 1-0 Curitiba. O Andrei empatou para o Avaí. E o Carlos de Pena, gol do Curitiba, gol da vitória. Curitiba 2º colocado, com 19. O Goiás vai vencendo 2-1. O seu rival Atlético vai para 23 na primeira colocação. Ainda hoje, 20h30, daqui a pouco tem no Independência Atlético e Cuiabá. Atlético, que é de São João del Rei, joga no Independência, lá na Arena do América, em BH. Amanhã, 16 horas em Ponta Grossa, Operário e Atlético Paranaense, 18 horas no Rei Pelé e Maceió, CRB e Remo, 20h30 em Volta Redonda e América Mineiro. Na segunda-feira, 19 horas, Chapecoense e Amazonas, 21 horas na segunda-feira, na Curuzu, lá em Belém, Paysandu e o Criciúma. Então é isso aí, deixa eu ver aqui os demais paulistas. Então o Novo Horizontino, olha, o Goiás está indo para 23, líder, o Curitiba venceu, é 2º com 19, o Novo Horizontino ganhou, é 3º com 19, o Remo vai jogar grande campanha, 17 pontos ganhos, o Remo que anunciou Davó, ex-Guarani,
nova contratação. O Vila Nova, quinto colocado com 16. O Avaí, sexto colocado com 16. Deixa eu ver o que mais aqui. A Ferroviária é 13ª com 12. O Botafogo de Ribeirão é 15º com 9. Já esteve no Z4. O Volta Redonda é o 16º, primeiro fora, com 7. E os 4 últimos, Amazonas 7, Atletique 6, Criciúma 6 e o Paysandu 4 pontos. Brasileiro da Série C de Cebola. Pô, o Caxias disparou pro Londrina, hein? 3 gols de Calisson. Bom, você ouviu aqui, Retrô 0, Guarani 2. Primeira vitória fora do Guarani na Série C. Gols de Emerson Barbosa e Rafael Bilu, ambos no primeiro tempo. Público 1.159 na Arena Pernambuco. Roger Williams narrou aqui. Tivemos o Frasqueirão, ABC 0, Náutico também 0. Mais um gol aqui lá em Caxias, mas agora é do Londrina. Mais um gol na partida entre Caxias e Londrina. Está 3-2. Foi gol do Londrina. Diminui. Então é o seguinte, o Calisson 1-0 Caxias, o Edson Carius empatou para o Londrina, Calisson 2-1 Caxias, Calisson 3-1 Caxias e acaba de fazer o gol Londrina, 3-2, jogo quente, hein? Em Horizonte, interior do Ceará, Floresta 0, Itabaiana também 0. Amanhã, 16h30, tem Confiança e Brusque lá em Aracaju. 16h30 em Tombos, Minas Gerais, Tombense, Anápolis. 19 horas em Maringá e Ituano. 19 horas, Figueirense, Botafogo da Paraíba. Na segunda-feira, 19h30, São Bernardo e CSA. E a Ponte no Majestoso contra o Ipiranga. Segunda, hein? Segunda, dia 2. Ponte e Ipiranga, 19h30 Majestoso. Aqui na Bandeirantes quem narra é Leandro Boles. A Ponte continua em primeiro com 16. O Caxias, com essa vitória momentânea, é segundo com 15. O Brusque é terceiro com 14. O Brusque ganhou da Ponte e ganhou mais uma. Está aqui em terceiro com 14. Em quarto, Londrina, 13. Em quinto, Maringá, 12. Em sexto, Ituano, 11. Em sétimo, São Bernardo, 11. Em oitavo, Ipiranga, 10. Em nono, por fora, CSA com 10 também. Floresta, 10º com 10. É o seguinte, é turno único, são 20 equipes, né? São 19 rodadas. Essa rodada da Série C é a 8ª. Então, depois desse final de semana, vão restar 11 rodadas. Bom, depois de 19 rodadas, os 8 primeiros se classificam. Aí nós teremos a segunda fase, valendo acesso, serão 2 grupos de 4. E aí, turno e retorno dentro do mesmo grupo e 2 de cada sobem para a Série B. Portanto, 4 irão subir. Olha, 48 lá em Salvador, Bahia 2, São Paulo 1. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, é isso aí, né? Lembrando que o Guarani agora tem 2 jogos no Brinco de Ouro, contra o Itabaiana e contra o CSA, tá? E a Ponte, depois da partida com o Ipiranga, tem o ABC aqui no dia 14, tá? A Ponte tem 2 jogos em casa, Ipiranga e o ABC. Bom, deixa eu só pegar aqui, Série D de dado. A Série D de dado, ela tem 8 grupos de 8 equipes cada, tá? Mas pode ficar tranquilo que eu não vou falar todos, evidentemente, né? Vou só falar aqui dos paulistas, né? Eu vou falar aqui dos paulistas. Foi gol contra, né? O gol o gol lá do Londrina foi gol contra, né? 3-2. Bom, é o seguinte, na Série D de dado, deixa eu pegar aqui certinho o grande placar para ver o resultado do Água Santa. O Água Santa empatou, rapaz, tá? Começou 19 horas, tá? Começou 19 horas, tá no segundo tempo, Água Santa 1, Maricá, do Rio de Janeiro também 1. Os demais paulistas hoje, tivemos lá no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu 1, Portuguesa de Esportes também 1. Em Campo Grande, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Operário 0, Inter de Limeira 1. E Monte Azul 2, Uberlândia 1. Então, parabéns, Monte Azul ganhou, Inter de Limeira ganhou, a Portuguesa empatou no Rio de Janeiro e o Água Santa vai empatando com o Maricá 1-1. O que acontece aqui?
no grupo 6, deixa eu ver aqui, a Inter é líder, hein, do seu grupo, e a Portuguesa é líder no grupo dela. Olha, no grupo 6, onde estão Portuguesa e o Água Santa, a situação é essa. A Portuguesa em primeiro com 14, em segundo Maricá, 11, em terceiro Pouso Alegre, 10, em quarto Rio Branco do Espírito Santo, 9, em quinto Nova Iguaçu, com 9, em sexto Porto Vitória do Espírito Santo, 8, em sétimo Água Santa, 8, oitavo Boa Vista do Rio, 8. Aqui turno e retorno é a 7ª rodada, tá? É a 7ª, ainda estamos no primeiro turno, fechando o primeiro turno. Então 4 se classificam. Hoje se classificariam Portuguesa, Maricá, Pouso Alegre e o Rio Branco do Espírito Santo. O Água Santa ficaria de fora. Tivemos ainda aqui, nesse grupo, Porto Vitória 2, Boa Vista 0. E Pouso Alegre 1, Rio Branco do Espírito Santo 0. No grupo 7, você tem a Inter de Limeira e tem também o Monte Azul. Mas o Monte Azul não se classificaria, tá? Inter de Limeira líder com 14, em segundo Goiatuba 11, em terceiro Cascavel 11, em quarto Cianorte 10, em quinto Uberlândia 8, em sexto Monte Azul 7, em sétimo Itaberito de Minas Gerais 7, em oitavo Operário do Mato Grosso do Sul com 5 pontos. Estariam classificados Inter de Limeira, Goiatuba, Cascavel e Cianorte, tá? Ainda tem mais 7 rodadas pela frente ainda, hein? Para os 4 primeiros de cada grupo se classificarem à próxima etapa. Lembrando que, é claro, são 4 que sobem da D para a C. Sempre 4 descendo, 4 subindo entre as divisões. E aqui na Bandeirantes, você ficou peraí, de a bola, 51, Bahia 2, São Paulo 1, Bahia 2, São Paulo 1, os acréscimos, Pedro Martelli já, em Rede Nacional 2029, aqui você ficou em dia com a bola. Os donos da bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Meus amigos da Bandeirantes, hein? Hoje aqui então, vitória do Guarani depois de muito tempo, ganhando fora de Campinas, 9 meses que não é fora de Campinas, Retrô 0 no Guarani, 2 gols de Emerson Barbosa e Rafael Bilu. No primeiro tempo, narrou Roger Williams, começou Tigrão e Vladimir Catarino nas reportagens, equipe técnica. Obrigado aí a Gil Kleber no comando, Pedro Piscinato, alô PP, muito obrigado, Lucas Pessoa no YouTube também, valeu Luquinha. E o Danilo Capucci na mesa. Valeu, Danilo. Muito obrigado, hein? Continua... tá no intervalo, tá? Caxias 3, Londrina 2. Intervalo, hein? Intervalo. 5 gols no primeiro tempo. Intervalo de Floresta 0, Itabaiana também 0. A Ponte joga na segunda-feira. Majestoso contra o Ipiranga. E acabou o São Paulo? Acabou, Luquinha. Acabou, hein? Vitória do Bahia. Bahia 2, São Paulo 1. Vem aí o apito final em Rede Nacional, depois da derrota do São Paulo. Eu volto na segunda-feira com Ponte Ipiranga. Olha, muito obrigado você do YouTube, você em FM 85,7, nos diversos aplicativos, mas muito obrigado mesmo pelo carinho. E na segunda, eu volto! Se Deus quiser.